Perto da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite pra você, agora 6h04. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. E aí, tá tudo bem? Excelente noite pra você. Hoje, segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Série B, Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem Vila, tem Ponte Preta correndo atrás da bola. Sequência da 36ª rodada do Brasileirão Série B. E é claro, você vai acompanhar com a gente aqui nos canais Futebol Interior, através do nosso canal de áudio. Você que acompanha a gente pelo YouTube também, Futebol Interior, nos aplicativos espalhados por aí. Você pode acompanhar a gente também lá no aplicativo do Placar ao Vivo, tem o ícone rádio, é só clicar. Enfim, vamos juntos na transmissão desse jogo que é muito importante. Para Ponte Preta é uma decisão, valendo permanência nessas 3 últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca que está atolada lá na zona do rebaixamento, mas vencendo hoje, sai da zona do rebaixamento e deixa CRB e Chapecoense atrás de si. É claro, o Vila Nova ainda tem pequenas possibilidades de acesso, muito difícil, mas precisa vencer hoje e torcer contra os adversários que estão na ponta de cima da tabela. É a
Telezona 2024 aqui nos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Conosco, restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana, tá? Há muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Invictus, seu espaço de eventos de Campinas e região, às margens da rodovia Dom Pedro, em Valinhos, com o telefone 19-98109-6070. Lembrando que você pode também fazer parte aqui das transmissões do Portal Futebol Interior, deixando a sua marca em destaque nas jornadas esportivas, tá? Através do 19-98989-3526, é só chamar no zap e vamos fazer um ótimo negócio para você aumentar as suas vendas aqui nas transmissões do Portal Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, sempre trabalhando para a empresa, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Hoje, mesa de áudio e vídeo do nosso Bolacha. É sempre animado para começar a semana. A nossa voz da consciência aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Eu sou Marcelo Corsato. Prazer, viu, estar junto com você nessa transmissão. Comigo, o Pedro Lino. E depois, no intervalo de jogo, chega o Carlos Corsato também para fazer parte da nossa bancada. Vila Nova e Ponte. Ponte Vila Nova, 36ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola no Oba, às 18h30. E agora a gente traz os destaques da nossa transmissão. Vamos de vinheta, solta aí, Bolacha! Repórter Pedro Lino. Destaca pra gente, Pedro, as informações da Ponte Preta, a macaca querida, amor da minha vida. Grande abraço, seja bem-vindo à Jornada Esportiva, presidente. Grande abraço, Marcelo, grande abraço, amigos ouvintes da transmissão de Vila Nova e Ponte Preta na Rádio Futebol Interior e também na Valinhos FM. A Ponte Preta que vem de 2 derrotas. Uma pro Mirassol fora de casa por 3-0 e uma pro Paysandu por 2-1 no Majestoso. É a 17ª colocada com 38 pontos e tem o Brigatti de volta. Após ele ter pedido demissão no começo do campeonato, assumiu o Nelsinho, depois o Nenê Santana e agora volta o Brigatti. A macaca que já está escalada e tem o Gabriel Novaes fora de jogo, viu, Corsato? É isso, passa o time da Ponte Preta pra gente então. Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior, Heitor Roca, Hudson, Emerson Santos, Luiz Felipe, Elvis, Iago Dias e Renato. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva e Nilson Júnior, Heitor Roca, Hudson, Emerson Santos, Luiz Felipe, Elvis, Iago Dias e Renato. No banco de reservas do técnico João Brigatti, William, Sérgio Rafael, Dodô, Castro, Emerson, João Gabriel, Ramon, Cauã, Everton Brito, Guilherme Portuga e Matheus Regis. E no Vila Nova, Marcelo, o Vila Nova que também vem de 2 jogos de derrota. O Vila Nova perdeu pro Avaí por 3-0 e pro Santos também por 3-0. O Tigrão é o 8º colocado com 52 pontos e precisa vencer as 3 partidas e torcer por uma grande combinação de resultados para tentar o acesso. O Ralf, que é o ex-Corinthians, e o Elias, machucados, continuam fora. O Vila Nova também está escalado, Marcelo. Escala o Vila Nova, o Tigrão pra gente. Denis Júnior no gol, Rian, Dunkler, James, Juan, Arilson, Cristiano, João Lucas, Júnior Todinho, Emerson Urso e Alisson. Denis Júnior, Rian, Dunkler, James e Juan, Arilson, Cristiano, João Lucas, Júnior Todinho, Emerson Urso e Alisson. No banco de reservas o técnico Thiago Carvalho, no gol House, Vanderlei, Igor, Luciano Naninho, Guilherme Lacerda, Du Fernandes, Gabriel Silva, Henrique Almeida, Kaique, Apodi e Vitor Graziani. E Marcelo, tem uma curiosidade aqui. A Ponte Preta não perde pro Vila Nova desde 2019, fora de casa. O último revés, vamos ver se acerta quando foi. Pro Vila Nova? É. Ah, não lembro não. 2011, Marcelo. No geral são 12 vitórias da Macaca, 11 empates e 4 derrotas.
Muito bem, tá aí um pouco de estatística pra você. Lembrando que o Vila Nova, é claro, tem uma combinação muito extensa aí pra tentar o acesso, né? Mas tem a disputa do Goiás lá com o Vila Nova pra ver quem termina na frente. O Goiás ainda com boas possibilidades, né? Faltando 2 rodadas pro acesso. Por incrível que pareça, o Sport deu uma fraquejada aí no final do campeonato. O Sport que é adversário da Ponte na próxima rodada. Aliás, o jogo sábado, 9h30 da noite, você vai conferir aqui nos canais do Futebol Interior. Carlos Corsato vai dar o recado, mas o Vila vencendo hoje, ele vai a 55, vai ficar 2 pontos aí da equipe do Goiás. Tem essa rivalidade entre Vila e Goiás. E a informação do Carlos Corsato e também tá no Twitter do nosso repórter aqui dos canais Futebol Interior, o Wendel Coral. O Gabriel Novaes sentiu a coxa, por isso foi poupado, nem para Goiânia viajou, portanto não está nem no banco de reservas como o Pedro Lino já trouxe. São 6h10, o Vila Nova é o 8º colocado, 52 pontos, a Ponte a 17ª, 38. Das 5 últimas partidas, 5 últimas, o Vila Nova perdeu 2, venceu 2 e perdeu 3. A Ponte perdeu 4, venceu 1. Situação complicada. O Vila Nova, é claro, não tem mais nenhuma possibilidade de rebaixamento, né? Mas o Vila Nova lutou boa parte do campeonato aí, na parte de cima, entre os 4, figurou até entre os 4. Se eu não me engano, o Vila Nova chegou a ser líder do campeonato, tá? Se não chegou a líder, ficou perto, né? Mas depois, é claro, por exemplo, nos últimos 5 jogos, perdeu 3. Então, fica difícil tentar o acesso assim. Já já a gente vai falar dessa 36ª rodada, já tem mais informações de Vila Nova e Ponte Preta. Aproveita você que tá no YouTube, manda lá no chat pra gente já interagir com você, compartilha a transmissão, dá um joinha, se não tá inscrito no canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você com a gente lá no YouTube. Futebol Interior, você que tá acompanhando a gente pelo canal de áudio. Vamos pro intervalo, é o único antes da abertura da jornada esportiva, e aí tem o Arthur Eugênio trazendo histórias do futebol pra você, tem o Brigatti que reestreia no comando da Ponte Preta, tudo isso e muito mais, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças.
uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! DJs Fat, Rossi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Ponte Preta. Marcelo Corsato. De volta aqui nos canais Futebol Interior, são 18h16, 6 da tarde. A gente fala tarde, mas já é noite, né? Então 6h16 da noite de segunda-feira, 11 de novembro de 2024. No pique, Bolacha, o que eu posso chamar primeiro, o Arthur ou o Brigatti? Arthur Eugênio vem aí trazendo histórias da bola. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou aproveitar o confronto para fazer uma homenagem a um jogador importantíssimo na história da Ponte Preta, que no início dos anos 70 teve muito sucesso com a camisa ponte pretana, e Mosca foi contratado justamente para substituir Roberto Pinto. Ele foi descoberto por Cilinho, jogando no Vila Nova de Goiás. À época, o futebol goiano não tinha prestígio, era um futebol de segunda linha. Mosca nasceu no dia 23 de novembro de 1949, em Itumbiara, onde ele começou a jogar. Lá antes do Itumbiara havia o Nacional. Foi muito bem no Nacional e acabou indo para a capital Goiânia, jogar no Vila Nova. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes, edição do dia 18 de fevereiro de 1971. E olha o que está escrito no Jornal dos Esportes. A Ponte Preta passou a perna em muita gente e comprou Mosca. Ele é apontado como o principal jogador do Vila Nova de Goiás e custou 150 mil cruzeiros aos cofres da Ponte Preta. Caberá à Ponte ainda dar os 15% ao jogador, que tem apenas 21 anos. Cilinho garante que este será um jogador de sucesso. Esta é a informação do Jornal dos Esportes, dando conta da contratação de Mosca pela Ponte Preta. E eu vou aqui lembrar um time ponte pretano com Mosca jogando. Eu vou lembrar de um Ponte Preta e Palmeiras. Olha a Ponte Preta com Mosca. Valdir Pérez, Gali, Araújo, Geraldo e Walter, Chicão, Serginho e Mosca, Dito Flecha, Adilton e Tuta. Este foi um time da Ponte Preta que tinha Mosca em seu time. Como a Ponte Preta demorou a disputar campeonato brasileiro, a Ponte Preta somente em 1975 foi disputar uma competição nacional. Antes ela disputou quando foi vice-campeã paulista. Mas a Ponte Preta emprestava Mosca para equipes que disputariam a primeira divisão do campeonato nacional. E foi assim, em 1973, que Mosca chegou ao Figueirense, emprestado pela Ponte Preta, também com o Jornal dos Esportes, do dia 7 de novembro de 73, dando conta da estreia de Mosca, que havia sido emprestado pela Ponte Preta e que fez sua estreia pelo Figueirense num jogo contra o Flamengo. Mosca voltou à Ponte Preta e em 1974 foi emprestado ao Corinthians. Ele disputou o Campeonato Brasileiro de 1974 jogando na equipe corintiana. Voltou à Ponte Preta, mas depois Mosca não foi mais o mesmo jogador. Esteve no Paulista de Jundiaí e acabou mesmo
marcando época no futebol do Mato Grosso, onde ele reside até hoje. Mosca jogou no Operário de Várzea Grande, conquistou títulos. Eu lembro, em 1986, Mosca jogando pelo Operário contra o Guarani. Eu entrevistei Mosca pela Rádio Cultura de Campinas. E mais recentemente, eu convivi e conversei algumas vezes com Mosca quando ele estava de treinador do Luverdense, equipe de Lucas do Rio Verde, há 5, 6 anos atrás. Hoje Mosca continua residindo no Mato Grosso. Ele fixou residência em Cuiabá, onde é uma referência, é um personagem lendário em todo o Mato Grosso. Aqui no futebol interior, lembrando a história, a carreira de Mosca, jogador imortalizado jogando pela Ponte Preta. Os mais antigos vão lembrar muito de Mosca. Mosca chegou à Ponte simplesmente para substituir Roberto Pinto naquele timaço da Ponte Preta. O Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos, Teodoro, Roberto Pinto e de cá, Alain, Manfrini e Adilson. Neste time, em 71, tire Roberto Pinto e coloque Mosca, até porque ele também jogou várias e repetidas vezes junto com o craque de cá. Batizado Carlos Henrique Pedroso, nascido no dia 23 de novembro de 1949, no interior de Goiás, em Itumbiara. Mosca, relatado a sua história aqui. Quer mais detalhes? Quer falar de jogadores do passado? Entre em contato comigo, aqui nos canais do Futebol Interior, o principal veículo da informação de futebol no Brasil. Se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, tenha certeza, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, tá aí o Arthur Eugênio. Bom, obrigado por estar falando ali. Será que a gente consegue pegar? Logicamente, depois é uma outra situação para a torcida, essas coisas todas, mas nós estamos focados nessa partida muito difícil frente ao Vila Nova. Temos que buscar o resultado positivo, temos que buscar a vitória, logicamente uma equipe organizada, uma equipe centrada, precisamos dos 11 atletas do início ao final do jogo, porque a dificuldade da partida será muito grande, então a gente tem que ter forças para manter os 90 minutos aí e conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. É isso, portanto, a palavra do treinador, o Brigatti, mas a gente tem uma matéria que o Carlos fez com o Brigatti no dia da apresentação do Brigatti, né? E o Carlos foi o representante, o enviado do Portal Futebol Interior para acompanhar a apresentação do treinador, novo velho treinador, e o Carlos fez algumas perguntas para ele lá. E vamos ouvir então o trabalho do Carlos Corsato na apresentação novamente do Brigatti. Solta aí, Bolacha! Não podemos rotular nada, eu venho porque quando se trata de Ponte Preta a emoção e o coração falam mais alto, né? Logicamente que a gente tem que ser profissional, analisar esse momento que a gente está vivendo, como eu já disse, muito difícil, mas que ainda depende da Ponte Preta, né? Você pode ter certeza, por questões de cruzamento de jogos da tabela, se a gente conseguir os resultados e vamos conseguir esses resultados, a gente tem uma boa possibilidade de sair. Logicamente que requer muito cuidado, requer muita atenção, muita responsabilidade de todos, por isso que eu peço apoio de vocês da imprensa, que são formadores de opiniões, dos torcedores nossos da Ponte Preta, que jamais deixou a Ponte Preta na mão. Então a gente pede esse apoio, porque nesse momento se faz mais necessário do que das outras vezes que a gente esteve aqui à frente da Ponte Preta. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Nos 7 primeiros jogos você fez 6 pontos e pede para sair, como o presidente Berlim falou para a imprensa toda. Você já conseguiu detectar o que você fez de errado? Na verdade não foi, acho que o que nós fizemos de errado, né? É uma situação de transição do Campeonato Paulista para um Campeonato Brasileiro, de atletas novos chegando, que naquele primeiro momento não tinha encaixado, né? Então eu vi que na verdade as coisas não estavam andando, por isso dessa pedida de demissão, de que viesse um outro profissional, como veio o Nelsinho, e conseguiu bons resultados, né? Teve várias vitórias dentro de casa, que a equipe conseguiu, dentro de uma situação mesmo de limitações, né? Você está bem na tabela. Então, no segundo turno, que realmente as coisas pioraram, é um campeonato totalmente traiçoeiro, a Série B. O primeiro turno é totalmente diferente do segundo turno.
Mas como eu falei, eu acho que hoje a gente precisa ver esses 3 jogos, são os 3 jogos decisivos, começa com o Vila, o foco total é para esse jogo, a gente sempre respeitando o adversário, sabemos a dificuldade que nós vamos encontrar lá, mesmo o Vila não tendo mais pretensões nenhuma no campeonato de acesso ou de descenso, é sempre uma equipe muito difícil. E a gente tem que, esse pouco tempo que nos resta, prepararmos, ver uma melhor equipe para poder a gente conseguir o nosso resultado. Ô João, você conta com o Elvis para os 3 jogos como titular, e eu queria saber, eu queria que você falasse, até para tirar todas as dúvidas, como é que é o seu relacionamento com o Gé? E o Gé também está à disposição? Olha, eu conto com todos, né? O nosso elenco hoje você não pode abrir mão. São 3 partidas, tem principalmente final de campeonato, pode ter lesões, como já teve, o Gé está lesionado, está no processo de tratamento, não sei se volta ainda ou não, a gente tem essa dúvida. O Elvis, a gente conta e conta muito com ele, pode ter certeza. O Elvis, se sendo titular ou não sendo titular, conversei já bastante com ele em relação de mobilizar juntamente ao elenco, né, que ele tem uma ascensão grande sobre o elenco também, e a gente poder fortalecer, né, ter uma equipe mais fortalecida, principalmente mentalmente, para que a gente possa conquistar os resultados. É isso, equipe fortalecida mentalmente, diz aí o professor, o João Brigatti, que vai fazer a sua reestreia com a camisa da Ponte Preta. Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer as escalações das equipes. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Vila Nova. No gol, Pedro Rocha, camisa número 1. Na lateral direita, número 2, Igor Inocêncio. Na zaga, Matheus Silva com a 4 e Nilson Júnior com a 44. Na lateral esquerda, Heitor Roca com a 5. De volante, Hudson com a 80. Emerson Santos com a 8. Luiz Felipe com a 14. E fechando o meio, Elvis com a 10 é o capitão. Na frente, Iago Dias com a 11 e Renato com a 19. Repeteco da Macaca, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior, Heitor Roca, Hudson, Emerson Santos, Luiz Felipe, Elvis, Iago Dias e Renato. E no banco, o técnico João Brigatti tem o William, Sérgio Rafael, Dodô, Castro, Emerson, João Gabriel, Ramon, Cauã, Everton Brito, Guilherme Portuga e Matheus Regis. Ponte Preta, 17ª colocada, 38 pontos, 35 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 17 derrotas, marcou 35, sofreu 47, 12 gols negativos, 36% de aproveitamento. Macaca volta a campo na penúltima rodada da Bezona 2024, sábado, 9h30 da noite, pegando o Sport no Majestoso. Futebol Interior. O Vila Nova do técnico Thiago Carvalho está definido e escalado com 26 no gol, Denis Júnior. Na lateral direita, número 2, Rian. De zagueiro, Dunkler com a 33 e James com a número 4. Na lateral esquerda, Juan com a 14. No meio, Arilson com a 18, Cristiano com a 5, 20 João Lucas, 29 Júnior Todinho, Emerson Urso vai com a 7 e o capitão número 11, Alisson, repeteco do Vila, Denis Júnior, Rian, Dunkler, James, Juan, Arilson, Cristiano, João Lucas, Júnior Todinho, Emerson Urso e Alisson. No banco de reservas do Vila, House no gol, Vanderlei, Igor, Luciano Naninho, Guilherme Lacerda, Du Fernandes, Gabriel Silva, Henrique Almeida, Kaique, Apodi e Vitor Graziani. O Vila é o 8º colocado no campeonato, 52 pontos, 35 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, marcou 36, sofreu 47, saldo negativo de 11, 49% de aproveitamento do campeonato. Joga sábado, 9 da noite, contra o Ituano, aí mesmo, no Oba. Arbitragem. A arbitragem vem direto da Bahia. O árbitro é Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Assistente número 1, Paulo de Tarso Bregalda Gussem, também da Bahia. E assistente número 2, Patrícia dos Reis do Nascimento, também da Bahia. E o VAR é carioca, Carlos Eduardo Nunes Braga. Marcelo Corsato. Sou eu com você, são 6h29, a bola vai rolar, posse de bola da Ponte Preta, Renato vai dar o primeiro toque na bola, lá no Oba, no Onésio Alvarenga. O estádio Oba, na capital de Goiás, Goiânia. O árbitro da partida com camisa amarela, calção preto, meias amarelas. A Ponte com a camisa branca, meias branca, calção na cor preta. Apita o árbitro. Tem bola rolando.
Haja coração, tem emoção na ponta da chuteira, vamos juntos! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Que seja o que Deus quiser, a Ponte precisa da vitória para sair da zona da degola, da zona do rebaixamento. O empate não basta, a gente ainda vai jogar ainda a penúltima rodada na zona do rebaixamento, mas vencendo hoje a Ponte só vai depender de si. Na sequência da competição, posse de bola para a Ponte, opa! Futebol interior. Já tem falta para cima do Emerson Santos aqui no campo ofensivo, falta para Macaca, o Emerson Urso. Chegou por baixo, acertou o jogador da Ponte, o jogo tá parado lá, Pedro. O jogo tá parado, falta com menos de 1 minuto, o Elvis na bola, junto com o Hudson ali, Corsato, segue 0-0. Quem tá com a gente é o João Limírio Neto, mandou uma mensagem no WhatsApp aqui, tá ligadinho no futebol interior. É isso, rapaziada que tá com a gente no YouTube, Futebol Interior, João Batista de Paula, Aparecido Alves, Silvio Seico, Neuri Menezes, enfim, todo mundo que tá junto com a gente aí, obrigado, viu, gente? Wilson Correia, eu não consegui ler as mensagens porque a gente começou a nossa transmissão muito em cima, olha a Ponte, Jesus, Nilson Júnior, foi pra cima do capitão Alisson, fez a finta aqui no campo de defesa, quarta zaga, solta a bola pra Pedro Rocha, todo de amarelo, o goleiro da Ponte Preta, a Ponte defendendo o gol à direita do seu aparelho, tá? Nesse primeiro tempo, consequentemente atacando pro gol à esquerda do seu aparelho. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte defendendo o gol da linha de fundo, né? O gol da linha do trem, gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli atacando pro gol dos portões de entrada do Majestoso. Vem Macaca, Hudson, novidade no time titular da Ponte Preta, tocou pra Roca, dominou, soltou essa bola dentro ali da grande área, afasta a zaga, tira, cai com Elvis, intermediária, é pro Luiz Felipe, queimou pro gol, bate na zaga, chega a zaga, tira Dankler, sai jogando pro time do Vila Nova, toca ali pro Cristiano alongou o passe, tocou na esquerda, é pro Emerson Urso, joga com a 7 mais pelo lado esquerdo, chega pra cima dele Luiz Felipe, solta a bola pra Matheus Silva, para Luiz Felipe, na dobra de laterais hoje, Luiz Felipe jogando mais atrás, Igor Inocêncio um pouco mais à frente, o Hudson recebe essa bola aqui no campo de defesa, solta a bola pra Nilson Júnior, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha a Ponte, campo de ataque, Iago Dias pela esquerda, perna direita, bateu pro gol, pra fora do gol. É isso, tem que chutar pro gol. Iago Dias dominou, lado esquerdo, perna direita, queimou pro gol, ela bateu lá na placa de publicidade, foi embora, tiro de meta para Denis Júnior, goleirão do Vila. Ô Pedro. Tiro de meta pro goleirão do Vila, o Iago Dias tentou de fora da área, meio que na entrada da área ali. Com menos de 3 minutos já veio o primeiro chute da Macaca, Corsato. Akira Miyamoto, Wilson Corrêa tá com a gente, Roberto César Santos, Marcelo Borges também. Oi, Neg, valeu, Carlos Lemos Matozinho, Ronaldo Neto, tá todo mundo acompanhando a gente, a Amélia Reste também tá aqui, o Gustavo Carvalho, obrigado, gente, Joel Silva, valeu todo mundo aí acompanhando a nossa transmissão. Compartilha a nossa transmissão aí, olha o Vila, meu Deus do céu, bola recuada com força pro Pedrão, tira daí, Pedrão. Matheus Silva recuou, Pedrão na cavadinha, joga a bola pro cima ali do Alisson, ela fica com o Matheus Silva, sai jogando, toca pra Hudson, emprestado pela Portuguesa pra Ponte Preta, tocou a bola pra Nilson Júnior, quase escapuliu dele, aí ele deu o passe meio que errado, chega ali o jogador da equipe do Vila, o Cristiano, joga essa bola a esmo no campo ofensivo pelo lado esquerdo, chega o Hudson, tira, ela cai na cabeça, intermediária meia esquerda aqui do Elvis brigou de cabeça, não conseguiu melhor pro time do Vila, sai jogando pelo lado direito, bola com o Cristiano, boa pro Alisson, cruzou na boca do gol, por baixo chega, Nilson Júnior tira completo o Hudson, Nilson Júnior dá um bico na bola, ela cai lado direito pro time do Vila Nova com o Todinho dominou, solta a bola um pouco mais atrás, quem vem por ali é o James soltou essa bola pelo lado esquerdo, é o Juan, habilidoso pensa, toca a bola pra Emerson devolveu, soltou a bola no meio por ali com o João Lucas dominou, joga a bola pelo lado esquerdo, chega no meio do caminho, recuperação do time da Ponte, com Luiz Felipe, mete o pé na bola, tira dali, a bola bate no Emerson Urso, lateral, posse de bola pra Macaca, lado direito, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. YouTube Futebol Interior, se inscreva no canal, dá um like, compartilha a nossa transmissão. Robson Vitoriano, Neucilo Cato, você que está no trânsito acompanhando a gente, atenção no trânsito, mais ligado aqui com a gente, obrigado. RG 1900, João Batista de Paula, tá todo mundo junto com a gente por aqui. Olha a Ponte, campo de ataque, Roca, solta essa bola pro Iago Dias, tá valendo nada, a bola saiu.
Bola saiu, dedou ali a auxiliar, número 2, a Patrícia dos Reis do Nascimento. Tá parado o jogo, posse de bola lá do direito, campo de defesa. Favorece o time do Vila. O Rian tá enxugando a bola, porque caiu uns pingos antes do jogo começar, hein? O campo ficou molhado ali. Nesse momento não chove, né, Pedro? Nesse momento não chove. Marcelo, tem uma mensagem aqui no YouTube. Boa tarde. Boa tarde. Já esgotou as medicações na farmácia de Campinas hoje. Aí falou aqui, já tomei meu Lisonopril, Rivotril, Eno e Ritalina. E vamos que vamos. Torcedor da Ponte Preta realmente nesse Campeonato Brasileiro não tá assim numa boa fase, não. É isso, teste para cardíaco, né? Mas o empate, no momento, não tira a Ponte da zona da degola, mas coloca a Ponte com o mesmo número de pontos do CRB. E aí tem 2 rodadas, né? O empate é ruim. Não, mas também não é bom. Vem Ponte, bola com o Luiz Felipe. É difícil ganhar do Vila. O Vila precisa ganhar para manter ainda vivas as possibilidades de acesso e de ficar na frente do arquirrival Goiás. Reposta de bola para Luiz Felipe, soltou na frente. Trabalha com o Renato, devolveu para o Igor Inocêncio. Da Igor, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Teve desvio no meio do caminho. O Denis Júnior foi estranho pra bola ali. Olha, se vai na direção do gol, um abraço, hein, Pedro Lino? Se vai na direção do gol, é gol. Hudson tocou pro Igor Inocêncio ali, que deu um chute meio despretensioso. A bola bateu no zagueiro do Vila e encobrindo o Denis Júnior. Ele só olhou a bola indo pra escanteio. É escanteio da Macaco primeiro no jogo, Elvis na bola, Marcelo. Lembrando que no primeiro turno o Igor Inocêncio fez um dos gols da vitória da Ponte contra o Vila pelo placar de 2-0. O outro foi do Elvis pela 17ª rodada da competição. Vem pra bola Elvis, escanteio primeiro do jogo, favorece a Macaca lado esquerdo, perna direita, capitão da Ponte. O árbitro pediu pra esperar, porque tá tendo um pega-pega, né? Tá tendo um pega-pega aí, parece casa de swing, todo mundo se pegando. Hoje não tá na rádio, eu posso falar o que eu quiser. Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol. Denis Júnior tira dali, ela cai com o Igor Inocêncio, bateu pro gol, bateu no Hudson, mas ele vai evitar a saída, lado direito, solta essa bola pra Igor Inocêncio, boa bola boa, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça, pra fora do gol. O Iago Dias lá de novo pra concluir essa bola pra linha de fundo. A Ponte chegou de novo, hein, Pedro Lino? Chegou de novo, um belíssimo cruzamento do Igor Inocêncio, direto da cabeça do Iago Dias, que junto com o zagueiro do Vila Nova, cabeceou pra fora, tiro de meta pro Denis Júnior, segue 0-0. 7 do primeiro tempo, Marcelo. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hoje teremos Paysandu e Brusque, né? E Coritiba e Santos. Esse jogo interessa pra Ponte, né? Mas o Paysandu tá praticamente fora da Série C na próxima temporada, porque venceu a Ponte na última rodada. Pega o Brusque hoje, vencendo o Brusque. Aí, feliz 2025 pro Paysandu e pro Brusque também, porque provavelmente vai ter muito pouca possibilidade de se salvar do rebaixamento. Se o Brusque perder hoje, dependendo do resultado da Ponte... O Brusque perdeu hoje cai. Ele cai. Porque ele iria a 39 com 2 vitórias, vai a 9 vitórias, a Ponte já tem 10 e o CRB também. E lembrando que na próxima rodada, Marcelo, teremos Ponte Preta e Sport, né? CRB e Santos na Vila, o Santos querendo brigar pelo título, já podendo ganhar a Série B. E Curitiba e Chapecoense. Pra mim, Ponte Preta e CRB disputam a última vaga no busão da Série C na próxima temporada. Olha o Vila, bola pra dentro da grande área, cruzamento na boca do gol, sobe, a zaga tira, deu rebote, a batida pro gol, pra fora. Essa bola foi lá no Serra Dourada, hein, Júnior Todinho? Já passou aqui pelo futebol de Campinas, isolou o Pedro Lino. Essa bola parou lá no Serra Dourada, o chute do Júnior Todinho, pegou de 3 dedos, né, direto na bola, tiro de meta pro Pedrão. Segue 0-0 e o Oba tá enchendo, hein, Marcelo? O torcedor tá chegando. A Ponte Preta vai empatando. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Ponte tentou sair jogando, o Elvis escorregou, a bola ficou pro Vila, recupera a posse de bola o time da Ponte, bola com Emerson Santos, solta a bola pra Renato, dominou, titular do time da Ponte hoje, meteu pra Elvis, bem à esquerda, pra Iago Dias, vamos Iago Dias, vamos meu filho, passou o primeiro, passou o segundo, não passa o terceiro, chega na recuperação por ali o Dankler, mete o pé na bola, tira dali, Iago Dias fazendo fumaça aqui pelo lado esquerdo, começa bem o jogo, o jogador da Ponte Preta, quem fez o corte foi o James, o número 4 é lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece a Macaca, Heitor Roca, número 5 da Macaca,
Macaca vai pra bola, toca pra Renato, aí deu de presente pro time do Vila. A bola com o Cristiano, saiu jogando errado, a bola voltou pro time da Ponte, Hudson recuperou, já a informação, Roca tocou pro Iago Dias, pediu falta, o árbitro não deu. Vai, Pedro. Será que esse é o James da salada de frutas? Futebol interior. Meu Deus. Todinho dominou, solta essa bola errado, melhor pra Ponte, Matheus Silva ganhou, tocou pro Elvis, campo de ataque, boa bola boa pro Igor Inocêncio, vira o jogo, toca na esquerda pro Iago Dias, sobe, mete a cabeça na bola, tira dali. Lateral direito, Rian, depois da sequência o Todinho com o Heitor Roca, a bola se perde, vai embora, campo tá molhado, não chove no momento, mas já choveu em Goiânia, no Oba. Onésio Brasileiro Alvarenga, onde a equipe do Vila Nova mandou seus jogos. É posse de bola para Ponte, zaga central, bola com o Matheus Silva. Dominou, trabalhou, tocou para Luiz Felipe. Luiz Felipe toca essa bola aqui no campo de ataque para Renato. Foi falta, Juizão. Juizão não deu. Rian recupera pro time do Vila Nova, toca para Emerson. Emerson tocou a bola para Cristiano, chega fazendo a falta. Segurou no gogó ali do Cristiano. O Hudson pediu o cartão, o árbitro não deu. Tá parado o jogo bem na divisória do gramado. Posse de bola pro time vermelho e branco. O Vila Nova jogando, defendendo o gol à esquerda do seu aparelho, com a camisa vermelha, meias vermelhas, calção branco com detalhe em vermelho. É isso, as cores são as cores do jogo para você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Que bom ter você junto com a gente por aqui. Ó, dando uma checada aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. 36ª rodada da Série B. Começou no sábado. O Novo Horizontino perdeu em casa pro Operário 1-0. O CRB, resultado bom pra Ponte no sábado. Perdeu em casa pro Goiás 1-0. O Sport empatou com a Chape. Olha a Chape. Empatou com o Sport fora de casa 1-1. Já o Avaí empatou com o Mirassol pelo placar de 0-0. Futebol Ponte Preta e Interior. Vila Nova, estamos com 11 minutos e meio, segue 0-0. Teremos hoje ainda, como eu já falei e informei, Coritiba e Santos, Paysandu e Brusque, jogos que começam às 9 horas. Olha o Vila, campo de ataque, falta! E vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo pro Matheus Silva. Matheus Silva fez a falta pra cima do jogador do Vila. O João Lucas já ia fazendo a finta pra cima do zagueiro da Ponte. E tome amarelinho pro Matheus Silva aí, Pedro. Primeiro amarelo no jogo, Matheus Silva, falta perigosa pro Vila Nova, 0-0, 12 do primeiro tempo, Marcelo. Com 12 minutos o zagueiro me toma cartão. Aí ele Não fala dá, a né? primeira, mas não sabe fazer falta, né, cara? Eu venho falando isso, a Ponte não sabe nem fazer falta. Porque a Ponte faz falta, toma cartão. São 5 jogadores na barreira. Do Pedro Rocha, todo de amarelo, parecendo uma gema de ovo. O goleirão da Ponte Preta, bola molhada. Bola molhada, bola molhada. Se segura aí, Pedrão. São 3 na bola ali, Marcelo. É, um deles é o Juan, mas não é ele que vai pra bola, não. O cara com a perna direita bateu pro gol, fora! Jesus Maria José, foi o Rian que bateu essa bola aí. Foi o Rian, ela não passou tão longe não, hein, Pedro? A bola passou perto, o Rian bateu uma falta perigosíssima, mas foi pra fora. Segue 0-0, tiro de meta pro Pedro Rocha. Seguindo aqui ainda no placar ao vivo, lembrando que amanhã teremos 3 jogos fechando essa 36ª rodada. América e Ituano, também interessa a Ponte Preta, né? O Guarani pegando o Amazonas. E esse jogo às 9 da noite vai ter transmissão aqui do Portal Futebol Interior. Gustavo Marques dá o recado, Albert Cavalcante na transmissão, com o Bolacha na mesa de som. Amanhã a transmissão começa às 8 horas da noite, tá? E o Botafogo às 9h30 da noite pega o Ceará. Também interessa a Ponte Preta aí. Ceará que tá muito vivo para tentar o acesso. Se o Ceará ganhar do Botafogo amanhã, ele vai para a 4ª colocação no campeonato. Ele passa o Sport pelo número de vitórias. Quer dizer, o Sport dando emoção no campeonato. Dando emoção no campeonato. E o Sport ontem perdeu um caminhão de gol. E o Kaique França ajudou o Pedro Perotti a empatar o jogo, né? É, o Kaique França é um baita de um goleiro, mas tem horas... tem lance que ele falha também. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 13 minutos e 50, quase 14 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 36ª rodada do Oba. Em Goiânia o placar tá assim: 0 pro Vila, 0 pra Ponte. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa.
Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a macaca, falta pra Ponte Preta. Bola do Elvis, jogou na entrada da grande área. Renato resvalou, de cabeça tentava o Emerson. Fica fácil pro goleiro Denis Júnior. Lembrando que essa semana, quarta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, tá? Lá no YouTube, Hora da Macaca. Vamos falar muito desse jogo. Prospectar também o jogo de sábado, com transmissão aqui do Portal Futebol Interior. Esporte, Ponte Preta e Esporte. 9h30 da noite no Moisés do Carelli. Independente do resultado hoje da Ponte contra o Vila Nova, é importante que a torcida faça a parte dela, né? Apoie os jogadores. Eu não sei se o estádio lotado é tão bom assim, né? Porque esse perfil de jogador que a Ponte Preta tem, rapaziada, às vezes sente um pouco, né? Mas o papel da torcida no sábado vai ser muito importante, apoiar do começo ao fim. Depois, se o resultado não for legal, aí vai, enfim. Mas vai ser muito legal, muito importante o torcedor da Ponte Preta no Majestoso. Não vejo nenhuma movimentação, né? Mesmo porque também tinha o jogo de hoje, da diretoria da Ponte Preta para fazer alguma promoção de ingresso, que eu acho salutar e importante. Mas mesmo não tendo, vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos 5, 6 mil torcedores no sábado no Majestoso. E agora o Renato tá caído no gramado. Com ele também o jogador do Vila tá parado o jogo lá, hein, o Pedro? Isso mesmo, o Renato e o Dunkler. Quem levou a pior foi o Dunkler, que tá caído com a mão na cabeça. O Renato já levantou. E esse jogo de sábado, o horário não ajuda também, né, Marcelo? Mas é sábado, né? Enfim. Tá, 9h30 da noite, às vezes você vai ter algum compromisso. Se você é ponte pretano e tem como não ir no compromisso ou deixar o compromisso para outro dia, vai ser importante. Repito, independente do resultado de hoje, a Ponte empatando, perdendo, ganhando, o jogo contra o Sport se torna muito importante. Por quê? O CRB vai pegar o Santos, né? E repito aqui, para mim, Ponte Preta e CRB disputam a quarta vaga na Cezona na próxima temporada. Olha o João Lucas, vem pro campo de ataque, chega por baixo o Hudson. Preciso na marcação, cai com o Elvis, alonga o passe, toca pro Renato, só o Renato e o Iago Dias no campo de ataque, se vira aí Renato, solta a bola um pouco mais atrás, chega na ajuda agora, Igor Inocêncio toca pra Luiz Felipe, pelo lado direito, cruzou na boca do gol, bate na zaga, bate no Juan, voltou, sobrou pra Ponte, Igor Inocêncio, linha de fundo, cruzamento dentro da grande área pro Hudson de cabeça! Defende o goleiro Denis Júnior, manda a bola pra escanteio, na chegada do Hudson. Quase o gol da Ponte é escanteio, Pedro. Quase a Macaca abre o placar. O Igor Inocêncio cruzou na cabeça do Hudson, que subiu no terceiro andar, cruzou e cabeceou, né? O Denis Júnior fez belíssima defesa, segue 0-0, escanteio pra Macaca, Elvis na bola, Marcelo. Teve dificuldade, foi no canto direito, na trave direita fez a defesa, mandou pra escanteio, quase o gol da Ponte. Se a Ponte ganhar o jogo hoje, hein? Eu vou rir amanhã o dia inteirinho. Vai, Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, primeiro pau sobe, a zaga tira, cai na pequena área, Denis Júnior dá um soco, tira, cai com o Emerson Urso, tira dali. Tá valendo, tem falta não. Jogador do Vila Nova ficou sentindo. A bola veio aqui do lado esquerdo, Roca, o árbitro vai mandar parar o jogo ou não? Vai mandar parar o jogo porque o Urso ficou sentindo lá, Pedro. Isso mesmo, o Emerson Urso ficou sentindo e vamos ver o que vai acontecer com ele ali, né? Caiu de costas, tá meio desacordado ali. Preocupação ali pro jogador do Vila. A Vivi Vicente tá com a gente aqui no chat. Boa noite a todos. O Marcelo Borges, minha chape, ufa, só por Deus. O Robson Vitoriano, boa transmissão. Tá em Leme, São Paulo, acompanhando a gente. O Aparecido Alves, boa tarde e noite no trânsito, voltando pra casa e acompanhando essa equipe especial de ser composta por Ponte Pretanos. Tamo junto, Aparecido Alves, Silvio Seico. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo, você que tá junto com a gente, você que dá aí esse carinho da audiência. A gente sabe que aqui, né, em Campinas tem muitas opções para você acompanhar a Ponte Preta. O jogo está sendo televisionado também no Premiere, pelo Sport TV. Mas se você escolheu a gente para ouvir, a gente agradece muito de coração mesmo, viu? Tamo junto. Posse de bola no campo de defesa pro time da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vinha tocando bola aqui no campo de defesa, o Iago Dias tentou evitar a saída, ela saiu, foi embora, então o árbitro tá dando lateral. Campo de ataque, lado direito favorece o time do Vila. Quase 19 minutos passados, primeiro tempo, quarta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Lá no YouTube, Hora da Macaca. Se você tá com a gente aqui na transmissão, dá um like.
compartilha a transmissão, dá um joinha aí, vai ser legal ter você com a gente. E é claro, se não está inscrito no canal, se inscreva, está chegando com a gente agora. Sempre jogos para você aqui no YouTube de Ponte Preta e Guarani. Amanhã tem Guarani, hein? Amanhã tem Guarani e Amazonas. Dependendo do resultado da Ponte aqui, o Guarani jogando as suas últimas fichas de permanência na Série B. Vem o time do Vila Nova, campo de ataque, bola com o Juan. Entrada da grande área pro Emerson Urso. Ele domina, pediu por ali o Todinho, preferiu passar por o Rian. Tem Juan e Rian. O Rian é o lateral direito, o Juan é o lateral esquerdo. A bola veio aqui pelo lado direito, o Emerson Urso não. Quem tocou na bola foi o número 11, o Alisson, capitão do time. É lateral, ele mesmo bate. Tem pressa pra ele. Enfiou essa bola dentro da grande área pro Urso. Tentou o cruzamento na pequena área, fechado na boca do gol. Sai do gol Pedro Rocha. Pra ficar com ela, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vivi Vicente tá mandando oi, Marcelo. Oi, Vivi. Oi, Pedro Lino. Oi. Valeu, Vivi. Oi, Vivi. Henrique Cavalcante, vamos, Vila. A Ângela Maria, energia boa aí, vamos ganhar a Ponte. Bola tá no campo de defesa pro time da Ponte com o Pedro Rocha. Solta pra Nilson Júnior. O Tony Som. E aí, meu rapaz? Boa noite, galera. Força aí, macaca. O Hudson Batagini. Uma noite de sofrimento, mais uma noite de sofrimento, pra variar. Ângela Maria tá mandando boa noite a todos, valeu. A Ponte vem pro campo de ataque, bola enfiada aqui pelo lado direito, chega a zaga do Vila, tira, e na sequência o Luiz Felipe fez a falta pra cima do Cristiano, bateu rápido ali o Cristiano, a bola sobra pro time do Vila, com o Arilson, dominou, soltou um pouco mais atrás pro Rian mais atrás ainda para Denis Júnior, todo de azul, já fez 2 defesas no jogo, o Denis Júnior, goleiro da equipe do Vila, solta a bola pela direita pra Júnior Todinho, subiu de cabeça, sobe a zaga da Ponte, tira, cai com o Hudson, mete o pé na bola, a bola sobrou aqui pro Iago Dias, escorregou, tá todo mundo escorregando, a zaga do Vila bateu na bola, o James, ela bateu no Iago, mas o Elvis não tava atento, o Renato tava lá do outro lado, sobra pro time do Vila Nova com o Dunkler vira o jogo, toca a bola pelo lado esquerdo pra Juan domina, campo de defesa, toca a bola pra o Dunkler dominou, quarto zagueiro, pedindo por ali no meio, o Arilson, ele solta a bola pro carequinha Cristiano, bom de bola, devolveu, soltou a bola pelo lado esquerdo pra Juan, já passa a metade do gramado, vem Vila, se segura aí Ponte, chega por baixo, Renato, faz a falta não, o árbitro diz que foi na boa, a bola bateu no Igor Inocêncio, bateu por último, no atacante do Vila, foi embora, sai em linha de fundo, tiro de meta pra Ponte, e atenção torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar, marcando 21 minutos e 40, 21 e 50 agora, vai, cravados, quase 22, é primeiro tempo de jogo, Série B, Campeonato Brasileiro, 36ª rodada, futebol no Oba, interior. em Goiânia, o placar futebol interior tá assim, Vila 0, Ponte também 0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsa. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Bora que bora comigo, Pedro Lino e Bolacha. Daqui a pouco chega também o Carlos Corsato na equipe do Elcio Paiola e do Arthur Eugênio. Olha o Vila, campo de ataque, bola pelo lado direito, chega a zaga, tira, voltou, sobrou, Alisson bateu pro gol, Matheus Silva tirou, Nilson Júnior domina, tira dali, vai ser de escanteio. Meu pai amado, escanteio pro Vila, é o terceiro do jogo, o primeiro pro Vila, Pedro. Escanteio pro Vila, o João Brigatti fez uma cara ali de quem não gostou nada, a bola bateu no Matheus Silva, depois bateu no Nilson Júnior e jogou pra escanteio. Escanteio pro Vila, Marcelo, 23 do primeiro tempo, segue 0-0. É escanteio pro Vila, vai pra bola João Lucas, perna esquerda, lado direito, jogada ensaiada, rasteirinho na boca do gol, chega, a zaga da Ponte tira, foi falta, hein? O Emerson Urso chegou chutando tudo, levantou o jogador da Ponte ali, me parece o Matheus Silva. Tá parado o jogo, Pedro. Parado o jogo, o Matheus Silva sentindo a coxa ali, junto com a perna. O jogador do Vila chegou chutando tudo, Marcelo. Falta pra Macaca, segue 0-0. É isso, tá parado o jogo, falta pra Ponte. O Henrique Cavalcante falou, vamos Vila. Ele, pelo que eu entendi, é torcedor do CRB, porque ele manda aqui, salvar o Galo. Aí depois embaixo ele escreve, podemos ter derby campineiro ou derby alagoano na Série C 2025. Ô Henrique, eu falei aqui, não sei se você estava acompanhando, mas pra mim, a quarta vaga da Série C na próxima temporada é nós ou vocês. Ou é a Ponte ou o CRB, meu filho. É um dos dois. Pra mim, esses dois aí, um deles estará na Série C na próxima temporada. E olha que os deuses do futebol, os deuses dos estádios, não querem nem que Ponte Preta, nem que CRB caiam. Mas os dois times estão fazendo uma força danada pra cair. Pensa
em 2 times que estão querendo jogar a Série C na próxima temporada. Meu Deus do céu. Mais um abraço, obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Boa sorte pro seu CRB, boa sorte pra nossa macaca e que Deus nos ajude. Que eu vou falar pra você, essa Série B foi um inferno esse ano, viu? Aliás, vem sendo um inferno pro torcedor da Ponte há algumas temporadas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Pedro, a torcida do Vila Nova realmente deu uma boa desanimada, porque em outros jogos esse estádio estaria lotado, né? Mas a torcida da Ponte tá presente lá com a jovem, hein, ô Pedro? Isso mesmo, a torcida do Vila Nova deu uma desanimada, porque o Vila, vamos falar a verdade, que não tem tanta chance pra subir, né, Marcelo? Precisa ganhar os 3 jogos, só que eu tava dando uma zapeada nas redes sociais do Vila, a torcida tá na bronca com o presidente, com o técnico e com os jogadores, ou seja, com todo mundo, né? E olha que o Vila, se eu não tô enganado, ganhou os 2 jogos do Goiás. E mesmo assim tá atrás do Goiás no campeonato. Tá atrás do Goiás. Então a disputa deles, na verdade, agora é ficar na frente do Goiás no campeonato. Só que o Goiás ainda tem chance de subir, né? Sim. Tem 57 pontos. Né? Se o Vila ganhar hoje, ele vai a 55. No momento tá com 53. Mas se ele ganhar, ele vai a 55. Fica a 2 do Goiás. Enfim, pro acesso, o Vila se complicou. Eu acho muito difícil também. Mas, né? Se ganhar da Ponte hoje, ainda tem possibilidade remota. Mas ainda tem, porque, repito, o Sport vacilou no campeonato. Vai pegar a Ponte Preta, que luta contra o rebaixamento, né? E ainda tem o Ceará, que tá lutando pro acesso. E agora o Hudson fez uma falta aqui na intermediária em cima do Cristiano, Pedro. Falta pro Vila Nova, o Cristiano já jogou. E o Corsato, a jovem ali, parece ter uns 30, 40 cabeças ali, presente no Uba. É isso. Posse de bola pro time do Vila Nova com o Júnior Todinha, centroavante, mas tá jogando pelo lado direito. Trabalha com a perna esquerda, tocou pro Cristiano, devolveu pro Todinho, passou da ponta pro meio, é pro Alisson, capitão do time, vira o corpo, toca a perna esquerda na bola, Igor Inocêncio bateu nela, aí o Hudson chegou, chega com ele também o número 18, o Arilson fez a falta, hein, na verdade era o Iago Dias que tava lá, tá parado o jogo, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações, YouTube Futebol Interior. Vamos clicar no joinha aí, meu povo, vamos clicar no joinha na transmissão para o Facebook divulgar mais a gente, o Facebook, ó, nem Facebook a nossa transmissão tá, o YouTube divulgar mais a gente ainda, então dá um joinha aí na transmissão, fique à vontade para participar, para compartilhar, se inscreva no canal, vai ser legal ter você junto com a gente aqui, Jogos de Ponte Preta e Guarani com transmissão, equipe própria aqui dos canais Futebol Interior, no canal de áudio, né, a gente tem parceria com várias emissoras do Brasil, no canal de áudio, no aplicativo Futebol Interior, nos aplicativos espalhados por aí, por exemplo, no Radiosnet, onde tem um acesso muito grande, e também você que tem o placar ao vivo instalado aí no seu celular, você vai olhar que tem o ícone rádio, você clica, você consegue ouvir a nossa transmissão, no site também tem lá o caminho para você acessar a rádio, enfim, são várias transmissões, todos os dias com transmissão de jogos dos campeonatos espalhados pelo Brasil, é isso. Marcelo, oi. O Bolacha me falou aqui no off aqui que depois do jogo teremos a melhor pizza de Campinas e região. Ah, com certeza. Pizza do Dadá. Eu estou aguardando ansiosamente. Olha o Vila Nova, 27 minutos, campo de ataque, bola enfiada pra dentro da grande área. Chega a zaga da Ponte, tira. E eles estão pedindo um toque de mão. Ali na sequência, o Luiz Felipe foi derrubado. E agora é aquele frio na barriga, haja coração, porque se a bola bateu na mão do Luiz Felipe, ele tava dentro da área, o árbitro vai ter que marcar o pênalti, né, Pedro? Ele tava dentro da área, o Sport TV tá retransmitindo de novo, né, passando o lance de novo. O braço tava pro alto, viu? Mas a bola já tá rolando, então segue o jogo. Mas tava muito perto do corpo dele, né? Eu também não daria esse pênalti não, acho que realmente não foi. Mas correu o risco o nosso Luiz Felipe. Jogando na dobrada hoje de lateral a Ponte Preta. Posse de bola com o Matheus Silva, dominou, tocou a bola para Igor Inocêncio. Aqui no meio, Cristiano tá na marcação. Solta essa bola para Hudson. Hudson domina pro Emerson, pro Igor Inocêncio. Perna direita, de primeira, pro Iago Dias. Que bola bonita. Lado esquerdo, linha de fundo. Pedalou. Cruzou na boca do gol, segundo pau, tem ninguém por lá, a zaga do Vila chega, afasta, tira o perigo. Tem pouca gente no campo de ataque, hein? Pouca gente no campo de ataque, na sequência tentou sair jogando o Urso, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time da Ponte, Luiz Felipe vai pra bola rapidinho, tocou a bola pro nosso capitão, pro nosso capita Elvis, solta a bola pela direita pra Igor Inocêncio, cruzou na boca do gol, goleirão sai, dá um tapa na bola, ela cai com o Iago Dias, caiu, pediu pênalti! Penalidade
penalidade máxima pra Ponte Preta. Ele tava de costas pro gol. Zagueirão chegou, meteu a mão no costado do Iago Dias. E o árbitro não teve vergonha não. Marcou a cal. Mostrou a cal, é pênalti pra Ponte. É claro que tem a revisão do VAR, mas o pênalti tá marcado. Tem um braço ali, hein? Me parece do Rian. Vamos ver o lance de novo? Vamos lá. Tem um braço ali. Foi empurrado, hein? Foi empurrado, o pênalti tá marcado, hein, Pedro? O pênalti tá marcado e o Denis Júnior saiu meio estranho do gol, né? Jogou a bola na frente da pequena área ali. O Iago Dias aproveitou, o Rian empurrou o Iago Dias. Pênalti pra Macaca. Vamos ver se o VAR vai assinalar, né? O VAR vai confirmar. Mas com certeza é o Elvis na bola, Marcelo. Elvis que dos últimos pênaltis errou a metade, hein? Dos pênaltis que ele bateu na Ponte, de 10 ele perdeu 5. Não tem ninguém da Ponte lá, é claro que os caras estão fazendo uma roda pra cima do árbitro. O Emerson Ricardo de Almeida Andrade. É aquilo. Se o empurrão foi suficiente pro Iago cair ou não, eu não sei. Mas se é uma jogada dessa no meio do campo, o juiz vai marcar a falta. Agora, o detalhe esse empurrão foi suficiente para derrubar o Iago? Ele caiu. Pênalti confirmado. Vamos, meu capitão. 30 minutos passados do primeiro tempo. Vamos, Elvis. Vamos, Elvis. É claro que o pessoal do VAR tá conversando ali, né? O Carlos Eduardo Nunes. Eu acho que o lance é muito difícil. O lance é muito difícil. E o árbitro tá mostrando aqui, tá tendo a revisão. Tá tendo a revisão. Vamos pra lá. Tá tendo a revisão, dependendo do que for, desmarca o pênalti. O árbitro da partida, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Confirma o pênalti, por favor, senhor juiz. Confirma, vai, senhor juiz. Elvis, se ele confirmar, aguarda. Faz o gol, Elvis. Faz o gol. Vamos ver. Ainda a gente não tem certeza se o pênalti tá confirmado ou não. Ele vai lá, conversa com o árbitro. Rapaz, eu tô tenso. Meu coração tá na velocidade da Fórmula 1 aqui, 300 batidas por meio segundo. 600 batidas por segundo. Meu pai amado, eu não tomei um remedinho hoje, hein? Elvis, parece que o pênalti foi confirmado. Vamos, Elvis, guarda, Elvis. Guarda, Elvis. Pode ser o gol que tira a Ponte da zona do rebaixamento. Elvis pra bola. O pênalti tá confirmado. Vamos, Elvis. Autorizado, perna direita, correu, bateu, já era! Gol! Na marca de 31 minutos passados deste primeiro tempo, meu capitão, o nosso 10 Elvis. Canto esquerdo do goleirão que caiu no canto direito, a meia altura forte. É assim que se bate um pênalti. Não tem frescura, principalmente nessa situação. Elvis, saiu pé da vida no último jogo. Falou um monte de besteira, mas depois pediu desculpa e agora vai pra rede. O meu 10, o nosso capitão Elvis, pode comemorar a festa toda da torcida da Ponte no Brasil e no mundo. Lá no Oba também. Goleirão Denis Júnior, essa não deu pra você. Tá no fundo da rede. Arrepia a massa Ponte Pretana. Arrepia a massa Ponte Pretana, Elvis. Agora no placar do Oba, Vila 0, Ponte 1. Detalhe, a selfie do primeiro gol da Ponte no jogo. Vai você, meu presidente. O maestro, o camisa 10, o capitão Elvis chutou o pênalti, bola para um lado, Denis Júnior pro outro. Macaca 1-0 e por enquanto fora da zona de rebaixamento, Marcelo. Isso, acho que você catou minha caneta aqui, mas tá tudo bem. Eu vou compartilhar minha caneta com você, viu? Então minha tá caneta apareceu aqui. Tá certo. Ponte Preta na frente, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Muito bem. Dá pra acabar o jogo agora e manter o resultado, os 3 pontos? Não. 33 minutos e meio. Ponte Preta vem o time do Vila Campo de ataque, bola com o Júnior Todinho, subiu de cabeça aqui do lado direito, a bola volta com Roca para Nilson Júnior, tira daí Pedrão, dá um bico na bola, e atenção torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. 33 minutos e 50, quase 34, primeiro tempo de jogo no Oba em Goiânia, 36ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, placar FI aponta
Vila 0, Ponte, gol de Elvis, Ponte tem 1. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Cossado. Tô tenso, tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. E o jogo agora tá parado. Tem ali, não, o árbitro deu lateral, posse de bola, campo de defesa lado esquerdo, favorece o time do Vila. Meu chat deu uma bugada aqui, mas daqui a pouco eu vou registrar as mensagens, viu? Lembrando que você pode mandar quem vence o jogo lá no nosso chat. Por enquanto, 60% entendendo que a macaca vai vencer o jogo, é o que tá acontecendo. Vivi Vicente, Ângela Maria, Renata Dalgalo, ô Renatinha, obrigado. Olha o Vila, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, chega a zaga da Ponte, tira Iago Dias, se complicou Iago Dias. O Roca não foi pra bola, mas ele foi lá e tirou, ele que sofreu o pênalti. Jogando bem o Iago Dias, lateral, posse de bola pro time do Vila, tem pressa, Alisson toca essa bola pro Rian, que fez o pênalti, jogou pro Cristiano, pro Alisson, Nilson Júnior tira dali, cai pro Hudson, jogou pro Emerson Santos, perdeu, recupera, Brigarilson, solta a bola pelo lado direito, é pra Júnior Todinho, trabalhou com o Alisson pro Todinho, vai pra cima da marcação, Emerson Santos, falta. Emerson Santos derrubou o Todinho. E aí vai vir bola na área, hein, Pedro? Jesus. Vai vir bola na área, o Rian já tá na bola junto com o Júnior Todinho ali. 1-0 pra Macaca, lance perigoso pro Vila Nova, Marcelo. Joel Silva, Elvis, Nega Véia, gol! Roberto César Santos, João Limírio Neto, estamos on. Valeu todo mundo que tá junto com a gente aqui, viu? Obrigado. Rapaziada no chat, vamos bombar, vamos dar like, like, para a nossa transmissão subir, pro YouTube divulgar mais a gente. Se não tá inscrito no canal, se inscreva. Se segura aí, ponte bola pra dentro da grande área, sobe, Igor Inocêncio tira, cai aqui na entrada da grande área, é pro Rian, lateral esquerdo, solta a bola pro jogador, que é o João Lucas, vai bater pro gol, quer ver? Bateu pro gol, rasteiro, bate na perna do Roca, vai embora, mais um escanteio no jogo, é o quarto, se eu não tô enganado, 2 pra cada time, viu, Pedro Lino? É isso mesmo, 2 pra cada time, é o quarto escanteio no jogo. Camisa número 20, João Lucas na bola, Marcelo. Autorizado, fechado na boca do gol. Pedrão dá um murro, tira. Ela cai na entrada da grande área. Chega a zaga da Ponte. Na batida do Rian pro gol. Pedrão no cantinho pra pegar. Em 2 tempos depois o Alisson derrubou o goleiro da Ponte. Ai, o Pedrão defendeu ainda bem, hein, Pedro? Pedrão defendeu o chute do Vila Nova. O Alisson foi lá, trombou no Pedrão que caiu. Mas o Pedrão já tá de volta, perigoso a chegada do Vila Nova agora, viu, Marcelo? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Por incrível que pareça, a Ponte tem mais finalização no jogo do que o Vila. A Ponte tem 7, o Vila tem 4. É posse de bola pra Ponte, bola aqui na grande área, entrada da grande área, afasta a zaga, tira, cai com o Igor Inocêncio. Tocou pro Renato, entrada da grande área, bateu cruzado pro gol, pegou mal na bola. Pegou mal na bola, Renato. Esse é um dos poucos que não tem vergonha do gol na Ponte, hein, ô Pedro? Esse é um dos poucos, ele joga muita bola, viu? Teve um jogo aí que ele saiu reclamando que não jogava, meio que deu uma indireta para um outro técnico aí que tava na Ponte Preta, mas já voltou de titular, Marcelo. Gabigol imitou ele ontem, então? Imitou, né? E que entrevista do Gabigol depois do jogo, hein? Uma fanfarrão esse Gabigol aí. Bom, nesse momento, gente... a gente podia printar a tela, né? Estamos na 15ª colocação com 41 pontos. Mesmo número de pontos da Chape, mas a Ponte tem uma vitória a mais. Claro, se vencer o jogo, né? A Chape 10, a Ponte 11. E o CRB indo pra zona da degola com 39. Nesse momento a Ponte é a 15ª colocada, 41 pontos. Terminando esta rodada aqui, vão faltar 2 rodadas. E a Ponte não perde essa posição, porque o CRB já jogou e a Chapecoense já jogou. O Ituano mesmo vencendo vai a 37, vai ficar ainda na zona do rebaixamento. O Brusque vencendo vai a 36 e o Guarani vencendo vai a 34. Heitor Roca tá caído ali sentindo o nariz. Foi na jogada com o Júnior Todinho. Júnior Todinho, não foi nada, né? Aquele lance de proteção. Futebol Interior. E eu acho que o Roca tá na dele, né? Mas foi assim, ele coloca a mão meio que no peito do Heitor Roca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo. Oi. Temos uma mensagem aqui da Fátima Fornazieri. Corsato, manda um abraço para Paraíso do Tocantins. O repolho tá ligado aqui na Rádio Futebol Interior, TJP em Tocantins. Rapaz, eu faço um repolho, mas uma maravilha, meu repolho. Ih, rapaz, olha o Vila Nova. Todinho, lado direito, cruzou na boca do gol, vai empatar o jogo, Vila.
Alisson! Tá empatado o jogo! Gol do Vila Nova! Na marca de 39 minutos passados do primeiro tempo, Júnior Todinho pela esquerda cruzou na pequena área, goleiro não sai, zagueiro não corta. E aí o Alisson, capitão do time, manda a bola pro fundo da rede. Olha que o Alisson não é tão grande assim, hein? Tá empatado o jogo. Agora um pro Vila, um pra Ponte Preta. Detalhe, selfie do gol do Vila aí, ô Pedrolino. O Júnior Todinho jogou com a mão pro Alisson. Ele cruzou na pequena área, o Alisson sozinho cabeceou. Tava lá o Matheus Silva, também tava lá o Luiz Felipe na bola. Ninguém subiu, sobrou pro Alisson empatando a partida. Ponte Preta 1, Vila Nova 1, Marcelo. Essa bola é pro goleiro, né, cara? Essa bola na pequena área, o goleiro tem que sair, né, cara? Bola viajou, veio na pequena área, não veio tão forte. O Pedrão tinha que ter saído. O Pedrão é bom goleiro, mas o Pedrão tem uma dificuldade danada pra sair do gol, cara. Enfim, tá empatado o jogo. O resultado era bom. Ainda não tá tão ruim assim, mas a Ponte volta pra zona da degola. Agora com 39 pontos. A Ponte volta pra zona do rebaixamento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Ponte de novo, bola do Luiz Felipe, tocou pro Renato dentro da grande área, faz a finta, tocou pra quem vem de trás, é o Igor Inocêncio, bateu pro gol, pra fora do gol. Chegando, a Ponte Preta tentou desempatar o jogo, sai na frente de novo, mas pegou mal na bola o Igor Inocêncio, Pedro. Mal na bola o Igor Inocêncio, depois de um belíssimo toque do Renato, tiro de meta pro Vila, Denis Júnior na bola, segue 1-1. 41 do primeiro tempo, Marcelo. Darcy Altino pra cima, Macaquinha, pelo amor de Deus, vai nega véia. Vivi Vicente, palhaçada, Silvana Pereira, bora Macaca, Roberto César Santos, absurdo, levar um gol de jogador de 1,5 metro. E os caras vêm de novo, hein? Campo de ataque, lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai sobrar lado direito é pro Todinho, fez assistência, pedalou, invadiu a grande área, vai pra cima do Roca, solta atrás pro autor do gol, Alisson, cruzou na boca do gol, Matheus Silva tira dali, completa Iago Dias, a bola cai pro time do Vila pelo lado direito, bola com o Rian, solta a bola pra Alisson, capitão do time fez o gol, aliás, os dois capitães fizeram os gols do jogo por enquanto, Elvis e pênalti pra Ponte, Alisson pro time do Vila, de cabeça, a bola pro time do Vila, bola com Arisson, ou Arilson, né? Pelo lado direito pro Alisson, cruzou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, sufoca o Vila, mais um escanteio no jogo, o quinto escanteio no jogo pro time do Vila, é o terceiro, viu, Pedro? Mais um escanteio no jogo, o Vila chega perigoso no gol do Pedro Rocha, 42 do primeiro tempo. Quem vai pra bola, Marcelo, é ele, o camisa número 20, João Lucas do Vila Nova. João Lucas, depois o Bolacha vai arrumar lá 5 escanteios no jogo. E jogada ensaiada, hein, pro Rian, meia altura na boca do gol. Hudson mete o pé na bola, tira, cai com o Elvis. Tira daí, Elvis. Agora o Roca tirou. Tá certo o Roca. Joga a bola a esmo mesmo, tira daí. O Nero 1 tá com a gente. Não tem um dia de alegria, tá dando uma tirada de sarro aqui. Absurdo levar um gol, já falei essa do Roberto, né? Não tem como não passar assistindo o jogo da Ponte. Passar deve ser mal, ela fala que é isso. Passar mal, misericórdia. E agora cartão pro Emerson Santos ali, hein? Em cima do Alisson. Chegou chegando. Não pegou não, hein? Ele tenta... pegou. Não pegou, né? Que o Alisson caiu com delay, né? O Alisson, mais um cartão no jogo, segundo pra Ponte. Emerson Santos, toma cartão, Pedrolino. Emerson Santos amarelado junto com o Matheus Silva, falta perigosa pro Vila Nova. Ele, Marcelo. João Lucas na bola. Invictus, seu espaço de eventos em Campinas e região, às margens da rodovia Dom Pedro em Valinhos, 19981096070. Invictus, com a gente na transmissão. Daqui a pouquinho tem um intervalo de jogo, quarta-feira, 9h30 da noite, 9 da noite, YouTube Futebol, YouTube Hora da Macaca, tô loucaço, hein? YouTube Hora da Macaca, tem a Hora da Macaca. Vamos se segurar aí, Ponte. Cristiano tá na bola, João Lucas com a esquerda, Cristiano com a direita. João Lucas direto pro gol, foi embora, amém, Jesus. Futebol Interior. Jesus. Pegou mal na bola o João Lucas, hein, ô Pedro? Pegou mal na bola o João Lucas, você lembra? Não sei se era um programa que passava na televisão, se era um comercial. Ficava assim, 9 da noite.
Era um comercial, não era? Comercial. A voz da consciência, nosso Bolachita tá falando que era um comercial. Ângela Maria, vamos Ponte, Roberto César Santos, Matheus Silva é Bisonho. A Vivi tá falando, você tá doido? Eu sou louco, viu, Vivi? Mas hoje eu tô mais tantã ainda. Porque na área pequena, Marcelo, o goleiro não sai. A área é dele. Então, cara, tem que sair do gol. Na pequena área tem que sair do gol. Você não pode ficar estático na pequena área, né? Tomar um gol de um cara de 1,5 m. Né? Tá certo que o zagueiro poderia ter cortado, mas a bola ali... Ih, rapaz! Os caras vão virar o jogo, quer ver? Bola pro Alisson, vai pintar o gol, bateu! Pedrão defendeu! Pedrão defendeu! Ele toma, ele não consegue sair do gol. Impedido. Mas ele faz umas defesas impossíveis. O auxiliar número 1 marcou impedimento, é isso, Pedro? Isso mesmo, o auxiliar marcou impedimento, mas foi mais uma belíssima chance do Vila Nova. O passe do João Lucas pro Alisson. Ah, não tava Sei não, hein, Marcelo? Tava não, se sai o gol ia valer, hein? Se sai o gol, é gol. O Pedrão salvou nós. Mais 5. Pedrão salvou nós. Tá certo que o Bandeira marcou impedimento, mas o Pedrão salvou nós. E o Vila Nova manda no jogo agora, hein? Vem de novo o campo de ataque pela direita. Alisson bate na bola ali, o Nilson. E ela bate no Alisson, vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa pra Ponte. Vamos até 50. A Ponte sentiu o gol, né, Pedro? A Ponte sentiu o gol. Vamos ver como que vai terminar esse resto de primeiro tempo aí. Do 1-1, 45 do primeiro tempo, a lateral Heitor Roca na bola. Heitor Roca, o pessoal tá falando que era o comercial do Circo Vostok. O Paulo César mandou a mensagem aqui, o Hudson Batagini também. Obrigado, viu, gente? A minha memória é uma vaga lembrança. Você perguntar o que eu almocei hoje, eu não sei. Mas tá valendo. A rapaziada ajuda a gente, é assim que a gente gosta. Que você ajude na transmissão. Vamos, Ponte, vamos fazer o segundo gol. Bola com o Elvis, alongou o passe, tocou pro Renato. Chega por ali o zagueirão Dankler. Como zagueiro. Manda a bola pra lateral, vai, Pedro. Estamos ficando velho, hein? Eu bem mais, esse né? do circo aí, já estamos chegando, já passamos dos 30, hein? Bom, eu não lembrava, você lembrou. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Heitor Roca vai pro manual, 46 minutos passados do primeiro tempo, a Ponte saiu na frente. Pênalti marcado pelo Elvis, cometido em cima do Iago Dias, mas o Vila empatou. O Alisson de cabeça na pequena área. Mais um lateral pra Ponte. São 2 cartões amarelos no jogo, 2 pra Ponte Preta. Matheus Silva, Emerson Santos. Já tem um intervalo FI. Vou comandar o intervalo FI. Meu cachê hoje vai ser maior. Eu vou trabalhar pra caramba. Posse de bola pro time da Ponte, perde a bola. Recupera o Rian. Soltou a bola, campo de ataque, lado direito, chega por baixo a zaga da Ponte. Ia sair o João Lucas, mas o árbitro deu lateral pra Ponte. Eu achei que era pro Vila, mas o árbitro deu pra Ponte, melhor pra nós, porque o Nilson Júnior chegou no carrinho por baixo. Restaurante do Dadades, que entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Restaurante do Dadá. Quarta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Futebol e Interior, você acompanha as transmissões. No YouTube, Hora da Macaca, a Hora da Macaca. Geralmente é na segunda-feira, mas quando a Ponte joga, né, a gente muda o dia. Então, essa semana, como semana passada, vai ser na quarta-feira, às 9 da noite. Quarta-feira, às 9 da noite. YouTube, Hora da Macaca. 47, primeiro tempo. É a 36ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro. A Ponte volta para a zona da degola com esse resultado. 39 pontos, ficando atrás do CRB pelo saldo de gols. Posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo para Ponte. O Hudson bateu na bola 2 vezes, ela bate por último no jogador do Vila, vai embora, bateu no Todinho. É lateral, posse de bola, divisória do gramado, lado esquerdo favorece a Macaca. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vai o Roca, jogou essa bola lá na entrada da grande área, chega a zaga, tira. 2 tempos na coxa, mete o bico na bola, joga no campo de ataque o Matheus Silva. O Alisson, autor do gol, tá nele ali. Aí ele toca a bola pro Luiz Felipe. É pressionado pelo Urso, ganhou na bola, segundo o árbitro. Caiu no gramado, pediu falta, o árbitro não deu. Na sequência, bate na bola ali, o jogador da Ponte, não tem ninguém do Vila. A bola vai ficar com o Heitor Roca pelo lado esquerdo. Invictus, seu espaço de eventos em Campinas e região, às margens da rodovia Dom Pedro em Valinhos. 98109-6070. Invictus com a gente, Hipercap Brasil, restaurante do Dadá e concessionária Sim. Agora a bola veio no campo de ataque, o Elvis subiu e o jogador do Vila tá caído lá, o Rian com a mão nas costas. Caiu de mau jeito, hein? Fez a cama de gato ali o Elvis, o Pedro. Fez a cama de gato, é a segunda vez que o Rian cai de mau jeito, Marcelo, mas a bola já segue rolando.
49 do primeiro tempo. Mas o Vila quer virar o jogo ainda no primeiro tempo. Vem com o Emerson, com o Urso. Dá a ponta pro meio, Luiz Felipe dá o bote na bola. Aí chega por baixo o Dankler. Antes do Igor Inocêncio, joga a bola pra lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece a Macaca, daqui a pouquinho o intervalo FI. Abraços aqui pra Ângela Maria, pro Darcy Altino, Matheus Silva, a desgraça da Ponte, sempre ele entregando para os adversários. Ele tava na jogada aí, mas a bola passou dele, né? Acho que ali era mais pro Pedrão, viu, o Darcy? Hora da Macaca, 9 da noite, todos ligados no YouTube, Hora da Macaca. Vivi, valeu. Precisamos de mais um pênalti. Ih, rapaz, olha o Vila. Todinho daí, bateu pro gol. Tirou, a bola voltou. Batida de novo pro gol do Emerson, do Urso. Bate na zaga da Ponte, vai embora, escanteio. A gente não tem um minuto de sossego, cara. É sufoco em cima de sufoco pra fechar o primeiro tempo. 6º escanteio no jogo, 4º pro Vila. Lado direito vem bola na área aí, ô Pedro Lino. 4º escanteio pro Vila, João Lucas na bola, segue 1-1, já vai bater 50 do primeiro tempo, Marcelo. Olha o Apodi lá, já jogou na Ponte, tá ali pertinho do João Lucas que vai bater o escanteio pela direita. Chuveirou na boca do gol, Pedrão deu um murro, ela caiu na pequena área, Pedrão de novo, meu Deus do céu. Pedrão deu um murro na bola, a bola não subiu muito e não tomou distância. E não há tempo pra mais nada, com 50 cravados do primeiro tempo, apita o árbitro. Fim de espetáculo no primeiro tempo. A Ponte saiu na frente, Elvis cobrando pênalti a 31, mas o Alisson empatou a 39 deste primeiro tempo. 1 pro Vila, 1 pra Ponte Preta. Ponte mantém-se na 17ª colocação, 39 pontos na zona da degola com esse empate. Se permanecer assim, as 2 últimas rodadas vão dizer se Ponte ou CRB serão rebaixados para a Série C. Saída dos jogadores no gramado do Oba. É você, Pedro Lino. Saída dos jogadores do gramado, Dankler reclamando bastante com o árbitro, reclamando bastante com o Emerson. Tá lá o Elvis falando com o jogador do Vila Nova, o pessoal tudo de boa lá, 1-1 fim de primeiro tempo. Vamos esperar, ver se alguém fala, né, Marcelo? É isso, para Invictus, Hospital Hipercap Brasil, que apoia o Hospital do Amor, Restaurante do Dadá e também concessionária Sim, intervalo de jogo no ar. Vamos, Marcelo, Pedro. Alisson. Vai falar o autor do gol do Vila. Feito ali para se acostumar a essa nova posição também. Boa noite. Feliz por mais um gol. Agradecer a Deus por mais um gol, por estar atuando pela temporada. Eu mudei de posição, o Thiago quis que eu jogasse mais centralizado ali para atacar espaço. Claro que eu vim jogando a temporada inteira aberto pelo lado esquerdo, mas eu tô aqui para ajudar o Vila Nova, né? Acho que onde eles quiserem me colocar, eu vou estar à disposição para ajudar. Vou dar meu 100%, vou dar meu máximo para poder sair com a vitória. Aí o Alisson, Marcelo, ele deu uma cutucada no Thiago Carvalho e depois se esquivou, hein? O Alisson tem uma barba vasta e uma cabeleira bonita. Eu tenho uma inveja de quem tem muito cabelo, cara. Vamos falar com o nosso capitão agora? Elvis. Como você falou, começamos bem, mas fizemos o gol, saímos na frente, tudo que a gente queria. Só que aí depois perdemos a concentração do jogo e nessa reta final não pode perder. Tomamos o gol ali e ainda bem que acabou o primeiro tempo, o professor acertar ali agora pra gente voltar como a gente começou e se Deus quiser sair com a vitória. Valeu, Elvis. Tá aí o Elvis falando, Marcelo, falou que a gente tava comentando aqui antes de terminar o primeiro tempo, né? A Ponte fez o gol, tomou o gol logo em seguida e sentiu. E tava só esperando o primeiro tempo acabar. É isso, empatou o Vila Nova, a Ponte saiu na frente com o Elvis, Alisson empatou de cabeça, bola na pequena área. Pedrão poderia ter tentado sair ali, não fez, né? Mas vem aí então, depois do intervalo, o nosso intervalo FI, vamos falar um pouquinho da rodada da Série B, analisar esse primeiro tempo, prospectar o segundo tempo, quem sabe aí com alterações, enfim, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, você pode continuar mandando a sua mensagem lá no nosso chat no YouTube, Futebol Interior, que a gente vai ler também a sua mensagem aqui no intervalo FI, você que tá na live, compartilha a transmissão, dá um joinha, se não tá inscrito no canal, se inscreva, vai ser legal ter você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
Futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração para você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! DJs Pet, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Couça. Muito bem, tava conversando com o nosso Wendel Coral, fora do ar, né? E agora que eu percebi que já voltamos no intervalo FI, tem que ficar atento, viu, Marcelo? Você tem que ficar atento na transmissão. Nesse momento cai aqui a minha internet, mas daqui a pouquinho eu vou voltar lá pro YouTube. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente aí, acompanhando a nossa transmissão. Acho que vamos ter que reiniciar o nosso aparelho, mas daqui a pouco o Pedro Lino volta e faz isso pra gente. Mas a transmissão tá no ar, porque temos outras internets aqui, temos o backup, né? O portal Futebol Interior dá uma estrutura muito legal pra gente. Bom, intervalo de jogo para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Invictus, seu espaço de evento em Campinas. Gente, seguinte, é aquilo, né? A Ponte Preta começou bem o jogo, né? Vou fazer uma análise aqui, não sei se o internauta vai concordar comigo, mas se não concordar pode mandar no chat, não tem problema. Começou bem o jogo, teve dado um momento aí que teve até mais conclusão ao gol do que o time do Vila, né? E aí tem um pênalti em cima do Iago Dias, eu acho que é um pênalti, pra mim, assim, que poderia ser discutido, mas tem um empurrão, tem a mão nas costas do Iago Dias, o Elvis a 31 vai pra rede, faz o gol, converte, né? Só que a Ponte faz o gol, recua. E aí o Vila toma conta do jogo
numa bola do Todinho aqui na direita, perna esquerda, ele joga na cavadinha, passa pelo Matheus Silva, cai na pequena área e encontra entre o Luiz Felipe e o Matheus Silva o Alisson. Pequena área, gente, é do goleiro. E o Pedrão não faz a defesa. Só que depois o Pedrão, num lance do Alisson de novo, que ele entra no meio dos zagueiros e chuta cruzado, o Pedrão defende. O auxiliar levanta a bandeira marcando o impedimento, mas se sai o gol, ia ser confirmado o gol, porque não estava impedido o Alisson não. Então é assim, um no cravo, outro na ferradura do Pedrão, né? Ele vacila no gol, tem a falha dele no gol? Tem a falha dele no gol, mas ele evita que a Ponte sofra a virada. Vamos aqui trazer estatísticas do jogo. 56% de posse de bola para o Vila, 46% para a Ponte Preta. A Ponte, ela troca 185 passes com 76% de aproveitamento. A Ponte dificilmente nos jogos consegue um aproveitamento de 80% a mais de passes. Isso não é legal. O Vila, com 252 passes, trocou mais passes do que a Ponte e acertou mais. 87% de acerto, né? A Ponte finalizou 9 vezes no gol, o Vila 8. Teve um momento que a Ponte tinha 7 contra 3, né? A Ponte, ela acerta 2 chutes no gol, o Vila 2 também. Tá conseguindo mais do que habitualmente, né? Porque a Ponte, para acertar no gol, é uma dificuldade. Impedimentos, um do Vila que não tava, tá? Nenhum da Ponte, não tava impedido. Total de defesas 3-3, os goleiros trabalhando. Né, cartão amarelo para Ponte Preta, só 2 cartões, né, para o Vila nenhum. Enfim, a estatística deste primeiro tempo. Escanteios está na tela, são 6, né, estava na tela até agora há pouco, 6, 4 para o Vila, 2 para a Ponte Preta. Enfim, repito, 56% de posse de bola para o Vila, 44% para a Ponte. A Ponte tem um aproveitamento de 76% nos passes, do Vila 87%. A Ponte geralmente não consegue acertar os passes. O Pedro, se quiser, reinicia pra gente aquele roteador ali, pra gente voltar a ter a internet nos nossos aparelhos móveis. É pra agora. Porque você não tá na tela ainda, então você pode ir lá e reiniciar pra gente. Já vou perguntar aos bancários da Ponte e do Vila Nova, né? Mas agradecendo você que tá na nossa audiência, acompanhando aqui o Intervalo FI, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Quem vence o jogo, você pode votar também. 58% entendendo que a Macaca vai vencer o jogo, né? Vamos lá. O Gralax 5 tá falando que o jogo vai ser 1-1. Gustavo Carvalho. O Matheus esperou o Pedrão e ele esperou o Matheus. Bem isso, Gustavo Carvalho. Bem isso mesmo. O Wilson Correia. Se Deus quiser, a Ponte ganha. O Cauã. Será que a Ponte Preta ganha? Eu espero que sim, mas não sei não, viu? Silvio Seico, até tomar o gol, estava jogando bem. Tô com você, Silvio. Só precisa avisar o Matheus Silva e o Roca. O jogo já começou. E vale a permanência da Ponte no campeonato. É jogo decisivo, né? E eu tô com o Elvis. Parece que o time deu uma desconcentrada. A gente, quando eu falo a gente, a Ponte, sentimos o gol, viu? Sentimos o gol de empate. Estão falando aqui, relei do ex do Renato. O Renato, eu não sei se jogou no Vila Nova, não. Tem gente que fala que jogou, tem gente que fala que não jogou. O Elvis jogou no Goiás. No Vila, o Elvis não jogou. O Elvis teve a proposta do Vila e não foi, tá? Já quando ele estava na Ponte, ele teve proposta para jogar no Vila. E no primeiro turno, a Ponte ganha do Vila Nova, naquela sequência que o Nelsinho faz lá de 6 jogos em casa de vitórias. A Ponte ganha o jogo por 2-0 e um dos gols é do Elvis. O Elvis gosta de fazer gols contra o Vila, né? O João Limírio Neto tá dizendo que precisamos de mais um pênalti. Enfim, rapaziada com a gente aí. O Alexandre TJP 01. Putz, não poderíamos tomar esse gol. Mas tomamos. O Silvio Seico. Ganhar do Vila e do Avaí fora. Tá menos difícil ganhar do Sport em casa. Volume do jogo do Sport é dureza. O Vila, ele já... o Avaí já não tem mais o que fazer no campeonato. O Sport ainda vem lutando pro acesso. Vai, Pedro! Marcelo, Renato, atacante da Ponte Preta, já jogou no CRB, no Avaí, na Chape, no Ceará, no Fluminense, no ABC, no Sport, no São Luís de Alagoas e começou no Corinthians de Alagoas. Então não jogou no Vila não, tá? Então não é ex do ex se o Renato fizer não. Ô Pedro, passa pra gente os bancários.
primeiro da Ponte Preta, do João Brigatti na sua reestreia, pra gente tentar aqui ver se podemos ter alguma alteração ou não, vai. Caso o técnico João Brigatti queira fazer alguma mudança no segundo tempo, a Macaca tem no banco William no gol, Sérgio Rafael na zaga, Dodô, Castro, Emerson, João Gabriel, Ramon, Cauã, Everton Brito, Guilherme Portuga e Matheus Regis. Cara, olha, olhando aqui, o Matheus Silva tem cartão, né? Eu tiraria o Matheus Silva, colocaria o Sérgio Rafael, não sei se o Pedro vai concordar, se a audiência vai concordar. E o Emerson Santos tem cartão também. Eu iria de Matheus Regis, daria uma forçada no Guilherme Portuga, colocaria o Dodô. Nossa, ia fazer e o Sérgio Rafael. Você ia fazer 4 alterações? Sim, sim. Eu tiraria o Emerson Santos. Cara, eu tô pensando seriamente em colocar aqui mais um atacante, o Matheus Regis. Mas eu tiraria Emerson Santos e Matheus Silva e colocaria Sérgio Rafael. Eu tiraria os 2 jogadores amarelados e colocaria Sérgio Rafael e Matheus Regis. Tem um internauta perguntando se o Vila já figurou na primeira divisão em 84. Não tenho a mínima ideia, cara. Posso até pesquisar aqui, mas não tenho a mínima ideia, viu? É o Gralac que tá perguntando. Tira esse Renato Moto, não faz nada, coloca o Matheus Regis. Então, o Carlos Lemos Matozinho, mas o Renato do ataque da Ponte é o que tem menos vergonha do gol, viu? Tira esse Matheus Silva péssimo, com o cartão coloca o Castro de zagueiro. Pode ser uma opção também, mas eu não gosto do Castro de zagueiro. A Ponte precisa colocar o Emerson volante para povoar o meio campo. A segunda bola tá sempre com os caras. Você falou banco de reservas, eu não prestei atenção. O Emerson tá no banco, ô Pedro? O Emerson tá no banco. O banco de novo então da podia Macaca, tirar um Emerson e colocar outro. William, Sérgio Rafael, Dodô, Castro, Emerson e João Gabriel, Ramon, Cauã, Everton Brito, Guilherme Portuga e Matheus Regis. E do Vila Nova, caso o técnico Thiago Carvalho queira fazer alguma mudança, House, e não é a bala no gol, Vanderlei, Igor, Luciano Naninho, Guilherme Lacerda, Du Fernandes, Gabriel Silva, Henrique Almeida, Kaique, Apodi e Vitor Graziani. Eu tô vendo o 18 ali, da Ponte. Quem é o 18, Pedro? É o Castro? 18 da Ponte é o Emerson. É o Emerson? Então o Emerson entrou, hein? É que vamos esperar confirmar daqui a pouco. Mas o Emerson entrou e eu não tô vendo o outro Emerson, não. Eu acho que saiu o Emerson Santos, entrou o Emerson. Mas a gente vai confirmar daqui a pouquinho, porque vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Posse de bola do Vila Nova. Tem de novo. Bola rolando no tapete verde do Oba. Tem emoção na ponta da chuteira. Seja bem-vindo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Costa. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior comigo, o presidente Pedro Lino e também o Bolacha na mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Vai, Pedro! Substituição na Macaca, saiu o camisa número 8 amarelado Emerson Santos e entrou o xará dele, o camisa número 18, Emerson, que também é Emerson Santos. E tiraram o Santos por causa do que estava primeiro, Marcelo. Sai um Emerson, entra outro. Enfim, o Emerson estava amarelado. Uma das alterações que eu teria feito, a outra é tirar o Matheus Silva. E agora tem uma falta em cima do Nilson Júnior. O Alisson disse que não fez. Antes do primeiro minuto, a primeira falta, já nesse segundo tempo. A nossa audiência que está junto com a gente, obrigado. Você que está acompanhando a nossa transmissão. Tamo junto e misturado. Mesa de áudio e vídeo do Bolacha. E com o Pedro Lino, com a gente aqui na transmissão. Olha a ponte, cruzamento na boca do gol. Pega, Denis Júnior. Fica com ela o goleirão do Vila Nova. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Grac tá perguntando se eu tenho saudades do time de 77. Eu tinha 5 anos. Confesso que eu não vi esse time jogar, infelizmente. Eu comecei a acompanhar a Ponte de 79 para 80. Mas se esse time da Ponte de 77 não conseguiu ser campeã, eu posso até errar o time, daqui a pouco eu vou até tentar escalar o time aqui, mas era Carlos, Jair ou Edson, Polozzi, Oscar, Odirley. Se eu tiver errado depois vocês podem me corrigir. No meio campo da Ponte era Vanderlei, Marco Aurélio de cá. O ataque era Lúcio, Rui Rei e Tuta. Lúcio, Rui Rei e Tuta. Esse era o time de 77. Depois o pessoal pode me ajudar aqui. Mas mais ou menos essa era a base do time. Olha que timaço que a gente tinha, né, cara?
Você acha que não tem saudades? Eu não vi esse time jogar. Queria ter nascido até em 1969, 1970 para ver esse time jogar. Se eu sou pontepretano e não vi o time de 77 jogar, imagine se eu tivesse visto o time de 77 jogar. Eu era 1000 vezes mais pontepretano. Mais um abraço pra você. Paulo Lino, vamos macaca querida, amor da minha vida. Guilherme Portuga não, tá dizendo Gustavo Carvalho. Olha o Vila. Alisson, autor do gol de empate, vem pro campo de ataque, tocou pro João Lucas. Hudson chega, tira, jogou pra trás. Nilson Júnior, tira daí, querido. Tira daí, o Hudson jogou essa bola na fogueira pro Nilson Júnior, ele girou. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tá perguntando se eu tenho saudades do Rui Rei. Não. O Gustavo Carvalho, Matheus Regis, só Sassarica. Dodô é mais incisivo. Eu também teria colocado o Dodô. Boa. Então no lugar do Matheus Regis eu colocaria o Dodô. Olha o time do Vila, olha o Vila, Alisson chega por baixo, Hudson faz o corte, toca a bola pra Iago, Iago soltou essa bola, tocou pro Elvis, caiu no gramado, pediu falta, o árbitro não deu vantagem, Igor Inocência, pode ficar pedindo falta, esperando falta, jogou na frente, a zaga tirou, voltou, sobrou com o Hudson, ele é forte, vai pra cima da marcação do João Lucas, das costas para a marcação, bem à esquerda, toca a bola, é pro Emerson, tentou o lançamento, tentou alongar pro Roca melhor, pra recuperação do Vila com o Rian, sai jogando, toca pela direita, vem Vila Nova, vem Todinho, campo de ataque, ele que fez assistência pro gol do jogador Alisson, a bola sobra pra ponte, faz o corte, vem com ela o Igor Inocêncio, faz o giro pra cima da marcação, solta na quarta zaga, campo de defesa, bola pra Nilson Júnior, deu pra Hudson, Hudson trabalha com Nilson Júnior, pra Hudson, vai ficar os 6-2 tocando bola aí, Hudson, Nilson Júnior, Hudson, toca agora pro time da ponte pra Emerson, Emerson dominou, deu pro capitão, deu pra Elvis, soltou essa bola no campo de defesa, toca a bola pelo lado esquerdo pra Emerson, deu pra Nilson Júnior trabalha, solta essa bola aqui no campo intermediário pro Emerson, de novo pra Matheus Silva, o Brigatti orienta, só o Pedrão agora no campo de defesa da ponte, a bola com o Matheus Silva de trivela, 3 dedos, tocou, bola na frente pro Luiz Felipe, chegou, tocou na grande área, a bola volta, sobra pra Igor, bateu pro gol, bate na zaga. Vai embora, escanteio. Rapaz, o Matheus Silva acho que aprendeu com o Elvis, hein? Meteu um arroz com 3 dedos lá. Luiz Felipe chegou na bola, escanteio pra ponte, mais um no jogo pra Macaca, Pedro. Belo passe do Luiz Felipe pro Matheus Silva, que voltou pro Igor Inocêncio lá meio que sem querer. O Igor Inocêncio chutou. A bola bateu no zagueiro do Vila Nova, é escanteio pra Macaca, Elvis na bola, 5 minutos do segundo tempo, Marcelo. O Alexandre tá dizendo que ele trocou 6 por meia dúzia, o técnico da Ponte Preta, o Paulo Lino, o Brigatti merece essa vitória. Quem sabe? Paulo Lino tá lá na GE trabalhando. Bom trabalho aí, viu? Bom trabalho aí, Paulo Lino. Elvis vai pra bola 5 do segundo tempo, perna direita autorizada, chuveirão na boca do gol, sobe, a zaga tira, caiu na pequena área aí, ó. O goleiro foi buscar, ó. Caiu na pequena área, mas o goleiro falou, é minha. Saiu gritando, todo mundo se afastou. Denis Júnior sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tamo junto, 7 da noite mais 41 minutos, estamos aqui nos estúdios do Portal Futebol Interior, na Chácara Primavera, Taquaral, Campinas. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do Vila Nova, tá tudo igual, 1-1, bola enfiada na frente pro Juan, não evitou a saída. Nossa, a bola já tinha saído, hein? Tiro de meta. Tiro de meta pro time da Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Gralac tá falando que 77 é o ano da democracia corintiana. A Silvana Pereira diz que teve o prazer de ver o time de 77. O Guilherme Tavares manda um bora Pedrão. Vamos Macaca, vamos Ponte. Bola com Roca pela esquerda, trabalhou, tocou essa bola. É pro Renato, fez o corte, fez a ginga, perna direita, cruzou na boca do gol, tentou toque de cabeça por ali. O Iago Dias, ela ficou, saiu fraquinha, o goleiro pegou. Sai jogando, toca pra Alisson aqui no campo de defesa. A Ponte tenta fazer a pressão, rouba a bola, Ponte, bola por baixo, tenta o Igor Inocência, a bola sobrou com o Alisson, escorregou, o Luiz Felipe vai pra cima dele, empurrou, fez a falta, tá parado o jogo. Falta, campo de defesa lado esquerdo, favorece o time do Vila Nova. O Gralac escala o time do Corinthians aqui, era um bom time, mas o da Ponte era melhor. Marcelo Borges manda Carlos, Jair, Oscar, Polozzi, Odilei, Vanderlei, Marco Aurélio, de cá, Lúcio, Rui Rei, Tuta, tinha Parraga, enfim, outros, né? Valeu. Roberto César Santos, pode jogar Sal Grosso de novo.
Boa noite, Espírito Santo. Tá dizendo o Risse, Thomas Risse. Valeu, tamo junto. Ó, você que tá junto com a gente aqui acompanhando a nossa transmissão, manda mensagem, curta a nossa transmissão, dá um joinha. Fique à vontade, compartilha. Vamos que vamos fazer essa transmissão bombar, chegar a mais torcedores, viu? Obrigado você que tá junto com a gente. Falta pro Vila, bateu rapidinho, a bola já vem pelo lado direito pra Rian. Chega, encosta na marcação, sai jogando o time da Ponte. Renato, deu o drible da vaca, a bola volta com o Elvis. Fez a finta pra cima da marcação do Cristiano. Passa o Iago, ele preferiu tocar a bola pra Igor Inocente. Por que não experimenta pro gol, Igor? Iago passou pela direita, ele viu, toca pra ele, Igor. Vai pra dentro da grande área, tá por lá também o Renato. Chega pra ajudar o Luiz Felipe, ele viu, tocou pra ele. Luiz Felipe toca pra Iago, agora todo o time do Vila se recompõe, a bola é pro Emerson, escapuliu dele, será que dá pra pegar? Pegou, tocou pro Hudson, dá o bote, João Lucas, agora deu ruim pra nós, hein? Bola enfiada na frente, vai chegar ali o Matheus Silva, sai jogando, interior. O time do Vila, bola enfiada na frente, Nilson Júnior, e o Alisson fica pé da vida, pedia falta, eu não vi falta não, mas ele pediu falta, Nilson Júnior, preciso na recuperação, a Ponte sai jogando com o Roca, toca a bola pra Elvis, Elvis dominou, soltou essa bola pro Renato. Renato deu pro Roca. Solta a bola, um pouco mais atrás, pro Elvis, 8,5 no primeiro tempo, 1-1. No primeiro tempo, o Elvis foi pra rede. A Alisson empatou pro time do Vila. Elvis tocou a bola pro Emerson. Chuta, Emerson. Arrisca, Emerson. Preferiu tocar pela direita para Luiz Felipe. Vai pra cima da marcação. Pra lá, pra cá. Linha de fundo por baixo, Alisson. Pra você ter escanteio pra Ponte, hein, Pedro? Escanteio pra Ponte, o Luiz Felipe. Era o Luiz Felipe ali? Isso, ele mesmo. Luiz Felipe foi pra cima do Rian. A bola bateu por último no Luiz Felipe, hein, Marcelo? Vamos aguardar. Vamos ver o que é. Porque tiro de meta, escanteio pro Elvis na bola. O Alisson tá bravo lá, o João Lucas tá bravo também. Todo mundo conversando com o árbitro. É escanteio pra Macaca, Elvis na bola, Marcelo. A bola bate por último realmente no Luiz Felipe, mas o Bandeira marcou escanteio, o árbitro confirmou, então escanteio pra Ponte. 9 minutos passados o segundo tempo. Vamos, Elvis, joga na cabeça de alguém da Ponte aí pra mandar pro fundo da rede. Chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, desvio da zaga. A bola voltou, rebote, pintou o gol da Ponte, Igor Inocêncio chutou, a bola defendida pelo goleiro, sobrou pro Iago, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol! Não sei se foi o goleiro ou se foi o zagueiro que tirou, sobrou a caráter pro Iago Dias. Iago Dias bateu pro gol, aí foi travado pela marcação. No chute do Igor Inocêncio, a bola bateu na zaga, pererecou, voltou pro Iago Dias. E aí por baixo fez o corte o James. Escanteio pra Ponte, troca o lado aí. Pedro! Bate e rebate na pequena área, o Igor Inocêncio sobrou pra ele, ele chutou, a bola bateu no 33 do Vila Nova, o Dunkler que saiu comemorando bastante. É escanteio pra Ponte Preta, Elvis na bola, Marcelo. Bateu no Dunkler e também no Denis Júnior que comemorou. Escanteio pra Ponte, vai pra bola, Elvis chuveirou no primeiro pau na boca do gol. Dá um murro na bola, tira dali. Ela cai pro Roca de cabeça, chega, a zaga afasta o perigo. De novo, fica na intermediária. Brigada, boa bola boa. Será que dá pro Elvis chegar? Chega a zaga, mete o pé na bola, tira. Não saiu, é nossa. Emerson dominou pela esquerda, tocou pro Roca. Vamos, Heitor, cruza na boca do gol, desviou, a bola sobrou pra o Igor Inocêncio, tocou dentro da grande área. Renato fez a falta. Foi brigar, fez a falta, tá parado o jogo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos passados o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 36ª rodada. No Oba, em Goiânia, o placar tá assim. Placar FI aponta, Vila 1, Ponte também 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Cossato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, fim de jogo, acabando o jogo no comando do Carlos Corsato. E pintou cartão pro Todinho. Todinho tá, fala muito, Todinho. Todinho, fala muito, Todinho. Nossa senhora. E agora o jogador da Ponte vai ser expulso. Cara, a Ponte Preta, o Iago agride o jogador do Vila Nova, que estava caído. Ele dá um chute na cabeça do jogador do Vila Nova. Expulso o jogador da Ponte, ô Pedro Lino. Expulso o jogador da Ponte, Iago Dias. O que ele foi querer fazer ali, Marcelo? Fala pra mim o que ele foi querer fazer. Ai, nossa senhora. É o Todinho e ele, os dois. Mas não chutou a cabeça não, pô. Foi nada.
Aí o juiz forçou também, hein? Pera aí, não. Ah, não, para, Marcelo, não foi nada. Um ali com o outro ali, não foi nada. Nada. Não, não foi na cabeça, realmente. Não, mas não foi pra expulso. Ah, não, mas ele tenta agredir, depois ele desiste. Ele tenta agredir. É claro que não foi pra tudo isso, né? Mas o Júnior Todinho também põe a mão no rosto dele. Ele já tem cartão amarelo, porque ele tomou agora há pouco. Né? Então poderia tomar o segundo cartão amarelo também aí, o Júnior Todinho. Cara, mas a gente não tem um minuto de sossego, cara. Mas aí também é erro do jogador, né? Cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. Vá plantar batata, Iago Dias. E o homem chegou, hein? E o homem está na casa, hein? CJC. Não vou nem anunciar ele agora, porque eu tô pé da vida, cara. Tô pé da vida. Ó, a TV tá repetindo o lance. Cara, o Iago segura. Ele tenta agredir, sim. Ele não foi na cabeça, tá, gente? É que na hora aparecia na cabeça. Acertou o joelho do Todinho. E o Todinho fica lá se contorcendo em dores e tal. Não foi pra tudo isso. Não sei se o VAR vai revisar. Vai falar, não era pra vermelho, era pra amarelo. Aí ele pode tirar o vermelho e dar um amarelo pro jogador da Ponte. Mas aí eu acho que é muita sorte pra nós. Substituição. Vai. Saiu camisa número 20 no Vila Nova, João Lucas. E entrou o número 17, Gabriel Silva. Saiu o João Lucas e entrou o Gabriel Silva com a 17 no Vila Nova. Gabriel Futebol Silva. Interior. Gabriel Silva, número 17. A Ponte teve um Gabriel Silva há pouco tempo atrás. Eu não sei se é esse, não. Mas, cara, expulsão confirmada. Gente, eu vou falar... Eu falei aqui no começo da transmissão, não lembro nem se eu falei no ar. Vamos ver esse lance aqui. Bola pro Alisson. Invadiu a grande área, pediu pênalti, hein? Aí chegou a zaga da Ponte, vai por baixo, o Pedrão fica com ela. O Alisson ali. O Matheus Silva tem que ficar na boa, na dele, que ele já tem cartão também. Mas eu falei aqui agora há pouco, e vou repetir. Os deuses do futebol, os deuses dos estádios não querem que Ponte Preta e CRB caiam. Mas os dois times querem cair. Eles estão brigando, mas de foice, para serem rebaixados. O Iago Dias, que não estava mal no jogo, né? O Nilson Júnior chega na jogada com o Alisson. Pra mim, busca de espaço ali, não foi nada. Né? Não sei se o VAR vai dar pênalti, mas pra mim nada. Mas eles querem, cara. Ponte Preta e o CRB, eles querem estar na Série C na próxima temporada, né? E aí o Iago Dias vem me dar uma dessa, cara. Me dá uma dessa. É o que a gente fala, cara. Tem que ter o coração na ponta da chuteira, mas a cabeça no lugar, velho. Ó, se a Ponte empatar o jogo, vamos levantar a mão pro céu, viu? Vamos levantar a mão pro céu aí. Vamos ver. Não tá valendo nada. Marcelo, Renato. Pelo lance ali, deu pra ver, não sei na sua opinião, foi de propósito ou não? Qual você fala? O lance do Iago Dias. Foi de propósito. Ele quer agredir o cara e depois ele tira o pé. Mas aí, já tava tudo parado. E o Elvis vai sair agora. Substituição. Na macaca sai o Elvis com a camisa número 10. Capitão Elvis saiu. E entrou o número 29, Everton Brito. Saiu o Elvis e entrou o Everton Brito. O Elvis tá com a cara de poucos amigos ali, viu? Ah, eu teria tirado também o Matheus Silva e colocado o Sérgio Rafael, que já tem cartão. Mas é isso. Vamos lá. A Vanessa Bauer falou que foi pênalti. Aquele lance do Nilson Júnior em cima do Alisson. O Gralac fala que falta de inteligência do jogador da Ponte. Vem por aqui o Urso. Lado esquerdo, vai pra cima da marcação dele do Luiz Felipe. Sai da ponta, vem pro meio, tocou pro Alisson. O Alisson não conseguiu dominar, a bola voltou, sobrou pra Ponte. Chega Renato, rouba. Aí o Alisson faz a falta, tá parado o jogo. Falta posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 16 minutos e 20. 16 e 20, segundo tempo de jogo. Brasileirão Série B, 36ª rodada no placar FI. Ponte, Vila e Ponte, tá tudo igual, 1-1. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. E agora tem uma falta pro time do Vila aqui no campo de defesa. Falta em cima do Emerson Urso, do Igor Inocêncio. Tá parado o jogo. Carlos, vamos falar uma boa noite pra galera aí. Você que chegou agora aqui na transmissão, vai apresentar o fim de jogo. Tudo igual, um pra Ponte, um pro Vila. Grande abraço, boa noite. Fala, Corsato. Grande abraço pra você. Boa noite pro Pedro Lino, pro Eduardo Rodrigues do Bolacha e pra nossa grande audiência. Eu chego e já vejo aí o Iago ser expulso. A gente colocar na conta do árbitro a expulsão do Iago,
no mínimo, não querer dizer que faltou inteligência pro atacante da Ponte. Ele corre o risco. Se foi com intensidade para expulsar ou não, mas ele corre o risco. Vamos ver esse lance. Everton Brito dominou, chuta pro gol, Everton Brito. Demorou pra tocar, passou, soltou a bola dentro da grande área pro Igor Inocêncio. Perna direita, bateu pro gol, bate na zaga, bate nele, vai embora. Tiro de meta. Mas o Everton Brito demorou 1 hora pra bater pro gol também, Pedro Lino. Demorou 1 hora e sobrou ali de novo pro Igor Inocêncio, que chutou no zagueiro do Vila Nova, a bola bateu nele, é tiro de meta pro Vila. 18 do segundo tempo, segue 1-1 no Oba, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha o Vila, campo de ataque pela direita, Todinho, bateu pro gol, fraquinho. Sai do gol, Pedrão, pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte no ataque, Everton Brito tocou para Luiz Felipe, invadiu a grande área, por baixo chega, faz o corte à zaga. Foi o Dankler, ele que evitou o gol da Ponte agora há pouco ali. Também estava o goleiro Denis Júnior. Lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito favorece a Macaca. Luiz Felipe tocou a bola para o Igor Inocêncio, a bola saiu, hein? E agora o jogador do Vila fica caído ali. Eu vou esperar o replay para ver o que pegou, o que aconteceu. Parece que é cãibra, né? Cãibra do jogador da equipe do Vila Nova. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos André, meu Deus, tá muito difícil a situação da Ponte. A Vivi manda boa noite pro Carlos, fala oi Carlos. O Rafael, será que vira? Eu espero que não. Darcy, Iago Dias, Risso e Matheus Silva devem estar na folha de pagamento. Bom. Valeu, Darcy, obrigado. Cara, tem umas expulsões que a gente não entende, né, velho? Tá certo, a gente entende a situação do clube, a situação do campeonato, mas, cara, qual é a possibilidade de você tentar ganhar um jogo? Com 11 em campo ou com 10? Tem que ter cabeça no lugar, cara. Cabeça no lugar é o que a gente pede, mas... 19h40, a Ponte vai tocando bola. Aqui no campo intermediário, Hudson tocou pro Emerson. Emerson pro Matheus Silva, alongou o pato. Meu pai amado, Jesus do céu. Só chamando o teaser. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Marcelo, o que tá acontecendo com o futebol campineiro? Tá sucateado já há algum tempo, né? O Thiago Caetano, foi o Gralac que mandou essa mensagem. O Thiago Caetano, abraço Marcelo, aqui é o Thiago Caetano, grande Thiagão. Comentarista que enxerga o jogo, assim denominou o Carlos Corsato quando ele fez parte da nossa equipe. A Vanessa Bauer, mais 1-1 é um resultado bom, pois o Vila é o melhor mandante, pelo menos um ponto a mais. Agora eu também tô com você, Vanessa. Também tô com você, o Vila é muito forte em casa. Vem Vila, campo de ataque, bola com o Cristiano, jogou essa bola dentro da grande área, Luiz Felipe afasta, tira o perigo dali, a bola caiu com o Igor Inocêncio de cabeça pro Everton Brito, chega no meio do caminho, Arilson, domina pro time do Vila, solta essa bola pelo lado esquerdo, trabalha o Vila, tem o 21 em campo, depois o Pedro vai dizer pra mim quem é o 21. Posse de bola pro time do Vila Nova, vem trabalhando no meio, bola com o Arilson, recebeu do Carequinha, Cristiano, solta a bola pra Dankler, campo de ataque, o Vila Nova sobe as suas peças, vem pro campo de ataque, ou eu vi demais, não, é ele sim, é o 21, tá lá, campo de ataque, vai pra cima, Matheus Silva, chegou, empurrou, fez a falta, o árbitro não deu, não, deu a falta não, deu a falta não, deu a falta ou não, o Matheus Silva joga a bola pra fora. O jogador tá caído lá, ele não deu a falta. É o tal do fair play, né? O cara tá machucado, o cara tá no chão, ele não deu a falta, tem que parar o jogo. Aí o Matheus Silva foi lá e jogou a bola pra fora. Esperar que o Vila Nova a bola pra fora também, né? É o tal do... Marcelo, é o tal do fair play. Saiu o Emerson Urso, né? Que tava com o 21 é quem? 21. O 21 é o Kaique. Entrou na vaga do Emerson Urso. Beleza. Então é a segunda, Pedro? A segunda, né? Isso, é a segunda. Saiu o João Lucas e o Emerson Urso. Entrou o Gabriel Silva e o Kaique no Vila Nova. Mas aí foram duas paradas distintas, tá?
Então a primeira foi o Gabriel Silva, agora com o Emerson Urso, já fez 2 paradas aí o técnico Thiago Carvalho. Ele tem mais 3 alterações, mas só com 1 parada. Vem Cristiano, dá o bote o Hudson, rouba na bola, mas na sequência não conseguiu ficar com ela. O problema é que se ele rouba a bola, tinha ninguém no campo de ataque. A ponte tá toda atrás da linha da bola. Ia chegando o Everton Brito, aí posse de bola pro time do Vila Nova. A bola com o Cristiano, soltou essa bola no meio, vem trabalhando com o Arilson, dominou, soltou a bola pelo lado esquerdo. Quem domina por aqui é o Juan. Eles pensa, solta a bola pra Kaique pela ponta esquerda, pro Juan, linha de fundo na cavadinha, cruzou na boca do gol, tira Matheus Silva. De coxa, tocou a bola para o Igor Inocêncio, de carrinho, deu passe, é pro Luiz Felipe, pelo lado direito, chega por ali a marcação do Arilson, pediu a falta, o árbitro não deu, Luiz Felipe ganha na sequência, agora sim a falta, Matheus Silva caiu, e o Luiz Felipe tá ali, tretando com o Arilson. Luiz Felipe tem cartão? Não tem cartão, Luiz Felipe. Mas não compensa isso, né? Matheus Silva, quem sabe, né? O Matheus Silva não sente alguma coisinha pra sair, né, Pedro? O Matheus Silva tá caído, chamou, já levantou, já tudo certo com ele, Marcelo. Mas essa briga do Luiz Felipe com o Arilson foi meio complicado, hein? Foi foice pra todo lado. Agora, eu não estava na transmissão, né? Mas o Brigatti erra, né? O Brigatti teria que ter tirado, por exemplo, o Heitor Roca, não jogou nada no primeiro tempo, né? Não jogou nada no primeiro tempo e o gol do Vila Nova, culpa dele e do Matheus Silva, né? O Matheus até entendo ele não tirar o cara do time, que é o zagueiro, tá lá, também teria tirado, mas o Heitor Roca tinha que ter saído, né? Colocar o João Gabriel no time, né? E quando ele coloca o Everton Brito, ele tem que colocar o Dodô, né, cara? Também acho. Colocar o Dodô, não o Everton Brito, pô. Everton Brito é... O Dodô e o Matheus Regis, né? Por mais que o Matheus Regis cisque, ele dá uma movimentada no jogo também. Ó, se o Everton Brito fizer um gol, eu vou falar na transmissão, eu te amo, Everton Brito. Mas, cara, difícil. Mas vamos que... É o que a gente tem, né, cara? Vamos lá. São esses jogadores que vão tirar a ponte do rebaixamento, se Deus quiser. Se Deus quiser, porque eles parecem que não querem. É posse de bola pro time da Ponte, bola com o Emerson, dominou, tocou pro Everton Brito, toca essa bola pro Emerson, vamos Ponte, vamos Macaca, pelo lado direito é pro Luiz Felipe, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol pro Renato, sobe a zaga, tira. O pessoal reclama do Renato, mas é o único cara que quando a bola chega, ele tenta jogar no gol. Bola pro Everton Brito, deixou passar, tocou pro Roca, sai da ponta, vem pro meio, toca essa bola pra Renato, boa bola, boa, lado esquerdo, pro Roca, cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça, atrapalhou o Renato. Tava chegando por ali o Luiz Felipe. E agora tome contra-golpe. Vem o time do Vila Nova. Vem o time vermelho e branco. Bola com o Kaique. Dominou, soltou essa bola. Tocou pro Alisson. Ele que empatou o gol pro time do Vila Nova no primeiro tempo. Tocou pro Carequinha. Cristiano, volante bom de bola. Solta a bola pro Watson. Nilson Júnior tá na marcação. Aqui pelo lado esquerdo. Nilson Júnior, vai na bola, meu filho. Vai na bola, meu filho. Mas o árbitro tá dando tiro de meta pra Ponte Preta. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 25 minutos passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 36ª rodada. Placar do Oba, Vila 1, Ponte 1. Daqui a pouco a bola vai rolar 9 da noite para Paysandu e Brusque. E também às 9, o Santos pode matematicamente cravar a sua volta à Série A em 2025. Joga contra o Coritiba no Couto Pereira. Substituição. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Quarta-feira, 9 da noite, YouTube Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca, não perca. Vai, Pedro, informação. Saiu camisa número 80 na Ponte Preta, Hudson, e entrou o número 15, Castro. Saiu o Hudson e entrou o Castro na Ponte Preta. Cara. Vai, Carlos. O Hudson cansou, né, Marcelo? Dá pra ver nitidamente que ele tá cansado, né? E a Ponte precisa colocar fôlego no jogo. Você pode ter as suas restrições com o Castro? Sim, você pode ter as suas restrições com o Castro. Mas ele tem aí 20 minutos, 5 minutos, vai meia hora de jogo com os acréscimos aí, pra entregar tudo. Eu, se sou o Brigatti, não fico sem fazer as 5 alterações. Ele tem que oxigenar esse time. Ele tem que dar gás pro time, porque a Ponte joga com um jogador a menos. E não dá pra questionar, Marcelo, até quando o Iago estava em campo, né? Que o time não tá correndo. E com 10 os caras estão tentando. Mas é aquilo, o time já é bem limitado, né? É isso, olha o Luiz Felipe, que jogada que ele fez do lado direito no campo de defesa, mas estava impedido. O Luiz Felipe não tá mal no jogo não, cara. Tá jogando bem o Luiz Felipe, viu? Acho que é uma das melhores partidas que eu vejo do Luiz Felipe no jogo. E o Iago Dias.
Não tava mal no jogo também, mas fez essa bobagem aí. Mas não tava mal no jogo o Iago Dias. Cara, eu tiraria o Matheus Silva. Eu tiraria o Matheus Silva porque já tem cartão. Enfim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Gralax 5 tá aqui, o Albert Cavalcante, boa noite, amigos. Amanhã ele vai estar na transmissão do Guarani. Olha o Vila, campo de ataque, bola com o Kaique, soltou na frente pro Alisson, no meio do caminho, o Nilson Júnior. Afasta, tira o perigo dali, depois saiu jogando errado, hein? Sobrou pro time do Vila, vem pular o Arilson. O Arilson dominou, fez a falta, Igor Inocêncio tá parado o jogo. Na verdade não foi o Arilson, foi o número 17 que tava na jogada. O Gabriel Silva tá parado o jogo, posse de bola pro time do Vila Nova. Albert vai estar amanhã na transmissão do Guarani, Amazonas e Guarani e Amazonas, com Gustavo Marques dando o recado. Sérgio Soares, cadê o Dodô? Tá no banco. O Dodô tá no banco. Opção do treinador que não entrou. Roberto Zapiens, com esse time vamos para a Série C. O Roberto César Santos tá falando mal do time aqui. O Rafa Quack, vamos Ponte. Valeu. O TC Filmagem tá aqui também. Olha o Vila, campo de ataque, lado direito. Opa, falta! 2, 3 passos da entrada da grande área. Rian sofreu a falta. Meu pai amado. Falta do Roca. Não foi nada também, vamos combinar, né, cara? E é uma falta muito perigosa, hein, Pedro? Falta próxima da grande área do Pedro Rocha. Falta pro Vila Nova. É o Alisson na bola, Marcelo. Rapaz. O Toninho Colarelli tá com a gente. Abraço aos amigos Corsato e também ao Pedro Lino. E agora foi o que eu falei, vai ter alteração por atacado no Vila Nova, hein? Porque eles têm uma parada só pra fazer e tinha 3 alterações. A Ponte tem mais uma ainda parada, porque uma alteração foi no intervalo, né? E mais 2 alterações. Mas o Apodi vem... Meu pai, Apodi vem aí, cara. Ele tava jogando titular no time. Apodi vem aí. Agora vai parecer que o Thiago Carvalho quer a primeira vitória dele no comando do Vila, né? Senão vai começar a batata pra ele, né? Ele não tá nem aí com a Ponte, né? Tem correria aí, é por isso que eu tô dizendo. E principalmente a correria vai ser pro lado do Heitor Roca, que não tá bem no jogo. Falta pro Vila, bola pra dentro da grande área, agora sim o Pedrão saiu. Sai do gol pra fazer a defesa o goleiro da Ponte. 29 passados deste segundo tempo, ele joga essa bola no campo de ataque, não tem meio campo a Ponte mais, né? Aí a bola veio pro Renato, chega a zaga do Vila, tira. Sobrou pro Luiz Felipe, soltou na frente, escorregou o zagueiro. Renato dá o bote, faz a falta, o árbitro marca a falta. Em cima do Cristiano, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jorge Luiz, um time desse que perde pro time morto, tem que ser rebaixado. Futebol Interior. Gralac, Jorge Luiz tá aqui, Edson Santos, vamos Ponte. Enfim, rapaziada, com a gente, obrigado. Olha a Ponte, quem sabe de longe o chute pro gol. Ela passa, vai embora. Foi o Igor Inocêncio. Bateu pro gol, ela passou, foi embora. Tiro de meta pro Vila. E aí, Pedro? Mais um belo chute do Igor Inocêncio. Saiu tirando tinta da pique da trave do goleiro, né? Tiro de meta pro Denis Júnior, segue 1-1 pra Ponte Preta e Vila Nova, Marcelo. Depois quando você puder, traz pra gente as alterações. O Apodi tá no jogo, o Naninho tá no jogo, enfim. O Carlos, segue você, Marcelo. Muito bem, aqui vem o time do Vila Nova, campo de ataque, bola com o jogador que é o Alisson, trabalhou, soltou pro Dankler, Dankler dominou, soltou a bola pelo lado esquerdo, quem vem trabalhando é o Gabriel Silva, põe no peito, põe na grama, solta a bola um pouco mais atrás pro Juan, Juan dominou, deu pra Cristiano, Cristiano domina, tá pedindo por ali o Alisson, a bola vem pro time do Vila Nova com o Naninho, chega, a zaga da Ponte tira, ela volta, sobra aqui pelo lado direito, chega por baixo, o Renato faz o corte, mas é lateral, posse de bola pra eles, lateral, posse de bola pro Vila. Vem o Tigre pra cima da macaca. Cristiano dominou, soltou essa bola pro Gabriel Silva, bateu pro gol. Pedrão defendeu 2 tempos, fez a defesa. Fez a defesa o goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Substituição. Vila Nova vinha pro campo de ataque, a Ponte recuperou, vamos pro contra-ataque, já você fala. Castro dominou pro time da Ponte, será que dá, Castro? Tocou pro Renato, dominou, solta a bola pra Igor Inocente, pode experimentar dali, tocou a bola pra Everton Brito. Everton Brito já jogou no Vila, quem sabe lente do ex. Ele eu sei que já jogou no Vila, trabalhou, tocou pra Luiz Felipe, domina pro time da Ponte, passa o Emerson, Everton Brito viu, tocou pra ele, Emerson dominou, Cristiano, bom volante, tira pro time do Vila, mas deu de presente pra Ponte, recupera por ali, me parece o Igor Inocêncio, ele mesmo, toca a bola pra Matheus Silva, deu pra Everton Brito, domina pro time da Ponte, já as alterações, bola pro Nilson Júnior, vamos Ponte, um golzinho meio que sem querer aí, quem sabe, o Roca dominou pro time da Ponte Preta, o Roca não tá jogando nada, e o Brigatti não vê isso, cara, tira o cara, meu, tira o cara. Errou mais um passe. Será que vamos passar a 100 simultâneos? Batemos em 99 aqui no YouTube. É claro que estamos no canal de áudio também com uma audiência gigantesca. Os caras não estão deixando sair a alteração não, hein? Porque o Vila Nova vem pro campo de ataque, bola com o Alisson das costas para a marcação. Soltou a bola atrás. Agora sim, vai Pedro. Traz pra gente as alterações do Vila. Substituição em atacado no Vila Nova. Saiu o número 2, Rian. E entrou camisa número 22, Apodi. Saiu o número 18, Arilson. Entrou o número 15, Du Fernandes, e também saiu o número 29, Júnior Todinho, e entrou o número 10 é o Luciano Naninho, então saiu Rian, Arilson e Júnior Todinho, entraram Apodi, Luciano Naninho e também entrou o... Du Fernandes. É isso, e agora tem uma falta no campo de ataque pelo lado esquerdo, pra cima do time do Vila Nova, mas não foi falta isso aí não, o juiz ele marca muito de longe, cara. Não gosta de correr o juiz não, hein? É falta pro time do Vila. 33, haja coração. O empate não é bom pra Ponte, mas também não é ruim. A Ponte fica com 39, continua na zona da degola. E aí nas duas últimas rodadas, quem tem mais garrafa vazia, fica. Quem não tem pra vender, né? Quem não tem, cai. CRB pega o Santos na próxima rodada. Pra mim, Ponte e CRB disputam a última vaga na Série C. Olha o Naninho, já foi titular do time, sai da ponta, vem pro meio, tocou no meio pro time do Vila Nova. Quem domina por ali é o Gabriel Silva, pode até bater pro gol, prefiro tocar do lado esquerdo, pro Alisson, cruzou na boca do gol, segundo pau, passa por todo mundo. Mas bate por último no jogador da Ponte, bateu no Castro, escanteio pro Vila, vem escanteio pro Vila aí, haja coração, Pedro Lino. E mais um escanteio pro Vila Nova, o cruzamento foi do Alisson lá, passou por todo mundo, a bola bateu no Castro, escanteio, vamos ver quem vai cobrar, Marcelo. É isso, deve ser o Naninho, ele que é o homem das bolas paradas, o 10 do Vila, o nosso 10 já foi embora. Naninho vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga, tira, fica ali na entrada da grande área, ninguém vai. Aí sobrou pro time do Vila, Alisson jogou pra trás, é pro Cristiano, fez a finta, bateu pro gol, pra fora do gol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 35 minutos, segundo tempo de jogo no Oba, 36ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, o placar tá assim, placar FI aponta Vila 1, Ponte também 1. Daqui a pouco a bola vai rolar para Coritiba e Santos, 9 da noite. Este jogo você pode conferir nos canais Futebol Interior com a Esportes Malaguenha. Todo o segundo tempo deste jogo de bola amanhã. Tem Amazonas e Guarani com Gustavo Marques e Albert Cavalcante, 9 da noite. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vamos ver esse lance, Castro dominou pro time da Ponte, tocou pro Emerson, pro Roca, cruzamento na boca do gol, Apodi. Tá pé da vida o Apodi de bigode agora, cabelo preso como sempre. E agora a gente vê ali o Lauro pedindo calma pro time da Ponte Preta, escanteio pra Macaca, o Igor Inocêncio não tem pressa nenhuma, viu, ô Pedro? Parece que tá ganhando, né, 36 do segundo tempo, 1-1 no placar, o Igor Inocêncio vai pra bola. É escanteio pra Macaca, Marcelo. Escanteio pra Ponte, Igor Inocêncio vai pra bola. Escanteio, jogada ensaiada pro Roca. Dominou, perna direita, cruzou na boca do gol. Sobe a zaga, tira. Era o Nilson Júnior que tava lá. Faz a proteção aí, Nilson. Vamos ver se essa bola vai sair. Aí o jogador do Vila deu a bola de presente pro time da Ponte. É o Everton Brito, ele que fica no rebote. Tocou pro Luiz. Se você perder, Luiz Felipe,
danou-se tudo. Ele jogou a bola na frente, chega a zaga do Vila, tira. E aí a Ponte perdeu, o Vila vem na recuperação. Chega por ali o Alisson, por baixo chega o Roca. E aí sofreu a falta, ainda bem que o Alisson fez a falta, cara, no Roca. O Roca tá extenuado, hein? O Roca tá só o pó da rabiola. É isso que eu falo. Será que o Brigatti não tá vendo isso, cara? Poxa, é isso que eu falo. O treinador, ele não pode esperar. Futebol você não pode esperar, cara. Tira o cara, velho, do jogo. Tira ele do jogo. Já não fez um bom primeiro tempo. Tá cansado. Pô, faz alteração. Coloca o menino pra jogar. Coloca o João Gabriel no jogo, pô. Ou então nem o João Gabriel, coloca o Dodô, por exemplo, e põe o Igor Inocêncio lá de lateral esquerdo. A Ângela Maria tá com a gente, a Vanessa Bauer. Marcelo, o que você acha? A Ponte tem que jogar pelos lados? Porque não tem meias pra jogar e os zagueiros do Vila não são bons em bola aérea. Mas não tem ninguém dentro da grande área também, viu? Ô, Vanessa, pra Ponte fazer um gol aqui, vai ser o achado, hein? Posse de bola pro time da Ponte Preta, mas quem sabe a gente acha esse gol. Mas faz um bom jogo a Ponte hoje. Se a Ponte tivesse jogado assim, por exemplo, contra o Paysandu no Majestoso, não teria perdido o jogo. Né? A Ponte faz um bom jogo. E ó, vamos lembrar, a Ponte tá com 10 jogadores desde os 15 minutos do segundo tempo. Passamos de 123 simultâneos aqui no YouTube. Obrigado você que tá junto com a gente. Lembrando que quarta-feira tem Hora da Macaca. Vamos falar muito desse jogo. Por enquanto empate, mas o Vila quer a vitória. Vem com Gabriel Silva, com o Naninho pro Gabriel Silva. Invadiu a grande área, vai dar ruim, ó. Vai dar ruim. Pro gol! Alisson, é do Vila. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Aí, Iago Dias, olha o que você aprontou. 38 minutos passados do segundo tempo. Jogada rápida do time do Vila Nova pela esquerda. Naninho, Gabriel Silva. Alisson de novo, livre na pequena área. Só escorou para mandar a bola pro fundo da rede. Vira aqui, vira o Vila Nova no Oba. Agora Vila 2, Ponte 1. Detalhe, selfie do gol aí. Pedro Lino. Belíssima jogada. Naninho, Gabriel Silva. O Gabriel Silva cruzou pro Alisson. E ele só teve a tranquilidade de sair, fazer o gol, beijar o escudo e sair pro abraço. Vila Nova 2, Ponte Preta 1 no Oba. Agora a Macaca está cada vez mais próxima da Série C, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Carlos. A Ponte com 10 jogadores fica difícil, né, Marcelo? Com 10 jogadores ficava difícil. A Ponte tinha que buscar um empate, né? Tinha que segurar o empate. Tomou o gol do Vila Nova. Vila Nova é melhor do que a Ponte. Cara, mas demora demais o Brigatti pra mexer no time, né? Agora que ele vai colocar o Dodô e o Matheus Hermes. Demora demais pra mexer no time. E agora é o seguinte, ele vai ter que atacar com 10 jogadores. Pode empatar? Pode, mas pode tomar o terceiro também. É uma pena, né? Um empate ia fazer muita diferença. Eu acho que claro, né? Claro que era um ponto, né? A Ponte continuaria na zona do rebaixamento, mas era um ponto, né? Mas, cara, com a expulsão do Iago, mas a gente já vem falando isso aqui há um tempão já, né? A diretoria da Ponte, a diretoria de futebol da Ponte Preta é muito flácida, né? É muito macia, muito mansa, né? Todo mundo faz o que quer. Por exemplo, você acha que o Iago não teria que ser punido? É claro que teria que ser punido. O Gabriel Risso no jogo contra o Paysandu não teria que tomar uma multa? Teria que tomar uma multa. Mas eles não tomam multa, né? Não faz nada, eles vão continuar recebendo o salário deles na boa, né? E vai continuar sendo expulso no jogo. E tá tudo certo, né? Então, quer dizer, a Ponte, o Pedro falou, tá cada vez mais perto da Série C. Acho que não, a Ponte tá no campeonato ainda, né? Se ganhar do Sport no sábado, pode conseguir sair aí da zona do rebaixamento, porque o CRB joga contra o Santos. Mas é muito flácida, né? O departamento de futebol da Ponte, né? Eles são muito bons pra brigar com a imprensa, pra gritar em entrevista, mas pra punir os caras aí não são bons, não. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 41 minutos passados. É segundo tempo de jogo, o Campeonato Brasileiro Série B no placar FI. O Vila virou, a Ponte tem 1, o Vila tem 2. Carlos. Daqui a pouco tem Paysandu e Brusque, tem Curitiba e Santos, os jogos das 9 da noite. Amanhã a bola vai rolar para Guarani, Amazonas, Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Futebol é aqui.
do futebol interior. Marcelo Cossato. Olha o Vila, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, chega, a zaga da Ponte manda a bola pra lateral. Vila quer o terceiro gol. Marcelo, vai. Substituição. Saiu o Renato com a 19 e entrou camisa número 7, Dodô. E saiu o 14, Luiz Felipe, e entrou o 77, Matheus Regis. Então saíram o Renato e o Luiz Felipe, entraram Matheus Regis e Dodô. Nesse meio tempo, o camisa número 19, Renato, tomou um cartão amarelo. Ele reclamou alguma coisa lá depois do gol e aí o árbitro deu um cartão amarelo pra ele. A situação da Ponte já era complicada, né? Claro que na próxima rodada tem o Sport lutando para o acesso. É difícil ganhar do Sport, né? Mas o CRB tem o difícil Santos. já pode ganhar até do Ibis nesse campeonato, vamos combinar, né? Não, Se o Ibis estivesse aí, ia ser difícil, Você né, pega Marcelo? os times- Que é de Pernambuco também, né? Você pega os times que jogam a Série Ouro, Série Prata de Campinas aqui, capaz de ganhar desse time, pô. E agora o Everton Brito faz a falta. Mas, cara, você precisa ganhar o jogo, né? Você pega e me bota Everton Brito, cara. O cara é inimigo do gol, cara. E a torcida da Ponte tá tendo um quiprocozinho lá com o pessoal do Vila, né? E tem uma boa até presença de torcedor da Ponte. O bicho tá pegando lá, viu, Pedro? O bicho tá pegando lá entre a torcida da Ponte e do Vila Nova. São rivais, que a torcida do Vila Nova é amiga da torcida do Guarani. E vou mandar um abraço aqui, Marcelo. Manda. Achei engraçado o comentário dele, o Victor Freitas. Ele é repórter do Século XXI e também do Bugricast. Abraço ao meu amigo Pedro Lino, que vai me acompanhar pelos confins da terra na Série C 2025. É isso. E Matheus agora Silva tá expulso. Eu tô falando, ó. Todo mundo faz o que quer no time, Marcelo. Todo mundo faz o que quer. Não, mas aí o nesse Brigatti time. erra também. Já tinha que ter tirado o Matheus Silva. Não, mas o Matheus Silva é uma mula, né, cara? Olha o que ele fez. Ele meteu o braço no cara, velho. Não dá, cara. A não Ponte dá. psicologicamente é um time destroçado, né? A Ponte é Não, um time mas, que não mas tem... então, mas é aquilo que eu falo. A diretoria de psicólogo futebol nenhum. da Ponte, Psicologia a nenhuma. diretoria de futebol da Ponte / Marco Antônio Eberlin, eles são muito bons pra gritar com o repórter, pra gritar em entrevista. Mas, cara, não pune esses caras, velho. Não pune. É uma farra. Eu já falei aqui, o Matheus Regis teria que ter sido punido por ter sido expulso, o Gé, o Elvis, todos os jogadores que foram expulsos. Teve jogador que deu coice em jogador da Chapecoense e nada, a diretoria não faz nada. E aí agora, no caso do Iago, por exemplo, uma anta, né? Faltou inteligência pro Iago. E agora o Matheus Silva, o seu Matheus Silva enfiou a mão na cara do cara, não quer ser expulso, né? Mas a diretoria da Ponte é flácida, não vai fazer nada, não vai punir os caras, cada um faz o que quer e o time vai disputar a Série C, porque não tem pulso a diretoria. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraço para nossa audiência, Vivi Vicente, Gralax 5, Roberto Zapiens, a Vanessa Bauer, o Vitor Freitas, né, já foi registrado aqui, o Wilson Correia, o Tony Som, enfim, no fim de jogo aí a gente vai falar mais de vocês, o Bruno Assunção, todo mundo, Guilherme Tavares está com a gente, vai pintar o terceiro do Vila Nova daqui a pouquinho, ó. Vai pintar o terceiro do Vila daqui a pouquinho. Chegou ali o Naninho, a bola fica com o time da Ponte. Ô, Marcelo. Recupera por ali o time da Ponte. Bola com o Everton Brito. Vai! Esse time tá fadado ao fracasso, né? Desde o começo lá do Paulistão, deu uma melhorada, perdeu pro Palmeiras. Mas no começo do Brasileirão até agora, esse time tá fadado ao fracasso e tá caminhando a passos largos a jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. E ali o árbitro levantou a placa, Marcelo. Pelo que eu vi, são mais 5 de acréscimo no segundo tempo. Não muda nada nessa rodada, não muda nada. Ficou do mesmo jeito que estava na rodada anterior. O problema é que agora só tem 2 jogos, né? Agora é 2 jogos para ganhar os 2. Né? Mas não mudou nada, não. Não mudou porcaria nenhuma da rodada anterior. O que mudou, cara, uma coisa boa que mudou, é que a gente não vai ver o Matheus Silva jogando mais no time da Ponte. Sabe lá. Vem Ponte, Dodô, dominou, tocou, bola pro Everton Brito, vem Macaca, bola pelo lado esquerdo, Matheus Regis, dominou, quem sabe um gol de empate com 2 a menos em campo. Matheus Regis chega por baixo, Apodi faz o corte, a bola se perde e vai embora. É lateral, são 6 de acréscimo. Vamos até 51. Tem muito teaser ainda, Bolacha?
Acabou, que bom. Canais Futebol Interior com você, aqui na transmissão da Série B, Campeonato Brasileiro, 36ª rodada. Tamo junto e misturado, a Ponte vencia o jogo. Pênalti no primeiro tempo, em cima do Iago Dias. O Elvis converteu, mas aí 2 gols do Alisson, um no primeiro, outro no segundo tempo. E pode pintar mais. O Alisson vem de novo, tá com a macaca o Alisson hoje. Invadiu a grande área, trabalhou, tocou. Bola pro Gabriel Silva, vai queimar pro gol, quer ver? Bateu pro gol! Passa, vai embora. Passa, vai embora e vai pintar mais um cartão, hein? Pro Nilson Júnior. Pro Nilson Júnior. Tem que ver se não tava pendurado. Tem que ver se não tava pendurado também o Nilson Júnior. Eu acho que tava, hein? E ele continua falando lá. É. Ô, Marcelo. O jogo contra o Sport é o seguinte, velho. O jogo contra o Sport, tem gente aí que tô achando que tá querendo sair fora desse jogo, ó. Ô, Carlos, tira uma dúvida minha rápido. O Alisson era aquele jogador que ficou aí com um mês na Ponte... Aí não tinha dinheiro pra pagar pro Goiás. Esse mesmo. O Goiás foi lá, ele voltou pro Goiás, o Goiás emprestou pro Vila Nova. Foi ele, não foi? Foi, esse mesmo. Ele tava treinando aí uns anos atrás no Majestoso. Ó, os pendurados da Ponte eram Elvis, Sérgio Rafael, Hakim e Guilherme Portuga. Então o Elvis já foi embora, dos outros ninguém tá jogando. E a Ponte tá... A rapaziada tá chegando firme, né? A rapaziada tá chegando firme, não sei se eles querem serem expulsos, né? Mas agora quem chegou foi o número 18, o Emerson. É falta pro time do Vila. É fim de feira, meus amigos. Mas foi o que eu falei. A Série B não quer que a Ponte caia. Os deuses dos estádios não querem que a Ponte caia. Mas a Ponte quer cair, cara. A Ponte quer cair. Hoje ficou nítido isso, né? Primeiro gol, o goleiro não sai da pequena área. O zagueiro fica olhando. O Roca não faz a marcação. E aí... O jogo no segundo tempo tava equilibrado. Na expulsão do Iago mudou tudo, né? Não, tava equilibrado. É onde eu ia chegar. Aí o Iago me faz uma bobagem dessa, né? Me faz uma bobagem dessa. A Ponte tá dominada. Vai sair já o gol do Vila. Bola enfiada na frente. Naninho bateu pro gol. Pega Pedrão. Tava impedido. Mas não tava valendo mais nada. Vamos ver aí, né? Foi a auxiliar a Patrícia dos Reis do Nascimento. Porque no primeiro tempo o árbitro também marcou impedimento no lance e não tava. O Pedrão fez a defesa. Nesse aí tava. Se faz o gol não ia valer. Você ligado aqui no Portal Futebol Interior. Quarta-feira tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite. No YouTube, Hora da Macaca. Para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Invictus, seu espaço de eventos em Campinas e região. A Ponte teve a chance de sair da zona do rebaixamento, colocar a Chape. Falei até quando a Ponte ganhava o jogo por 1-0 pra gente printar a tela, né? Pra gente salvar lá a Ponte na frente da Chape, na frente do CRB, mas não deu, cara. A Ponte voltou a ser a Ponte Preta mesmo, né? Situação complicada na Ponte Preta. Agora tem Sport e Avaí. Sport em casa, Avaí fora de casa. Mas a Ponte não caiu ainda, viu? Vamos lá, né? Vamos lá. Se a gente tá falando aqui que o Gato caiu matematicamente, não caiu mesmo, a Ponte não caiu ainda. A Ponte tem um jogo contra o Sport. Ela que se vire pra ganhar do Sport. Ela que se vire pra ganhar do Sport no estádio. E que essa diretoria flácida aí de futebol da Ponte Preta coloque o povo lá pra ir pro estádio. Dá ingresso, coloca R$5 o ingresso, né? Os caras não jogam com torcida, é problema deles. Enche o estádio lá e põe o povo lá pra empurrar esse bando de nego grosso aí pra cima do esporte, né? Que faça a sua. Já que vocês não punem os jogadores dentro do campo, porque eu tô falando aqui desde o começo do campeonato, tinha que punir esses caras no bolso. E vocês não fazem isso, né? Não fizeram isso. Aí o que aconteceu hoje? 2 jogadores expulsos. 2 jogadores expulsos daquele jeito que só Deus sabe como. E o Dodô tá querendo ser expulso ali, porque ele tá tretando com o árbitro deu amarelo pra ele e ele tá lá. Vai falta. Vai, Ponte. Vai, Ponte. E o Nilson Júnior também. Cara, que negócio estranho, cara. Que negócio... Dodô tomou cartão. Eu não sei não, hein, se o VAR não vai ver uma agressão do Nilson Júnior em cima do lateral esquerdo do Vila, hein. E aí vai vazar o Nilson Júnior. Vamos ver. Ele tá falando, vê lá no VAR. O time da Ponte está em frangalhos, cara. Psicologicamente Marcelo, em frangalhos, vai. Temos público e renda. Vai. Público pagante, 1.649. Público presente, 2.003 pessoas para uma renda de R$20.605. 1.649, repete aí, vai. Público pagante, 1.649. Público presente, 2.003. E uma renda de R$20.605. Ó, o Nilson Júnior vai ser expulso, tá?
Ele agrediu o lateral esquerdo. Se o VAR foi muito bonzinho, não vai chamar para revisão. Mas o Nilson Júnior vai ser expulso. A Ponte vai terminar o jogo com 8. Se o VAR for rigoroso, né? Porque tem um braço. Tem um braço, não sei se é aquele braço de gatilho, mas tem um braço. Ele tá mostrando ali o beiço. Não sei se tá saindo sangue ou não. O árbitro tá conversando com ele, né? Mas eu vou falar pra você, cara. Olha, que fase da Ponte Preta, cara. Que fase. E o Rian tá pé da vida lá com o árbitro da partida, hein? É o Juan, não é o Rian. O Rian já foi embora, é o Juan, o número 14. Ele tá pé da vida com o árbitro da partida. O árbitro manda ele sair. Interior. Tá saindo sangue lá, ó. Tá saindo sangue lá do beiço do jogador da equipe do Vila. O árbitro deu 6, já estamos com 51:40. Sábado, 9:30 da noite, Ponte Preta e Sport. 8:30 da noite começa a nossa transmissão. Bola vai rolar do Moisés Lucarelli. Carlos Corsato vai narrar o jogo. Carlos Corsato vai narrar o jogo. A Ponte pode cair no sábado. Isso. Se, por exemplo, ela não vencer E o CRB ganhar. Se acontecer o mesmo resultado entre Ponte Preta e CRB, a Ponte cai se a Chapecoense fazer mais pontos, porque a Ponte não passa no critérios do time do CRB. Só que o CRB pega o Santos, né? Então, o árbitro deu mais 2, o Marcelo. Então vamos a 54. Quer saber? Mais fácil o CRB ganhar do Santos do que a Ponte ganhar do Sport. Também acho. Essa é a minha opinião. Posse de bola pro time do Vila Nova. Bola com o Naninho. Solta a bola aqui pelo lado esquerdo para Gabriel. Gabriel detonou e o VAR foi do nosso lado agora. Falou, já expulsamos 2, vamos expulsar mais um, não. Deixou o Nilson Júnior no jogo. Nilson Júnior, você vai jogar contra o Sport, meu filho. Tá fazendo força pra não jogar, mas vai jogar por enquanto. Vem trabalhando posse de bola a equipe do Vila. Vem com o Du Fernandes, dominou, sai da ponta, vem pro meio, pra trás. Bola com o Dodô. O árbitro deu mais 2 de acréscimo em cima dos 51. Então vamos até 53. Estamos com 52, 55, vai terminar o jogo. Bola pelo lado esquerdo pra Roca. A Ponte não quer jogar, né, cara? Pra Nilson Júnior. Nilson Júnior tem que jogar essa bola lá no campo de ataque, né? Nilson Júnior, é o que ele faz, joga a esmo. Pra ninguém, Denis Júnior fica com ela. Se vai chutar no gol, chuta bem forte, né? Não dá esse traque, né? 53, a Ponte vai perdendo mais uma. 18ª derrota da Ponte no campeonato. A Ponte pode fechar o campeonato com 20 derrotas. A Ponte pode fechar o campeonato com 20 derrotas. Vem o time do Vila Nova. Alisson fez 2, quer fazer o hat-trick. Solta essa bola pra Apodi. Será que vamos ter mais uma lei do ex aí? Apodi bateu pro gol, trava a zaga, voltou, sobrou pro Alisson. Fez o rolinho pra cima da jogada. Foi pra cima da marcação. Pau nele, falta. Pau nele, falta. Chegou, o Emerson fez a falta, tá parado o jogo. E pra fechar com chave de ouro, eles vão ter uma chance clara para fazer o terceiro gol numa falta aí que tá a 2 passos da entrada da grande área pelo lado direito lá, Pedro Lino. Falta do Emerson em cima do Alisson, perigosíssima. O Alisson vai tentar o hat-trick, hein, ô Marcelo? É o Alisson que tá na bola. São 3 na barreira do Pedro Rocha. 54. 54. O Castro também é mais um que não quer jogar contra a equipe do Sport. Mais um que tá tretando ali. Quer tomar cartão vermelho pra eu vou entrar nesse rolo aí. Vou nada. Não, não é ele não. É o Naninho que vai pra bola, hein? Ele saiu, ele tava na bola lá também. A barreira da Ponte tá toda desconjuntada lá. Mas tá lá. Naninho vai pra bola. O Pedrão tá agachado no poste esquerdo. Pedrão tá agachado. Vai bater a falta e vai ser o último lance do jogo. Vai ser o último lance do jogo. Naninho pra bola. Vamos ver. Perna direita. Bateu pro gol. Bate na zaga. Bateu na barreira. Sobrou pro Dodô e não há tempo pra mais nada. Acaba o martírio, mais um da Ponte no campeonato. O Vitória se recupera. O Vila Nova se recupera depois de 2 derrotas e a Ponte segue. Agora a 3ª derrota seguida. Cravada, atolada lá na zona do rebaixamento. Elvis foi pra rede no primeiro tempo. O Alisson empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo ele virou. A Ponte teve 2 jogadores expulsos. Matheus Silva e antes até o Iago Dias naquela bobagem. A Ponte perde mais uma. O Vila Nova vence. Vila Nova ainda com remotas possibilidades de acesso e ainda de alcançar o rival, o Goiás, no campeonato. E a Ponte, mais uma rodada na zona do rebaixamento. Na reestreia do Brigatti não deu pra Ponte. A Ponte perde. O Vila Nova vence. E eu não consegui falar na transmissão, mas quando o Renato ele é substituído, ele sai pé da vida. Ele fala com alguém no banco de reservas, não sei se com o Iago, com o Brigatti. Mas ele sai falando um monte ainda no campo. Eu acho que com o Iago. Mas a Ponte perde, o Vila Nova vence.
2 pro Vila, 1 pra Ponte. Saída dos jogadores no gramado do Oba. Mais uma derrota da Ponte no campeonato, a 18ª, Pedro. Mais uma derrota da Ponte, a 18ª tá na zona de rebaixamento. Os jogadores do Vila Nova todos comemorando no meio do campo lá. Os jogadores da Ponte, pelo jeito, já saíram. Vamos ver se alguém fala nesse fim de jogo aí, Marcelo. Da Ponte ninguém vai falar, viu? Pode ter certeza. Agora do Vila Nova vai ter gente falando. Alisson, vamos ouvir o Alisson. Vamos. Os números são muito positivos, né, Alisson? Claro que imagino que você trocaria tudo isso pelo acesso, que ficou muito distante, quase impossível, mas essa temporada e mais uma vitória do Vila. Sim, como eu falei em algumas entrevistas anteriores, trocaria todos os meus gols para ver o Vila na Série A. Acho que eu vi com esse objetivo, era o meu sonho. Clube que eu tenho um carinho gigantesco, todo mundo me respeita, eu respeito todo mundo também. Onde eu sou feliz realmente, onde eu me sinto em casa. Agradecer a todos também pela temporada, sem o grupo, a direção, a confiança de todos não seria possível. Eu estou mostrando que quando eu tenho minutos dentro de campo eu consigo fazer gols, dar o meu melhor e ajudar a equipe. Valeu, muito obrigado. Aí o Alisson falando, Marcelo, pelo jeito ninguém da Ponte, tem um da Ponte lá, é sempre ele, né? Vamos ver quem vai estar. Me parece ser o Dodô. Não é o Dodô, não. Tem alguém falando ali, não sei se a TV vai focar, né? Vamos ouvir o Igor Inocêncio. Segundo tempo com um jogador a menos, mais uma vez, já tinha acontecido, então falar o que agora com essa situação complicada, né? Cara, você já falou tudo. A gente com 11 já estava muito difícil, mas a gente estava conseguindo propor o jogo, estava conseguindo ter jogadas importantes, e a gente perde 2 jogadores que são muito importantes pra gente, e jogar 10 contra 8 fica muito mais difícil. Agora não tenho o que falar pra você, a gente pegar e juntar os cacos que tem agora, pedir desculpa pro nosso torcedor que, infelizmente, a gente perdeu, mas não deixamos de correr em nenhum momento. O torcedor já escutou isso aqui várias vezes, é difícil ficar chegando e falando aqui várias vezes pro torcedor pedir desculpa pra gente não chegar uma hora e não dar a resposta. A resposta tem que ser no próximo jogo agora contra o Sport dentro de casa. E mais uma vez eu peço o apoio do nosso torcedor para essa final. Jogamos uma final hoje, infelizmente perdemos. Agora temos mais 2. É a nossa vida. Tá aí o Igor Inocêncio, lembrando que a Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, às 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli contra o Sport, Marcelo. Vai começar o fim de jogo já, o Carlos vai falar muito, né? Mas é aquilo, chamar o torcedor, não sei se a diretoria vai fazer alguma promoção, acho que não, né? Mas, cara, é o jogo contra o Sport. Agora, negócio, para de falar que é final, viu? Porque final parece que vocês entram mais pressionados ainda. Faz de conta que é um jogo que não vale nada. Quem sabe assim vocês conseguem reverter alguma coisa. Porque, pelo amor de Deus, cara, é ser repetitivo aqui, mas a Série B não quer que a Ponte Preta caia. Mas a Ponte Preta quer cair. Os deuses do futebol, os deuses dos estádios, não querem que a Ponte Preta caia. Mas a Ponte Preta quer cair. Os jogadores da Ponte querem disputar a Série C. Ou boa parte deles não vão estar no elenco o ano que vem. Mas eles querem ver a Ponte na Série C, né? Você tem algum pecado pra você pagar aqui na vida pra esses caras ficarem ainda na Ponte? Porque, olha, é besteira em cima de besteira. É bobagem em cima de bobagem. Esse time psicologicamente tá em frangalhos. Não tem. Esse time não existe psicologicamente. Esse time não tem condição nenhuma psicologicamente. E eu não sei, cara. Aqui chega um momento, olha só... que eu não sei se é melhor não vender ingresso pro jogo contra o Sport, deixar o estádio vazio pra não ter pressão, ou se é melhor lotar o estádio. Eu não sei, cara, eu tô na dúvida. Eu vou pensar aqui durante o intervalo e daqui a pouco no fim de jogo e vou ver se eu acho melhor ter torcida no campo ou não. Cara, eu não sei, cara. Bom, hoje o jogo, eu entendo o seguinte, que a Ponte fez um... Enquanto era 11 contra 11, a Ponte fez um jogo ok. A Ponte fez um jogo que dava mostras de que ela poderia conseguir algo melhor. Então, tirando todos os erros, o Brigatti errou? Errou. O Brigatti acertou em pontos? Acertou, né? Mas não dá para colocar na conta do técnico, né? Não dá para colocar na conta do técnico. Você tem um jogador sem cérebro, que é expulso daquela maneira, né? Totalmente sem noção do que está fazendo no campo. Tem o Matheus Silva. O Matheus, ele é uma bomba, né? Perto de explodir, né? Eu já teria tirado no primeiro tempo. Você já tinha falado isso. E você acerta também, né? Mas aí vai tirar o zagueiro, né? Mas aí você tem lá o Matheus Silva que tinha que ter tranquilidade e faz essa nhaca que faz aí. Não dá pra colocar na conta só do técnico também, né? Você tem cara sem cérebro, né? Ou com cérebro do tamanho do carocinho de azeitona, né, cara?
Não dá pra você colocar na conta do treinador. Não. O desempenho do time não foi ruim. Não foi. Se o time não jogou jogar mal. essa bola contra o Sport é melhor do que o Vila Nova? Lógico que é. Muito melhor. Muito melhor que o Vila Nova. Mas tá numa Só má que o fase. Sport tá numa má fase. É mais time, mas tá numa má fase. E agora, Marcelo, não foram esses caras que colocaram a Ponte nessa situação? Eles que tirem, cara. E tem que encher o estádio, sim. A torcida tem que estar lá. Tem que fazer pressão nesses caras. Já que a diretoria... Eu vou insistir aqui. Né? Vou insistir aqui. Vocês são bons, cara, pra intimidarem repórter, pra gritar em entrevista, né? Mas e pra punir os jogadores que deixam a instituição, deixam o clube nessa água? E ó, esse aqui já tá falando isso aqui desde o primeiro turno. Desde a expulsão do senhor Matheus Regis, quando o Brigatti era técnico, no banco de reservas. Tô falando isso desde o primeiro turno. E aí depois teve Gé, expulso de bobeira. Zé Mário. Teve Zé Mário, que o Zé Mário fez uma força pra ser expulso. Mas uma força. Só faltou pedir pro árbitro, me expulsa, pelo amor de Deus. E hoje tinha mais gente querendo ser expulso na Ponte. E o que aconteceu com o Zé Mário? De bônus, ele ganhou jogar no Mirassol, vai estar na Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem. De bônus, ganhou isso, né? E o salário tá em dia, que a gente sabe que tá. E os caras estão recebendo em dia, sendo expulso, colocando a instituição nessa porcaria aí, né? Vocês vão quebrar mais um recorde, já são 18 derrotas. Gente, 36 jogos. Agora a conta matemática é simples e fácil. É uma derrota a cada 2 jogos. Seria bom se fosse 18 vitórias, mas tem empate no meio. Olha o que vocês estão entregando pra pobre torcida pontepretana, cara. São 18 derrotas. É um recorde. É um recorde. Esse tontão aqui, porque eu sou um tonto, né? Eu falo que eu ando como um tonto, eu me visto como um tonto, eu tenho todo o trejeito de tonto e eu sou um tonto. Eu que dizia que Marco Antônio Eberlin entendia de futebol, cara. Com esses números aí, 18 derrotas. Já falei aqui, falei na hora da macaca e vou repetir aqui. Sebastião Arcanjo, Tiãozinho, peço perdão, velho, de joelhos pra você. Eu era feliz e não sabia. Mas o Tiãozinho também tem culpa, né, dessa situação aqui, porque foi ele que lutou para que esse pessoal estivesse no comando do futebol da Ponte Preta. É recorde negativo atrás de recorde negativo, né? Já fizeram a gente disputar a Série A2 depois de 24 anos e depois de 34 anos eles estão querendo disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte quer estar na Série C, isso é verdade. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também Invictus, seu espaço de eventos de Campinas e região. A gente vai para o intervalo. Na sequência tem o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, tem as notas dos jogadores da Ponte Preta. Marcelo. Tem provavelmente a palavra do treinador. Antes de ir pro intervalo, o Coral mandou uma mensagem aqui, manda um alô para mim. Pode falar que no sábado o time vai tomar outro baile do esporte. O jogo é muito difícil, cara. A situação da Ponte é muito complicada. E um abraço pro Coral aí. Eu não tenho tanta certeza que vai tomar baile, não. Cara, é o jogo. Vale acesso pra Série B. Tem que ganhar do Sport. É isso, muito bem então, fechando a transmissão, sempre muito bom ter você junto com a gente, com a mesa de som do nosso Bolacha. Estive ao lado do Carlos Corsato e do Pedro Lino com a nossa audiência. Rapaziada que tá mandando mensagem aqui, daqui a pouco o Carlos vai falar de você. Tem as atrações aí no fim de jogo e a gente vai tentar, quem sabe, uma luz no fim do túnel aí para animar o torcedor. Para acompanhar a Ponte Preta no sábado. Pior que a gente tem que falar aqui pro torcedor ir no estádio. Tem que ir, cara. Tem que ir. Torcedor da Ponte tem que ir. Essa diretoria aí que é muito tranquila com os jogadores, né? Que enfiam a instituição. E vocês também, né? Porque vocês não punem os caras ficam fazendo isso e enfiam vocês também no limbo, né? Mas essa diretoria aí tem que trabalhar, fazer o ingresso mais barato, dar ingresso pro torcedor, buscar na casa, pagar o Uber para os caras ir pro estádio e, se possível, pagar o Uber da volta também. Tem que colocar gente no estádio, velho. A gente vai ter entrevista do Brigatti, né? Se tiver, claro, a gente vai reproduzir aqui. Deixa eu abraçar o Wilson Rocha, que mandou mensagem pra gente aqui, tá dizendo que não tava difícil hoje, né? Não tava. Que bobeira que deu uma cara. E aí, claro que o Brigatti vai tentar motivar aí a torcida. Ele já falou isso na entrevista coletiva quando ele foi apresentado, né? Vai tentar motivar a torcida aí
para ir pro estádio. Tem muita gente aqui no chat, o Carlos vai ler depois, falando que não vão pro estádio para ver esse time ruim, estão de brincadeira, vocês acham que nós somos tontos, enfim. Pessoal aí que tá na transmissão junto com a gente. E é claro, eu entendo você, torcedor, e eu ainda não tenho uma opinião formada sobre tudo, né? Mas eu não sei, cara, analisando esse elenco da Ponte Preta, se é legal o estádio estar lotado ou não. Não sei, não. Psicologicamente, mas vão abandonar estamos em o time? frangalhos. A torcida vai abandonar o time? O papel da torcida qual é? Eu acho que a torcida não vai abandonar. É claro que não vai lotar o estádio e fazer como fez no derby. Mas eu acho que não vai abandonar, porque a torcida da Ponte Preta é uma torcida sofrida, né? Vai passar o jogo hoje, vai passar a noite, né? Segunda-feira, aí tem a terça, outra, vamos pensar pelo lado bom, cara. A gente não vai... Graças ao bom Deus, nós não vamos precisar entrar em campo contra o Sport com o Matheus Silva e com o Iago no time, cara. Veja pelo lado bom das coisas. O problema é quem vai entrar, né? Enfim, pode ser que ele desenterre o Edson. Muito bem. Os caras do Sub-20 lá, pô. Bom, são 8h, 42 minutos. A gente vai com a nossa transmissão até as 9h30, porque vem aí o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9h. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! Mais DJs, Pet, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Eu ia, até lançar aqui a minha frase, eu vou falar ela, mas eu sei que pra nós tá difícil, né, Ponte Pretano? Tá difícil, de um tempo pra cá, olha, é só paulada, velho, só pancada. Eu iria lançar a frase, eu espero que você seja a pessoa mais feliz desse mundo, né? Mas hoje, pra torcida da Ponte, realmente não dá pra soltar essa frase, né? Bom, bora lá, o Yudi coloca o Pedro Lino na zaga, que se bobear é melhor que o Matheus Silva. Edson Cláudio, a Ponte quer a Série C, a Série C não quer a Ponte. Wilson Correia, renovar o TC10 só se o Eberlin renunciar. Alexandre tá perguntando se teve briga entre as torcidas. Daqui a pouco nós vamos ficar sabendo, hein? O Wilson Correia tá querendo saber quais os canais transmitem a Série C. O Roberto César Santos, esse elemento conseguiu um inédito rebaixamento para a Série C. Isso é verdade. Porque a Ponte Preta disputa a Série C em 1991, mas naquela época não tinha rebaixamento. Era por posição e classificação no estadual. Então é mais um, né? É mais um, como é que fala? Mais uma coisa, né? Mais uma coisa negativa se a Ponte cair. Eu, falei aqui fora do ar e vou dizer aqui, eu não vou ficar falando aqui que a Ponte já caiu. Isso aqui é futebol, né? E futebol não tem essa. Eu não vou falar que a Ponte já caiu, né? A Ponte tem que jogar com o Sport, né? Vai ter que jogar com o Sport, tem que jogar com o Avaí, né? E eu torço mesmo hoje para que o Santos perca pro Curitiba, né? Porque aí se perde pro Curitiba vai jogar um pouquinho melhor contra o CRB, né? Porque se ganhar do Curitiba aí pronto, né? Ganhar do Curitiba pronto, aí vai ficar tranquilão lá pra Série A, né? Só que aí o Santos briga contra o CRB pelo título, né? Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Com o CRB não, vai brigar com o Novo Horizontino e com o Mirassol. Mas é por isso que eu tô dizendo. Se o Santos ganha hoje, o Santos o Santos já subiu e fica praticamente com o título, que vai ficar 5 pontos do segundo colocado. Sim. Né? Então, eu aqui, desculpa a torcida santista, o Santos é um time que eu acho que o Santos é o maior time do mundo. Só que é na Vila, né, Carlos? O Santos não vai querer perder. Tem essa também. Vila, né? Pra mim, o Santos é a maior camisa do mundo, né? Tirando a minha Ponte Preta, o Santos é a maior camisa do mundo porque teve Pelé. Então, o time que tem Pelé, pra mim, é o maior do mundo, né? Então, o Santos é o maior do mundo. Então, com todo respeito à torcida santista. Mas eu tô olhando pro meu lado aqui, pro lado do meu maior time do mundo, que é a Ponte Preta, né? Então, por quê? Porque o Santos joga contra o CRB, né? E o Marcelo falou aqui, é uma verdade. É mais fácil o CRB ganhar do Santos com o futebol que está acontecendo hoje do que a Ponte ganhar do Sport. É mais fácil. Só que isso aqui é futebol, gente. Por exemplo, o Botafogo empatou com o Cuiabá. Todo mundo dava como favas contadas, né? E o Botafogo não conseguiu vencer o Cuiabá. Então eu não vou ficar aqui rebaixando a Ponte Preta antes, não. Mas a Ponte está fazendo uma força danada sim. E eu estava falando aqui da Série C, para quem estuda, né? De Série C, naquela época era diferente. Então a Ponte nunca foi rebaixada, né? Entre aspas, para a Série C. Né? Teve lá um rebaixamento em 87, se eu não estou enganado, mas aí teve o América, né? Então, peraí, deixa eu tirar aqui, o nunca não se aplica, né? A Ponte não disputou a Série C por ter sido rebaixada, porque o América desiste, né, de disputar a Série B, a segunda divisão, né? Que naquele ano não era como agora. E a Ponte herda a vaga, né? Que coisa absurda, né? Então, até isso os caras vão conseguir fazer se a Ponte for rebaixada. Mas é recorde negativo em cima de recorde negativo, né? Triste, a Eberlin afirmou que a Ponte não cai. Ele está dizendo aqui que já caiu. Cadê o conselho que não destitui a diretoria, Wilson?
a gente não pode ficar falando essas coisas, porque não existe, né, na Ponte Preta, no estatuto da Ponte Preta, que o time ser rebaixado, o time perder 18, 19, 20, 30 partidas, né, isso derruba o presidente, né? O presidente ele só pode ser destituído se ele incorrer em algum erro administrativo. É só. No estatuto da Ponte Preta não tem essa cláusula. Ah, o time caiu, derruba o presidente. Até acho que é uma coisa que a gente pode, né, trabalhar para o próximo conselho, né? E eu prometo, se eu estiver no conselho da Ponte Preta, eu vou tentar colocar essa cláusula aí. Derrubou o clube, faça-se após o campeonato, porque senão também vira uma... Né, você já pensou? Destituir o presidente hoje. Que balbúrdia, né? Não, pô. Né, ele que fique aí até a 38 rodadas. E ele vai ficar, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser proposta sim, né? E aí acaba o campeonato, né? O conselho se reúne e decide se, em virtude do desempenho do time no ano, né? Se o presidente pode ser destituído. Mas aí tem que estar no estatuto, né? Não é uma coisa que eu tenho que pensar assim, o Eberlin perdeu 19 jogos, vamos destituí-lo. Não existe no conselho nada que faça isso, né? E não é assim, né? É querer, Wilson, eu também quero. Né? Eu também quero. Mas não existe isso por enquanto no conselho. Algum informante aí para saber se... tá querendo saber? Não vou colocar essa aqui, Silvio. Fábio Almeida. Eu vou sair com a minha esposa e filha, é bem melhor. Eu até acho o seguinte, o torcedor da Ponte, por exemplo, você que tá estressado, né? Acha que a Ponte já caiu, não vá lá. E você tem esse direito. Por exemplo, Fabião, você tem esse direito, cara. Porque ninguém merece sofrer desse jeito também, né? A Renata Dalgalo disse que vai estar lá, estarei no Majestoso. O Roberto César Santos, o time é reflexo do seu mandatário, desculpe. Ou seja, uma vergonha. Pior que não pode descartar ainda. Se ganhar, a próxima sai da zona, porque o CRB vai perder pro Santos. Quem falou que o CRB vai perder pro Santos? Não, mas vamos lá. O CRB não precisa nem perder pro Santos. Se a Ponte ganhar do Sport, o CRB pode empatar com o Santos, que a Ponte sai da zona do rebaixamento. E olha que se o CRB empatar com o Santos, vamos combinar que é um resultadaço. Um baita de um resultado. E se a Ponte empatar com o Sport, é um baita de um resultado também. Só que não vai servir. O Yudi tá dizendo aqui que o presidente já tá mandando borrachada e spray de pimenta. Antes, o problema não é a torcida abandonar a Ponte, mas a Ponte abandonar a torcida. A Ponte, instituição, não. A Ponte jamais irá abandonar o seu povo. Né? Pode parecer que uma hora ou outra, quem comanda, né, não tá nem aí pro povo. Mas a instituição Ponte Preta não abandona e jamais irá abandonar o seu povo. Aí o Victor, o conselho também é omisso, não serve para M nenhuma. Se a torcida lota, perde. É borrachada da polícia para todo lado, diz o Silvio Seiko. Deixa eu ver mais uma aqui. Akira Miyamoto. Matheus Silva novamente, outro jogo péssimo, com o plus do vermelho. Jogador só entrega. Falhou no primeiro do Paysandu, falhou no do Vila. Vaza da Ponte. Sábado estarei lá. Neuri Menezes. Tem que pôr o botox do patrão aí no futebol da Ponte. Quem sabe dar uma renovada. Neuri, você não perde a piada, né, velho? Você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Wilson na Roça. Se jogar Ponte contra Ponte, a Ponte perde. As duas Pontes, né, Wilson? Paulo César, 9.8. Renuncia após o final do campeonato. Já deu. Péssimo dos péssimos. O Paulo Roberto Martins, né? Grande comentarista esportivo que usava essa frase. Péssimo dos péssimos. Carlos Lemos Matozinho. Se o Brigatti não entrar com o Caon e Matheus Regis, a Ponte perde pro Sport. Cara, não vamos brigar entre a gente, né? Eu acho que nesse momento a torcida da Ponte não deve brigar
entre eles, né? O Maurício Silva pergunta: Corsato, cadê o conselho que colocou o Eberlin? Tá lá, Maurício. Tá lá, né? São 150 conselheiros eleitos, né? Mais 150 conselheiros natos, né? Esses que estão lá. E claro, 700... Eu fiz uma conta, né? Eu tenho aqui uma conta de quantos conselheiros que votaram na eleição passada. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu tô dando voz aqui pra torcida e o Pedro Lino tá esperto lá. Viu, Pedro? A hora que sair aí a entrevista do Brigatti, né? Vamos lá. Foram 785 conselheiros que votaram na eleição da Ponte Preta, né? Só para lembrar que a eleição da Ponte Preta até para explicar, a eleição da Ponte Preta parece o Frankenstein Júnior, é um negócio bem feio, né? Porque o que acontece? É uma eleição, digamos que indireta. Por exemplo, eu vou tentar explicar aqui a eleição dos Estados Unidos, por exemplo. A Kamala teve mais votos, mas ela perdeu para o Trump. Por quê? Porque o Trump teve mais votos nos estados, né? Então, é difícil explicar isso, né? O povo dos Estados Unidos elegeu a Kamala, mas o Trump ganhou nos estados, né? E na Ponte Preta, o que acontece? São duas eleições para formar uma. Primeiro você elege o conselho, que, quando a gente fala, 150 conselheiros eleitos. A Ponte tem 150 conselheiros natos, que não é expressão isso, tá? Não é linguagem figurada, que só sai quando morre ou se pedir renúncia. Só assim, né? Então esses são natos, o nome já diz. E aí, os outros 50%, 150 são eleitos, mais 75 suplentes que são, né, que entram para eleger que entram na vaga de um conselheiro que se esses eleitos eles saírem. Esses suplentes, eles não têm sequer direito a voto na segunda eleição. São 300 conselheiros que elegem, então, o presidente. Então a Ponte teve 785 conselheiros, 785 conselheiros que votaram na eleição da chapa, né, que foi eleita. E aí essa chapa que conduziu o presidente Marco Antônio Eberlin, né? Detalhe, hein? Se o Eberlin não fosse o candidato a presidente, pasmem, a chapa a qual o Eberlin fazia parte, a chapa teria perdido, tá? A chapa teria perdido a eleição, por incrível que pareça, a segunda eleição da Ponte Preta. Mas, ô Maurício, então respondendo a sua pergunta, eles estão lá. Mas aí, né, não é defesa para o pessoal do conselho, né, é só falando o que juridicamente pode ser feito. Não existe no Estatuto da Ponte Preta a cláusula de que se o presidente perder... Por exemplo, vamos supor, Ponte tem 38 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, ela perde os 38. O Eberlin cairia por isso? Não. O impeachment do presidente só acontece se ele tiver algum erro administrativo e que for provado, né? Tem que ser o erro, tem que ser provado esse erro administrativo, e aí o presidente do conselho, que é o Tagino, ele convoca uma reunião extraordinária para a votação do impeachment do presidente. Derrota, paulada, vergonha no campeonato, né? A instituição tomando pau de todo mundo, né? E quebrando recordes negativos de todo mundo, não dá cassação de presidente, tá bom, gente? Ricardo Monteiro, nós que torcemos desde sempre para a Ponte, é muito difícil ver o amadorismo na Ponte, faz tempo. Quem quer fazer muito não faz nada. Isso que o Eberlin faz na Ponte. Falta profissionalismo. Ele vai cair, né? Se cair com ele, não dá para dizer que a culpa é de outra, a culpa é dele, porque ele é tudo, ele é presidente, diretor de futebol, né? Exatamente, Carlos. Carlos Z. O Vila deu uma força danada, fez uma força danada para perder hoje. Corsato, cair para 2 é um erro administrativo, esportivo. É mais do que você quiser, não é, Vitor? Não é.
perder jogo não é erro administrativo, Vitor. E eu sei que você é inteligente, você sabe o que eu tô dizendo. Eu não vou ficar discutindo esse tipo de coisa aqui, né? Fábio Fernandes, é triste, avisamos desde o começo do campeonato que o time era fraquíssimo e nada foi feito. Wilson Rocha, por mais que eu seja Ponte Pretano, vamos ser honestos. Com o pior futebol apresentado no segundo turno, a Ponte está onde o futebol dela pede. Essa divisão na Ponte, situação e oposição estão acabando com a Ponte. Dilson Roberto, Eberlin nos fez passar vergonha nos 3 anos. Se ele fosse realmente Ponte Pretano, pediria para sair. O Alexandre, a Ponte está parecendo prefeitura. É amigo de um, ex-integrante da torcida, o reflexo é isso aí. Mentalidade de time de bairro. Aliás, até a várzea tem mais organização, diz aqui o Alexandre. Foi eleito com a maioria do colegiado e a maioria dos votos. Foi. Roberto César Santos, se tivesse vergonha na cara, pediria para sair. Igual o cara fez lá embaixo. O Vitor está dizendo que... Vitor, confesso para você que até a última atualização, né, eu tinha informação de que a Kamala teria tido mais votos. Se não teve, então desculpa. Mas foi só uma linguagem figurada. Se eu não me engano, na eleição passada foi isso que aconteceu. Se eu não me engano, o que perdeu teve mais votos do que o que ganhou, né? E o que perdeu foi o Trump, né? Foi o Trump que perdeu. Mas teve menos... Quem elege lá é o colegiado, né? Mas desculpa, Vitor. Então, obrigado pela informação, tá? Luiz Soares, com todo o respeito, se colocar os jogadores do time de amputados, joga mais que esses responsáveis. Mas joga mesmo. Tem jogador na seleção lá, pô. Tem jogador na seleção. Edson Cláudio, conseguiu acabar com a única coisa que a Ponte tinha, a torcida. Agora virou uma guerra entre irmãos. Tá parecendo guerra política. Aí é problema, né, Edson? Sim, Edson, Carnieri está fazendo falta. Aí vem, volta Carnieri, diz o Edilson. Wilson Correia, se o Eberlin tiver caráter, pede renúncia. Vejo o Eberlin querendo imitar o Bettuzini, mas sem sucesso. O futebol mudou, esse pessoal que está na Ponte Preta parou em 2002. Detalhe, o Eberlin rebaixou o Bragantino no último trabalho. É verdade mesmo. Wilson da Rocha, parabéns pra mim, diria o Eberlin. O Birajari Regis, muito desinformado sobre a eleição. Verdade, Birajari, você tem toda a razão. Estou desinformado sobre a eleição. João Limírio Neto, não vou falar nada contra a Macaca, pois isso não muda o meu amor, porém não posso mais assistir os jogos da Ponte Preta. Carnieri estava certíssimo quando botou para fora da Ponte o Eberlin, diz aqui o Darcy Altino. Wilson Correia, Eberlin não está acomunado com empresários. Acomunado. Eu tô lendo o que ele escreveu aqui, tá? E levando a Ponte ao caos. Se vencer o Sport, gestor 9.8 será... Se não vencer o Sport, o gestor 9.8 será bi-rebaixado na sua gestão. Akira, é tão difícil cair que mesmo assim pode ser que não. Vamos supor que a Ponte perca para o Sport de 100-0 e o CRB não vença o Santos. A Ponte ainda entra com chances matemáticas de não ser rebaixado. Cara, é difícil cair, velho. Ó, pra cair tem que ser bom. Se o Eberlin conseguir cair com a Ponte Preta, tem que dar os parabéns pra ele, pô. Pra cair tem que ser bom. Deixa eu abraçar aqui o grande Ariel Ferreira. Tá dizendo aqui, vamos sair dessa. Nessa hora ainda sou obrigado a suportar ainda a zoeira, né? Futebol Brasil, Ponte Preta caiu hoje. Triste fim de um clube tão tradicional. Ô, Futebol Brasil, você deve ser um canal, né? Fim? Um time que tá na primeira divisão do maior campeonato, né? Se bem que o Tite disse que o Carioca é o maior campeonato, né? Mas do maior campeonato, e começou Santos e Curitiba, que tá na Série A do Campeonato Paulista, vai disputar a Série C com times tradicionais, é o fim? Pouquinho menos, né? Wilson na Rocha, não quero criticar o Brigatti, mas ele demorou pra mexer, hein? Criticamos aqui, viu, Wilson? Na transmissão. Roberto César Santos, se o CRB perder do Santos, vamos até a última rodada. Não precisa nem perder. O CRB pode conseguir um resultadaço
Empatar com o Santos da Vila e a Ponte perder de 100-0 pro Sport em casa, que a Ponte ainda não cai matematicamente. Edilson Roberto, péssimos anos 2023 e 2024 nas categorias de base, papelão histórico na Copa Paulista de 2023, rebaixamento no Paulista, 18 derrotas esse ano na B. O Edilson Roberto aí fala um palavrão, vai fazer um monte de M assim lá. Carlão, para a hora da macaca na quarta, tem como levantar todos os jogadores que podem jogar contra o Sport? Tem jogadores que ainda não jogou esta Série B? Só o jogador da base que não jogou Série B, né? Acho que todo mundo jogou. Em quem o presidente vai colocar a culpa agora? Não dá para colocar, Yudi. Não dá para colocar, nem que ele queira, porque ele comanda tudo com mão de ferro, né? Imprensa, gestões passadas, sim, pode ser também, né? Eu que tô mal informado da eleição americana, né? Fui o culpado, então, né, Yudi? Imprensa, gestões passadas, baixo orçamento, falsos torcedores, redes sociais, tempo. Melhor assumir a responsabilidade e a incompetência. Não dá. Quando você assume, né, a culpa é sua. Fernando Alves Pereira, o comportamento desses jogadores da Ponte tá muito estranho, tá esquisito. Fernando, tinha que punir os caras. Desde lá do primeiro turno, na expulsão do Matheus Herdes, com o Brigatti ainda. O Matheus Herdes estava no banco de reservas, ele foi expulso. Eu falava aqui, esse pobre cronista aqui, né? Radialista / jornalista, falava que o departamento de futebol da Ponte Preta tinha que ser mais severo, tinha que ter mais pulso, tinha que punir os jogadores. Faz lá uma caixinha, né, pra casa da sopa, né, pra casa da criança carente, mas faz uma caixinha e faz o cara colocar, pega o dinheiro dele e coloca lá, ó, coloca aqui, coloca lá no site. Ó, ele foi expulso no jogo contra tal, ele vai dar 100 cestas básicas, né, pra casa da criança, ou pra casa da sopa. Tinha que fazer, cara. Tinha que fazer. A diretoria da Ponte errou também nisso, e eu tô falando isso aqui desde a primeira expulsão boba. E aí teve riço 2 vezes, teve jogador que deu coice. Um absurdo isso, né? Em jogador, né? O Elvis lá no jogo contra o Santos, tinha que punir no bolso. Mas, né, é isso. Nossa base não tem ninguém, diz aqui o Edilson Roberto. O Vila não tava nem aí. A Ponte tinha 1.600 torcedores, Vitor. A Ponte, no mínimo, tinha que ter empatado, mesmo com esse time ruim. Mas aí o Iago, né, o quarto rebaixado será decidido na última rodada, CRB e Ponte Preta. Os dois não vencem seus próximos jogos, será decidido na 38ª rodada, diz aqui o Futebol Brasil. O Alexandre, TJP, né, o Alexandre, é isso? Eu tô precisando trocar o óculos mesmo, e a letra aqui do YouTube é muito pequena, eu tô lendo pelo celular, viu, gente? Tá dizendo aqui, Corsato, admiro sua positividade, mas 2 expulsões em uma final, cheira muito mal. Alexandre, vamos ver pelo lado positivo, cara. Nós estamos pedindo aqui pro Matheus Silva não jogar há um tempão, velho. Ele não vai jogar, foi expulso. E o Iago Dias também, ó. Com essa cabecinha aí com o caroço de azeitona na cabeça, ó. É melhor não jogar. Vamos pensar pelo lado positivo, cara. Esses caras não vão estar em campo, né? O Iago Dias destruiu o elenco hoje. Falamos isso, Fabião. Acho que com 11 contra 11 a Ponte poderia dar... Eu tô dando moral aqui pra você, viu, torcedor da Ponte, porque você tem que ter voz sim, né? Carlos. Oi. Ó, na última rodada, eu acho que isso vai acontecer, na penúltima, os 2 times perdem, a Ponte perde pro Sport, o Santos ganha do CRB, então fica tudo igual. Aí, como a gente falou na transmissão, são os 2 times que disputam a última vaga lá na Série C. A última rodada, a Ponte vai jogar com o Avaí fora de casa e o CRB joga em casa contra o Operário. Sim, mas o Operário pode ter chance de subir ainda, hein? O Operário tem 56 pontos. Mas você tem certeza que você acha que o Reperé vai estar vazio nesse jogo? Não vai, é isso que eu tô dizendo, a torcida tem que apoiar, né? Mas assim, vamos lá, vamos combinar. Quem entende que tem algo pra oferecer também, porque ó, vamos lá, eu tô falando aqui que a torcida tem que apoiar, mas a possibilidade de dar errado, ela é muito grande, porque o time não ajuda. Mas eu entendo que a torcida tem que fazer o papel dela, né? Que é lá tentar apoiar, né? Quem for lá tem que apoiar até o final, né? Depois, cara, protesto é uma coisa normal.
Ô Vitor, eu entendo a sua revolta, mas a gente não pode ficar aqui fomentando violência não, tá? Carlos Z, eu falei, deveria ter mandado o Gé pro Vila Nova, agora doa pro Avaí em troca dos 3 pontos. Como já ouvi muito no estádio, quem sofre é a torcida, diz aqui o Alexandre. Esses pandiangos, ano que vem estarão em outros times e nós ficamos com esse karma. Nós não merecíamos passar por isso todo ano. Carlos Lemos Matozinho, começaram ali em Pajá, dispensaram o Matheus Regis e o Iago. Coitado do Matheus Regis, nem joga, pô. O Vitor tá dizendo aqui que tem que ver a Chapecoense. O Avaí não gosta da Chape. O canal do Grigo, a única coisa que o Eberlin não mentiu quando assumiu foi falar que ele ia ficar pra história. E vai ficar mesmo. Série A2 e Série C. Grande Grigo. Um abraço pra você. O Regis. A Ponte vai ganhar do Sport. Amém. O Birani Regis, é isso? Edilson Roberto, por que o Eberlin não encheu o Majestoso contra o Paysandu? A informação que eu tive é que não teve tempo hábil para mexer nos ingressos, né, em virtude da lei do Estatuto do Torcedor, que basicamente não serve para nada, né? Mas aí pode ser amuleto para outras coisas também. Eu tenho aqui, o que vocês estão precisando? Poxa, velho, era só falar com o Corsato aqui, pô. Silvio Seiko, a gente cobra a postura do presidente, tem que cobrar a postura do Matheus Silva e do Rui Rei. Nossa, até pro Rui Rei sobrou, cara. Sobrou até pro Rui Rei, velho. Carlos Lemos Matozinho, Matheus Silva, errei. O Iago já foi rebaixado ano passado com o Londrina. Horrível. Valeu, gente. Tem entrevista aí do Brigatti? Ainda não? 9h13. Ô, Bolacha, vamos pagar aqui o último intervalo e a gente volta. Lembrando que daqui a pouco, no final do jogo aqui, tem o segundo tempo de Coritiba e Santos, tá? Jogo que pode validar a passagem matemática do Santos para a Série A em 2025. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração para você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! DJs Fat, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato 917, a Ponte perdeu. Ava! Verdade! São 36 jogos, 18 rodadas. Mais um recorde histórico. A Ponte Preta, desde que voltou à Série B, em 2017, a Ponte disputa a Série A. E a Ponte naquele ano, o Marcelo fez esse levantamento da Série A. Se eu não estou enganado, a Ponte perdeu 20 jogos na Série A daquele ano. E aí, depois que a Ponte volta para a Série B, a Ponte não havia perdido mais do que 14 jogos em todas as Séries B. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. E aí agora passou lotado, são 18 derrotas e pode piorar, né? Porque tem mais 2 jogos aí. Então a Ponte perdeu, Corsato. Ava! Que novidade! 2 pro Vila Nova, 1 pra Ponte Preta. Bom, rapidinho aqui vou ler as mensagens e vou pras notas do jogo. Prepara aí, Bolacha. Por enquanto não tem o Brigatti, não. Não adianta nada o Avaí estar eliminado se a Ponte não se impõe, diz aqui o Carlos Z. O Vila tava nem aí, a Ponte ia no mínimo empatar, mesmo com esse time ruim. Também acho, diz aqui o Victor. O Wilson na Rocha, o inútil Silva e sem qualidade Dias. O jogo contra o Sport, se o time de Chapecó estiver para cair, o Avaí entrega a paçoca. Ah, não sei. Começaram a limpa hoje, dispensa já Matheus Silva e Iago para ontem. Os caras não conseguem punir os caras do bolso, você acha que vai dispensar? Vai nada. João Limino Neto, caixinha pro Hospital do Câncer. Sim, João, é isso, né? Ainda ia fazer o bem, né? Os caras ainda iriam fazer o bem. Tinha que fazer alguma coisa, cara. Tinha que punir esses caras no bolso, velho. Porque o salário, até que prove o contrário, eles estão recebendo, conforme o acordado. Com esse bando de pipoqueiro vai ser difícil achar 11 para jogar sábado. Ah, não, tem sim, Roberto. Escreve aí o que estou dizendo. O DM vai estar lotado amanhã. Amanhã não, porque eles vão estar de folga. Carlos Z, garanto para você, quando o campeonato acabar, vai aparecer um monte de ação de falta de pagamento. Antes disso é proibido falar. Fábio Fernandes, Iago Dias destruiu o elenco hoje. Essa do Vitor eu vou pular. Violência não, Vitor. Não, aqui, a minha função do lado do microfone aqui não é fomentar qualquer tipo de violência. Então, por isso, não vou dar publicidade à sua mensagem. Se bobear, ganham 2 dias de folga, diz aqui o Yudi. Eu não duvido, hein? Osmar Dangar, esqueça o lado do torcedor apaixonado. A Ponte não merece estar na Série B. Aí sim, tá fazendo força para cair. Se alguém aqui fosse torcedor de qualquer outro time, acharia justo a Ponte estar na Série B. Fala sério, diz aqui o Osmar Dangar. Parabéns, Eberlin. Nem o Tião, que é corintiano, foi tão desastroso assim. Marco João Carvalho. Hoje esse resultado estava nas contas da Ponte Preta. Ou a Ponte Preta tinha contabilizado alguns pontos hoje? Ah, dava para contabilizar sim, Marco, você viu?
Né, o futebol da Ponte, até a expulsão do Iago, era um futebol que credenciava a Ponte a conseguir alguma coisa. O Alexandre Corsato, na sua opinião, onde perdemos a mão? Até dado momento estávamos com uma campanha mediana, não nos reforçamos na janela e aí só bucha. Foi aí, Alexandre, foi aí. Mais um ponto negativo para a diretoria e para o Nelsinho, que tem que ser cobrado, que veio também nos microfones falar que não tinha jogador melhor do que estavam aqui. Fábio Almeida, bora Dangar, esquece o lado do torcedor, apaixonado, a Ponte não merece estádios do Dangar, Matheus Zé de Dodô não joga nesse time, tão mal demais então, diz aqui o Carlos Z. A Ponte namorou a Série C e agora deu casamento, diz aqui o Fábio Almeida. Ele já então rebaixa a Ponte aqui. Boa semana a todos e tem mais sofrimento. Tem sim, Yudi. Bora lá, solta a vinheta aí das notas do jogo, por gentileza, Bolacha. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vai, Corsato. Goleirão Pedro Rocha fez no final do jogo uma defesa, estava impedido, mas fez. Não acho que ele falhou no gol, não. O zagueiro estava na bola. Não dá pro goleiro sair arrebentando a cara do zagueiro. Colocar na conta do goleiro da Ponte, acho muito forte também, mas a nota é sua, vai. 4. Igor Inocêncio, 4. Matheus Silva, 2. Cara, você é bonzinho mesmo, hein, velho? Cara, Matheus Silva pra mim é um 0, mas daquele bem redondo. Nilson Júnior, 4. Heitor Roca, 4. Eu ainda vou voltar depois e perguntar a nota do Matheus Silva pra você. Hudson. Vou deixar a nota do Matheus Silva em aberto. 4. Emerson Santos, 4. Luiz Felipe, 4. Elvis, 4. Renato, 4 também. Saiu o pé da vida do jogo, hein? Iago. Ah, cara, 0. Vou voltar lá dos titulares. Matheus Silva, 2. Ó, e o Iago Dias ainda sofre o pênalti, tá? Ele não tava mal no jogo, mas 0 pelo conjunto da obra. É por isso que eu não tô entendendo a nota do Matheus Silva. O Matheus Silva foi expulso no final do jogo, cara. Já tinha ido tudo Quem põe a Ponte pra perder o jogo é o Iago. Não tinha, não. Tava 2-1, o jogo já tava 2-1. A Ponte empatou com o Santos com 1 a menos. 2 a menos. Se eu fosse rico, eu não era pobre, cara. Não nada a ver uma coisa com outra. Não, eu tô te dando um 2, dado. Carlos. A nota do Matheus Silva é 2. Espera um pouco, pera aí. Eu tô te dando um dado. A Ponte empata com o Santos com um jogador a menos, não 2. Vamos lá. Eu vou tentar pegar aqui quem que entrou. O Emerson, que entra na vaga do Emerson Santos. Se você quiser, eu falo também os caras que entraram. Não, eu tenho aqui. O Emerson, vou dar nota 4 pra ele. Eu tô ligado, Marcelo. Eu tô ligado no meu trabalho aqui. O Castro entra na vaga do Hudson. 3. O Matheus Redes entra na vaga do Luiz Felipe. 3. O Everton Brito entra na vaga do Elvis. 3. E o Dodô entrou na vaga do Renato. 3. João Brigatti. Tô pensando, cara. Mas nessa reestreia a nota não é boa não, cara. Ó, pra não diminuir muito, eu vou dar nota 4 pra ele. 4 pro Brigatti. As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Deixa eu ver aqui se eu tenho a entrevista do técnico da Ponte Preta. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Batata. Nem Carnielli, chega dos mesmos, urgente limpar esses caras e não largam o osso, time medíocre, um bando de jogadores burro e tem mais, esse Dodô não agrega nada, só cai. Valeu, Batata, obrigado aí pela participação, tá? Não tem realmente entrevista do técnico, deixa eu até perguntar aqui, né? Aliás, tem gente perguntando do Gabriel Novaes. A gente informou, né? Aqui nos canais Futebol Interior, o Gabriel Novaes sentiu um desconforto muscular. E aí, a diretoria da Ponte Preta resolveu não levar o Gabriel Novaes. A informação que eu recebi foi que resolveu poupar o jogador
pro jogo contra o Sport. Mas se sentiu, né, Marcelo? Se sentiu um desconforto muscular, é melhor não ir pro jogo mesmo, né? Que pode perder o cara pro resto do campeonato. Já não tem o Gé. É o que, assim, dos que estão jogando, é o que menos tem vergonha do gol. Mas também tem, que perde cada gol também. Mas você acha que ele poderia ter jogado hoje? Cara, se tem condição, se ele foi poupado, eu acho errado. Foi poupado porque ele poderia se contundir. Agora, se ele já estava com desconforto, estava sentindo, não. Mas se ele foi poupado porque ele poderia sentir, tá errado. Tinha que ir pro jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Rochinha, grande Wilson Rocha. Mandou uma mensagem aqui. Tô ouvindo vocês. Assistindo os melhores momentos. Os jogadores querem derrubar a Ponte. São ruins, né, Rochinha? Eu não acho, não. Os caras correram hoje, cara. Eu não vou... Não dá pra dizer que não tiveram vontade, cara. Não dá pra dizer que não tiveram vontade. Mas é fraco, né, Rochinha? Cara, eu entendo... Não é falta de vontade. Não é. É que eles são ruins mesmo. Eu entendo que, por exemplo, o campeonato 4 vai subir e 4 equipes vão subir e 4 equipes irão cair, né? Os piores caem. Né? Mas, por exemplo, o Rochinha sofreu lá com o Botafogo também. Botafogo não vai cair mais, acho que o Botafogo não cai, ainda vai jogar com o Brusque, não cai mais, né? Mas é muito pela ruindade dos outros, né? E olha que o Botafogo também perdeu pra Ponte, conseguiu perder pra Ponte. Mas, Rochinha, o time é fraco, cara. O time é fraco, não acho que os jogadores querem derrubar, não. Eles são fracos mesmo. Agora, aqui tem uns que não têm inteligência, aí eu tô contigo, aí, né? Por exemplo, o que o Iago Dias fez hoje. E por que tô baseado, né, dizendo que a Ponte não caiu ainda? Né? Entendo eu. Porque, tá tudo como era antes na casa do Abrantes. Só mudou o número de rodadas, né? A Ponte tá na mesma posição. O goleiro do Santos agora fez uma defesaça, 2 inclusive, né? 1-0 pro Santos contra o Coxa. A Ponte, ela sai dessa rodada do mesmo jeito que ela entrou na rodada anterior, ou seja... na zona do rebaixamento, a 1 ponto do CRB e a 2 pontos da Chapecoense. Vamos mirar o CRB. Por quê? Se o CRB ganhar do Santos e a Ponte ganhar do Sport, vai tudo para a última rodada. Se o CRB empatar com o Santos, que é um resultadaço, e a Ponte perder de 100-0 para o Sport, vai tudo para a última rodada. Então, cara, pra cair é difícil, viu, Rochinha? É difícil. O lance das expulsões foram esquisitas. Demais, né, Rochinha? Demais. O Botafogo é terrível, diz ele aqui. Não vai cair por um milagre. Não vai cair porque Ponte e CRB são piores do que o Botafogo. Mas obrigado, viu, Rochinha? Audiência qualificada, muito bom. E amanhã estaremos contigo aqui nos canais de futebol interior, tá bom? Pra Botafogo e Brusque. Obrigado pela audiência, tá? Deixa eu ver aqui se a assessoria de imprensa respondeu. Nem visualizou a minha mensagem ainda. Bom, vamos lá então, fazer a ficha técnica do jogo, Bolacha, 9h29. Prepara a ficha técnica do jogo aí com o Marcelo Corsato para Vila Nova 2, Ponte Preta 1. Ficha técnica do jogo. Na ponta da chuteira, hoje é Marcelo Corsato. 36ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B no Oba, o Onésio Brasileiro Alvarenga. A Ponte jogou e perdeu mais uma, 18ª derrota da Ponte na competição. O Vila jogou e venceu com Denis Júnior, Rian, Dankler, James e Juan, Arilson, Cristiano, João Lucas, Júnior Todinho, Emerson Urso e Alesson. Entraram no time do técnico Thiago Carvalho, o Kaique, Luciano Naninho, o Gabriel Silva, o Du Fernandes e o Apodi. A Ponte Preta de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior, Heitor Roca, Hudson, Emerson Santos, Elvis, Luiz Felipe, Renato e Iago Dias. Entraram ainda Matheus Regis, Dodô, Everton Brito, Emerson e Castro. João Brigatti reestreando no comando da Ponte Preta.
Segunda-feira, 11 de novembro de 2024, Série B Campeonato Brasileiro, 36ª rodada. A contagem do jogo, Elvis fez 1-0 para a Ponte, cobrando o pênalti a 31 minutos do primeiro tempo, mas o Alisson empatou a 39 e depois o próprio Alisson deu números finais à partida. O árbitro da partida, o Emerson Ricardo de Almeida Andrade da Bahia, o Paulo de Tarso Bregal da Gucem, o auxiliar 1, a Patrícia dos Reis do Nascimento, auxiliar número 2, o quarto árbitro, o Eduardo Tomás de Aquino Valadão de Goiás e o VAR, o Carlos Eduardo Nunes. Cartões no jogo para Ponte Preta, Matheus Silva, 2 amarelos, consequentemente foi expulso. Nilson Júnior toma amarelo, Emerson Santos toma amarelo, o Renato também tomou amarelo, o Dodô também tomou amarelo e o Iago Dias, irresponsável, foi expulso direto. O Vila Nova, o Júnior Todinho tomou cartão, o Gabriel Silva também levou cartão amarelo. Tivemos 2.003 torcedores para R$ 20.605 de arrecadação no Oba, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Vila Nova 2, Ponte Preta 1. Ficha técnica do jogo. Pois é, tá aí então, ficha técnica do jogo. A Ponte perdeu para a equipe do Vila Nova pelo placar de 2-1. Mais um jogo que a Ponte perde de virada, né? Paysandu, a Ponte fez 1-0, tomou a virada 2-1. E mais um jogo que a Ponte perde de virada desta vez para a equipe do Vila Nova. A Ponte que tem a terceira pior defesa da competição, o ataque da Ponte até que marca, né? O ataque da Ponte até que faz gols, mas a defesa da Ponte realmente é uma peneira. Nesse final de campeonato, Marcelo, não sei se você concorda comigo, é claro que as notas não são tão boas assim, mas eu acho que se um dos zagueiros, né, que poderia, desses aí, né, permanecer, acho que é o Nilson Júnior, fez nesses últimos jogos, porque, vamos lá, vai, eu sou obrigado a dar a mão à palmatória aqui, cara, o Nilson Júnior tem que jogar pelo Matheus Silva, cara. Ele tem que fazer a dele e ainda defender pro lado do Matheus Silva. A Ponte é o retrato de um time rebaixado, né? No primeiro gol, ali todo mundo erra, mas eu acho que nem é tanto o zagueiro, mas o goleiro, né? Porque na pequena área é bola do goleiro, cara. O Pedrão é estático, parece um cone no meio do gol. Tá certo que o Pedrão evita que a Ponte tome mais gols no jogo hoje. Mas, pô, isso aí precisa trabalhar. O Pedrão, se ele quer ter mais sucesso no futebol, ele precisa trabalhar essa saída de bola, pelo menos na pequena área. Não vou dizer sair na marca do pênalti, né? Mas, pô, vai com o braço, é dele, pô. A atacantaiada tem medo. O Denis Júnior teve 3 oportunidades que a bola caiu na pequena área. Ele gritou, é mim, e foi. E foi buscar. Você pode errar? Pode, mas vai na bola, né? Você não pode ficar parado. Você é um goleiro que tem quase 2 metros, cara. Pra mim, o primeiro gol é culpa do Pedrão. Depois ele evita que a Ponte tome outros gols, mas o Pedrão realmente, pra mim, é culpado do gol que a Ponte toma. E o cara tem 1,50 m de altura, o cara que fez o gol. Agora, a zagueirada da Ponte, tudo ruim, né, cara? Tudo ruim. Agora, o que tá melhorzinho aí é o Nilson Júnior. Né? E eu falava, já falei isso várias vezes, o melhor zagueiro da Ponte é o Nilson Júnior, não jogava, né? Não jogava, ninguém colocava pra jogar. Agora também não tem contrato, o contrato dele acaba no final do ano. Né? Não, Nilson Júnior? Pelo que eu sei, acaba no final do ano o contrato dele. Quem tem contrato com a Ponte até o final do Paulista é o Sérgio Rafael, o Matheus Silva, eu acho que só, e além do Edson, né, e o Thiago. Mas o Nilson Júnior, se eu não estou enganado, o contrato dele acaba no final do ano. Mas, cara, eu acho que a Ponte não tem nem base para o Campeonato Paulista, tá? É claro que muitos vão ficar aí, mas se puderem ir embora, vai ser melhor. E contra o Sport, eu não tenho nem base do time que vai jogar contra o Sport. Você tem muitos pecados? Porque ficar com esse time rebaixado aí, com todos esses caras aí, é pagar pecado, né? E eu tenho uma informação, não sei se é a mesma informação que você tem, que o técnico que está praticamente acertado para o Campeonato Paulista, se a Ponte cair, ele não vem, hein? Eu recebi esse burburinho aí. Eu não vou ficar falando nome de técnico. Que o técnico que está praticamente certo, se a Ponte for rebaixada para a Série B, para a Série C, ele não quer assumir, não. Pelo menos essa é a informação que eu tive. Enfim, mas, cara, a gente tem que focar não quer agora. Assumir também? Sai fora, vai. Aliás, eu acho que vai contratar errado. Para mim não é o nome certo para Ponte. Mas se for o Humberto Louser, né? Mas vamos lá. Eu tô, cara, eu no fim de jogo aqui, o Carlos está falando mais, dando moral para audiência, porque eu já falei bastante também. Caramba, mas eu tô matutando aqui com o Tico e o Teco, Carlos. O que é melhor, né? Se é melhor a torcida comparecer, a gente fazer a pressão contra o Sport. Não, a torcida, quem quer ajudar, deve ir. Não, deixa eu só terminar meu raciocínio. Se é melhor a torcida ir pro campo, né? E apoiar os jogadores, apoiar o time, ou se é melhor o torcedor não ir.
Pra não ter tanta pressão. Porque essa rapaziada aí, eles estão em frangalhos psicologicamente. Eles não aguentam a pressão, tá? Eles não aguentam a pressão. Vide as expulsões bobas no campeonato. Vide o que vem acontecendo. Depois que a Ponte tomou o gol hoje contra o Vila Nova, o Carlos fala que o jogo estava bem equilibrado. No primeiro tempo a Ponte foi melhor até 32, quando faz o gol é 31, mas depois que a Ponte toma o gol, o Vila Nova teve chance de fazer o gol, o segundo tempo todo do Vila Nova. A Ponte é um time que não está preparada para sofrer gol, você falou aí outra virada, né? Então eu tô tentando aqui, eu confesso que na quarta-feira eu vou ter uma resposta, tá? Na Hora da Macaca, quarta-feira, 9 horas da noite. Tá confirmado o programa, né, Carlos? Tá, vamos fazer, pô. Lá no YouTube, Hora da Macaca. Se eu tô falando pra torcida não abandonar o time no estádio, eu vou abandonar no que eu me proponho a fazer? Então, mas é só pra fechar aqui o que eu penso, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre tudo e sobre o que eu acho melhor. Se eu acho melhor a torcida não ir e a diretoria colocar o ingresso a R$100 pra ninguém ir mesmo, né, pro estádio ficar as moscas, pra quem sabe esses caras conseguirem jogar com o psicológico sendo menos trabalhado, ou se a gente coloca lá 6, 7 mil torcedores, 8 mil torcedores no estádio, faz uma pressãozinha lá pra cima do adversário, que é o Sport, né, e faz esses caras jogarem apoiando o time. Eu ainda não tenho uma opinião formada. Não vamos ter o Matheus Silva, risco, pelo menos é um cara aí que não, tá com o psicológico abatido, né? Veja, tudo na vida, cara, tudo na vida, até a coisa mais ruim da face da terra, se você procurar, você acha uma coisa boa. A Ponte tem 2 reforços pro jogo contra o Sport. Iago Dias e Matheus Silva não jogam. E espero que não jogue nem contra o Avaí também. Eu espero que eles não joguem mais com a camisa da Ponte. Agora, o Iago Dias não tava mal no jogo hoje, cara. Ele não tava mal no jogo, mas é o que eu falo, é o psicológico, né? Em frangalhos. A Ponte é retrato de time rebaixado. A Ponte é um retrato de time rebaixado pelo futebol, pelos jogadores que tem, pela diretoria que tem, né? E pelo psicológico que tá hoje. A Ponte, infelizmente, hoje é um time de Série C disputando a Série B e provavelmente vai estar no seu lugar na próxima temporada. Deixa eu, então, pegar aqui. Eu estou pegando a publicação do Lucas Rossafa e o Lucas é muito bem informado e eu tinha mais ou menos isso. O Nilson Júnior tem contrato com a Ponte até o final de 2025. O Edson, 31/12 de 2025. Matheus Silva, 31/12 de 2025. Posso sair dela? Posso ir embora? Nilson Júnior, 31/12 de 2025. Quem tem contrato até abril de 2025 é o Sérgio Rafael. Tem contrato com a Ponte até 30 de abril de 2025. Castro, 30 de abril de 2025. Emerson, 30 de abril de 2025. Elvis, 30 de novembro de 2025. Everton Brito, 30 de abril de 2025. Gé, 30 de janeiro de 2027. Laterais, Jean Carlos, 31/12 de 2026. João Gabriel é da base, 30 de maio de 2027. Luiz Felipe, 30 de abril de 2028. Não foi mal o Luiz Felipe hoje não, tá? Não, é um jogador que para compor o elenco, mas não, é por isso que eu falo, não pode ser titular, né? Eu gostei do Igor jogando mais à frente. Guilherme Nicolodi. Isso aí é um negócio que ninguém entende, cara. Tem umas coisas na Ponte que ninguém entende. 1 de junho de 2025. Tomás Luciano, 9 de julho de 2025. Esse foi reforço também na janela, também não joga mais. Não jogou nada, então. Desistiram do cara, né? Deixa eu ver aqui. Tem goleiro também? Deixa eu pegar os goleiros aqui. Só o Luan que acaba o contrato no Paulista. Obrigado. No final do ano. Eu espero que a Ponte Preta coloque lá, obrigado pelos serviços prestados, mas muito bem. E hoje ele não viajou. Quem foi hoje foi o William, que tem contrato até o final do Campeonato Paulista. E o goleiro da Ponte, o Pedrão tem contrato com a Ponte Preta também. Até, se eu não estou enganado, eu não tenho aqui o Pedrão, até 2026, viu? O Pedrão tem contrato com a Ponte Preta. Então é isso. Aqui o Pedrão vai reencontrar o time que meteu um gancho nele, né? Que foi o Sport, né? Você lembra que ele toma esse gancho num jogo contra o Sport. Isso. Ele vai, recebe uma bola, o atacante encosta nele e ele... Também teria que ter sido punido no bolso. E ele simplesmente agride o cara assim do nada. Uma das expulsões mais bestas que eu vi na minha vida. Né? A do Iago Dias hoje também... Só que o Iago Dias, pra você ver, ele percebe que ele vai fazer besteira, ele tira a força do chute.
né? Mas ele vai pra agredir o cara, o que vale é a intenção. Né? Pra mim foi bem expulso o Iago Dias. Mas essa do Pedrão, cara, uma das expulsões mais bestas que eu vi no futebol brasileiro. E aí vai virando regra, né, Marcelo? Vai virando regra. Porque assim... Se ele pode, eu também posso. Eu acho que aí é a gestão de ser humano. Porque o ser humano é o seguinte, ele vai, né? Você tá dentro de um grupo. Aí você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos aqui na sala, eu, você e Bolacha, né? O Pedro Lino tá pegando informações pra gente lá. Eu perguntei aqui pra assessoria da Ponte, nem visualizou a mensagem, não respondeu ainda. Se tem palavra do Brigatti ou não. Eles não estão nem aí. Não tô dizendo assessoria de imprensa, tá? Mas eu tô dizendo quem manda na Ponte Preta hoje não tá nem aí. Se o cara vai falar, se não vai falar. Mas deixa eu te falar. Pra dar uma satisfação pro torcedor, não estão nem aí. Nós estamos na sala aqui e vamos supor que é recorrente. Por exemplo, o Bolacha vai lá, larga a mesa de som e vai embora. Fala, eu tava aqui até tal hora, eu vou embora. O combinado era até 9h30, já são 9h41, eu vou mas embora. Nós somos radialistas e jornalistas e trabalhamos pela informação, então vamos com a informação. Então, nós já sabemos o cargo que nós ocupamos. Por exemplo, jogador de futebol. O jogador de futebol ganha o que ganha. Por quê? Porque se ele faz um gol e salva o time do rebaixamento, se duvidar tem até estátua no estádio. Agora, se ele perde um pênalti, olha que golaço fez o Santos, cara. O Otero, 2-0 pro Santos. Ele bateu uma falta agora há pouco do meio campo, e olha que o goleiro do Curitiba é bom, o Pedro Morisco. Fez uma defesaça, bola torta. E agora ele manda uma bala... 2-0. O Santos vai ficar a 1 ponto de ser campeão em 2 rodadas da Série B. É pra você ver. Esse resultado... péssimo esse resultado pra Ponte. Não necessariamente, porque o Santos sendo campeão da Copa da Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte volta pra Copa do Brasil. Não, você pensando na próxima temporada, mas foi o que eu disse. Eu quero que se dane a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Eu não quero, não, eu tô porque pensando a Ponte na Série acaba. B. A bola ainda desviou na zaga. A Ponte não acaba. Mas o bom hoje era que o Santos empatasse com o Curitiba, porque ele ia precisar vencer o CRB, né? Pra ser campeão já nessa rodada. Mas é isso. Então começa, por exemplo, o Bolacha vai embora. Aí, no outro dia, vem um outro operador aí, eu não falei nada pro Bolacha. Vem um outro operador aí, faz a mesma coisa que o Bolacha. Aí eu trago o outro, faz a mesma coisa que o outro, porque um fez, não foi reprimido. Pelo chefe. Por quem manda. Por quem tem que falar alto, às vezes, com o seu comandado. Eu aqui, poxa, se tem um cara que eu amo nessa vida aqui, é meu irmão. Tem hora que eu tenho que falar alto com ele. Por quê? Porque eu sou o chefe dele. Hoje ele mandou narrar o jogo 2 vezes. E ele tem que baixar a bola e fazer o que o chefe tá mandando, né? Então, aí, nessa hora, o chefe tem que falar alto. Tem que falar alto, mas não é intimidando o jornalista. Não é querendo pautar radialista, né? Você tem que ser firme, forte com quem você está pagando o salário regiamente. E aí, eu não faço nada disso, os meus operadores vão sair da mesa de som a hora que eles quiserem. Então, eu tive uma informação, agora eu não sei qual jogo foi. Não sei se foi no jogo contra o Paysandu, né? Que o presidente chega no vestiário e mais dá uma chamada em todo mundo. Não, com o Nelsinho isso não aconteceu. O Nelsinho não deixou. Pô, era o Paysandu, pô. Já era o Nenê. Foi no comando do Nenê. Sim, não. Nesses jogos cara, aí. Quando o Nenê... Cara, quando você tem o Nenê no comando, pode colocar /Eberlin. Não, então. Mas num desses jogos aí que a Ponte perde... E eu não sei se foi no jogo contra o Novo Horizontino, essa informação não foi me passada, mas eu recebi, chegou isso pra mim, que num desses jogos que a Ponte perde, o presidente vai firme com a boleirada. Ele já tinha viajado, ele tava lá também. Hoje eu não sei se ele viajou. Mas diz que a repercussão dentro do elenco foi péssima. Por isso que eu falo, o psicológico dos caras estão em frangalhos. E aí, é o seguinte, o Eberlin, todo mundo sabe o jeito dele. Cara, contra o Novo Horizontino, a partida foi pífia. Contra o Paysandu, então, pelo amor de Deus, né? Tá na cara que o presidente, que é presidente, ele tem que chegar e falar, gente do céu, o que tá acontecendo? Vamos jogar bola. Os caras não gostaram, cara. Mas aí eu não vou falar que o Eberlin tá errado, não. Não tá errado. Mas é por isso que eu falo. Cara, esse elenco da Ponte Preta, olha, eles conseguiram trazer... Se eu pago o seu salário, eu não posso cobrar de você, peraí.
Cara, é o seguinte, jogando do jeito que tá, a gente tem informação que o salário tá sendo com dificuldade, mas eles estão pagando, né? Sim. Cara, mas você não pode falar nada, velho. Então, ó, o time psicologicamente tá em frangalhos. Não existe a Ponte mais, que não cara. se cuide não, porque o Campeonato Paulista, você sabe, vai começar mais cedo, tá? Ai. O Campeonato da Série A2, a informação que eu tenho é que começa no dia 15. A gente não tem uma base. Normalmente a Série A1 começa antes. Então a informação que eu tenho é que já começa na primeira semana de janeiro, hein? Não, a Ponte tem uma base. A gente falou o nome de jogador aqui. É que a torcida da Ponte não quer mais ver esses caras, né? Péssima base. A torcedor da Ponte não quer. Eu falei aqui com a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa não visualizou a minha mensagem e não respondeu, né? Não vai ter? É óbvio que não vai ter. São 9h45, né? Então ou se vambora. chegar, vai chegar depois que acabar tudo, né? Então vambora. Óbvio que não vai ter, né? Bom, é isso. Ô Pedro Lino, pega seu assento aqui que você vai ter que dar o seu destaque final. Vamos lá, pera, calma. E vai, agora entra na jornada. Dá o seu destaque final, porque a Ponte perdeu. Ah, que novidade. Mais uma. 18ª derrota em 36 jogos. Assinala aí mais um recorde para essa diretoria de futebol. Tica, pode ticar. Tica aí. Vai lá, Pedro Lino, destaque final da Ponte Preta. Meu destaque final é que a Ponte Preta perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora a Macaca está na 17ª colocação com 38 pontos. Faltam 2 jogos e a Macaca volta a campo no próximo sábado. No próximo sábado, às 9h30 da noite. Contra o aquele Sport. horário que... Mas no sábado eu acho legal esse horário, cara. É um jogo de sábado à noite, eu acho legal. Só que... Quer dizer, é que a torcida da Ponte jamais, né? Poderia ser à meia-noite, né? Pra Porque aí gente- a gente tinha certeza que não ia ninguém. Pra mesmo. gente que trabalha esse horário é meio complicado, porque vai sair do estádio É, que quase vocês uma querem ir hora pra da balada, manhã. né? Vocês querem ir pra balada. Aproveita e já vai pra balada dali, pô. Tô fora, que jeito. Vai arrumadinho, aí depois vai pra balada, pô. Ponte Esporte, sábado, 9h30 da noite. Tem como mudar pra meia-noite esse jogo? Pode ser 3 horas da manhã, é bom também. Põe pra ninguém ir no estádio. Quem sabe a mulherada joga em horário diferente. Iago Dias e Matheus Silva suspensos com Aleluia. a expulsão. Aleluia, Não eu tô jogam falando. esse jogo. Quanta notícia boa, torcedor Ponte Pretano. Matheus Silva e Iago não jogam. Matheus Silva, melhor coisa, né? Melhor coisa. Já há uma luz no fim Há do uma- túnel. Isso estará à disposição, hein? É melhor não. Pô, melhor não tava mexer. tão bom, Marcelo. Será que ele vai começar com o Sérgio Rafael ou Carlos? Não tem zagueiro, né? O Hakim não estará de volta, né? Não, o Hakim tá Porque com a o Hakim seleção. tá com a seleção é. da Bolívia. Então, ou é Sérgio Rafael, Ou é Edson. e tem Ou Castro. Tem o Joilson, né? Que tá voltando, né? Também à disposição, mas tem o Castro, tem o Emerson, que são zagueiros de origem. Ele tem opção, ele tem. Opção ele tem que não vai fazer muita diferença. Mas Cara, opção ele tem. Tá um monte de zagueiro tudo ruim aí, velho. Vamos aguardar o que vem de João Brigatti. Fico Vale- por aqui. Valeu, Pedro. Até sábado, grande abraço pra vocês. Nem a sua boa sorte hoje não ajudou a Ponte, Nem né? isso. Nem isso. Valeu, obrigado, viu? E obrigado por nos ajudar aqui nesse horário esquisito. Recebi aqui do Paulinho, ó. Não teremos. Então tá. Então não teremos. Vamos fazer aqui então os comentários finais do jogo. Primeiro a gente vai pro comentário final do YouTube, depois vamos fazer o comentário final do Instagram. Ponte Preta perdeu pro Vila Nova pelo placar de 2-1. Eu fico à sua disposição quando você der um ok aí, Bolacha. Começa comigo, sempre comigo. Aí eu paro de falar e você solta a vinheta. Pode ir? Então tá. Daqui a pouco, lembrando que na quarta-feira, hora da Macaca, 9 da noite, hein? Conto com a sua audiência lá, vai. Agora o comentário final. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comentário final, tá na tela aí, ó, a Ponte Preta aqui, né, desse lado aqui, ó. A Ponte perdeu pro Vila Nova 2-1. Pra torcida da Ponte Preta, nada que nos assuste, né? Nada que não seja diferente do que já aconteceu nesse campeonato. Afinal de contas, são 36 jogos, 18 derrotas, né? Mais um recorde. Desde 2018, a Ponte Preta está na Série B, desde que caiu em 2017, a Ponte perdeu 20 jogos na Série A, né? Na Série B, a Ponte nunca havia chegado a 18 derrotas. Chegou o dia, chegou o ano, em 2024, 2-1 para o Vila Nova, a Ponte perdeu. Marcelo, aquela pergunta de sempre para você, resultado justo?
Justo, Carlos. Resultado justo. A Ponte Preta, mais uma derrota no campeonato, né? A Série B não quer que a Ponte Preta caia, mas a Ponte Preta quer cair e quer disputar a Série C. Ponte Preta teve 2 jogadores expulsos. Primeiro o Iago, a Ponte estava empatando o jogo em 1-1. E depois o Matheus Silva terminou o jogo com 9 em campo. Volta a campo sábado que vem, 9h30 da noite, contra o Sport, precisando vencer para tentar sair lá da zona da degola. Comentário final. É isso, 9 da noite mais 50 minutos. Daqui a pouquinho o segundo tempo, hein? Já, Santos 2, hein, Corsato? 2 pro Santos, 0 pro Curitiba. O Santos tá voltando. E você que me criticava, né? Santos sendo campeão, a Ponte está classificada na Copa do Brasil. Copa do Brasil. E ainda tem o São Paulo, né? Que pode dar a vaga. Aí, Portuguesa e São Bernardo vão brigar pela vaga, velho. Aí já não é comigo. Ontem o Palmeiras classificou a Inter de Limeira. Isso. Por quê? Por quê? Ontem não, sábado. Eu digo isso. Na verdade, tem que ver o desempenho. A Inter de Limeira vai entrar, né? Não, a Inter de Limeira já entrou. Não, mas aí é aquela história do regulamento, Marcelo. O regulamento, ele é dúbio. O regulamento do Campeonato Paulista, ele diz que as vagas que sobressaírem das 5 vagas do Campeonato Direto Paulista, elas serão distribuídas mediante a classificação, contando-se todas as fases. Então aí que tá o probleminha. Mas aí, velho, não é a Ponte em qualquer uma dos cortes, a Ponte Preta entra. A diferença é, né, quem que vai ficar fora, Portuguesa ou São Bernardo. Aí que é a diferença. Por quê? Porque eu entendo que serão 3 vagas. Ponte, São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e o Santos na Série B. Então serão 3 vagas. E aí, São Bernardo e Portuguesa que lutem. Vai ser como Botafogo e Guarani no ano passado. Eles que lutem. Porque o que eu estou dizendo aqui é que o regulamento do campeonato é dúbio. Ele dá dupla interpretação. Mas a Ponte Preta, com 3 times, ela tem vaga. De qualquer jeito, ela tem vaga na Copa do Brasil. Vamos fazer aqui já o comentário final pro Instagram. Brusque e Paysandu vão empatando 0-0, hein? Brusque e Paysandu vão empatando em 0-0. Esse empate vai rebaixar matematicamente o Brusque, tá? 34, aí ele chegaria a 40. Não. Ainda não. Não. Ainda não. Ainda não. O Brusque, se vencer, volta pro páreo de novo. Ainda não. E o Paysandu, com esse empate, tá resolvendo o seu problema matematicamente. Por quê? Não, matematicamente também não, né? Não. Também não. Deixa eu ver, Ponte. Não, peraí, Marcelo. Não, porque o Paysandu Ponte CRB tem 44. 39. A Ponte tem 38. Pior. A Ponte tem 38. Mas é que o Paysandu só tem 10 vitórias. Isso. Então o Paysandu só tem 10 vitórias. Se ele estacionar e a Ponte vencer mais uma ou duas, no caso ele que vencer as duas, se ele ela não ganhar iria 12. nenhuma, a Ponte passaria ele no número de vitórias. Então ainda não matematicamente, mas aí já 44 pontos. Mas é isso. O Paysandu, para matematicamente, tem ganhado o Brusque. E se ele ganhar do Brusque matematicamente, aí ele derruba o Brusque. Por que ele derruba o Brusque? Porque o Brusque só tem 7 vitórias. E chegaria a 39, mesmo número de pontos do CRB, mas ele chegaria a 9 vitórias contra 10 já do CRB. Aí, matematicamente, o Brusque estaria rebaixado. Né? Se o Brusque perder hoje, né? O Guarani ainda não, porque o Guarani ainda joga. Bora lá então pro comentário final do Instagram. Solta aí, Bolacha. Agora o comentário final. Marcelo Corsato. Muito bem, a Ponte Preta jogou no Oba e perdeu pelo placar de 2-1. A Ponte está trilhando o caminho da Série C. Carlos Delvila para cima da Ponte. Resultado justo, a Ponte terminou o jogo com 2 jogadores a menos. Expulsão do Matheus Silva e do Iago. O Iago quando a Ponte estava empatando ainda em 1-1. Justo resultado. É isso, mais uma derrota da Ponte no campeonato e o Vila se recupera depois de 2 derrotas seguidas. Comentário final. 9 da noite, mais 54 minutos. Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil Invictus e também concessionária Sim. O destaque final, trazem o destaque final do Marcelo Corsato, que transmitiu Vila Nova 2, Ponte Preta 1, 36ª rodada. Corsato! Ah, cara, eu não aguento mais essa Série B. Mas na quarta-feira a gente fala mais na Hora da Macaca lá no YouTube. Um abraço, sempre um prazer. Até mais, tchau.
Valeu, esse Marcelo Corsato que transmitiu 2 pro Vila, 1 pra Ponte. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 32423125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Invictus, seu espaço de eventos de Campinas e região. Às margens da rodovia Dom Pedro em Valinhos. 981096070. Final de jornada esportiva. Vem aí o segundo tempo para Santos, Coritiba 0, Santos 2, hein? O Santos está indo a 68 pontos e já sobe nesse momento, né? Porque o Sport, o Ceará é o quinto colocado com 57, mas vai a 60 se vencer o seu jogo amanhã. Passa o Sport. Mas aí tanto o Sport quanto o Ceará só iriam a 66, né? E o Santos já tem 68 nesse momento, então o Santos já consegue aí matematicamente a vaga na Série A o ano que vem. E aí vai ficar a 1 ponto do título, né? Porque Mirassol tem 63, Novo Horizontino também 63, o Santos ficaria a 1 ponto matematicamente do título em 2 rodadas. O Paysandu vai empatando com o Brusque em 0-0, vai chegando a 44 pontos, praticamente firmando o seu passaporte para a Série B no ano que vem. O Brusque 34 ainda não está rebaixado matematicamente. Tem mais 2 jogos por fazer o time do Brusque. Intervalo de jogo, Brusque Paysandu 0-0, Coritiba 0, Santos 2. Com trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Obrigado mais uma vez, Bolacha. Quebrou aquele galhaço pra gente aqui na mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Narração do Marcelo Corsato, com a reportagem do Pedro Lino, com a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, direção comercial do grande Giovanni Paiola. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Quarta-feira, te espero na Hora da Macaca, hein? Quem sabe a gente traz uma solução aí para nossa querida Macaca, né? Que precisa vencer o Sport no sábado, às 9h30 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Um grande abraço para você. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Aquele abraço do tamanho do Majestoso. E até quarta-feira no YouTube, Hora da Macaca. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. E recuperação do seu bem. Nós estaremos com você até a recuperação do seu veículo, te auxiliando até na delegacia. Conte já com o rastreamento do Grupo Risco Zero.